Código de Processo Penal Militar. Os ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 3º do Ato Institucional nº 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, decretam Código de Processo Penal Militar. Livro 1, Título 1, Capítulo único, da Lei de Processo Penal Militar e da sua aplicação. Fontes de Direito Judiciário Militar. Artigo 1º. O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Divergência de normas. Parágrafo 1º. Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. Aplicação subsidiária. Parágrafo 2º. Aplicam-se subsidiariamente as normas deste Código aos processos regulados em leis especiais. Interpretação literal. Artigo 2º. A Lei de Processo Penal Militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Interpretação extensiva ou restritiva. Parágrafo 1º. Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando for manifesto, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita e no segundo, que é mais ampla do que sua intenção. Casos de inadmissibilidade de interpretação não literal. Parágrafo 2º. Não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações quando, alínea A, cercear a defesa pessoal do acusado. Alínea B, prejudicar ou alterar o curso normal do processo, ou lhe desvirtuar a natureza. Alínea C, desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo. Suprimento dos casos omissos. Artigo 3º. Os casos omissos neste Código serão supridos. Alínea A, pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto, e sem prejuízo da índole do processo penal militar. Alínea B, pela jurisprudência. Alínea C, pelos usos e costumes militares. Alínea D, pelos princípios gerais de direito. Alínea E, pela analogia. Aplicação no espaço e no tempo. Artigo 4º. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplicam-se as normas deste Código. Tempo de paz. Inciso 1. Em tempo de paz. Alínea A. Em todo o território nacional. Em alínea B. Fora do território nacional ou em lugar de extraterritorialidade brasileira, quando se tratar de crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional, ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela Justiça Estrangeira. Alínea C. Fora do território nacional, em zona ou lugar sob administração ou vigilância da Força Militar Brasileira, ou em ligação com esta, de Força Militar Estrangeira, no cumprimento de missão de caráter internacional ou extraterritorial. Alínea D. A bordo de navios ou quaisquer outras embarcações e de aeronaves, onde quer que se encontrem, ainda que de propriedade privada, desde que estejam sob comando militar ou militarmente utilizados, ou ocupados por ordem de autoridade militar competente. Alínea E. A bordo de aeronaves e navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar, e a infração atente contra as instituições militares ou a segurança nacional. Tempo de guerra. Inciso 2. Em tempo de guerra. Alínea A.
aos mesmos casos previstos para o tempo de paz. A linha B, em zona, espaço ou lugar onde se realizem operações de força militar, brasileira ou estrangeira, ou lhe seja aliada ou cuja defesa, proteção ou vigilância interesse à segurança nacional ou ao bom êxito daquelas operações. A linha C, em território estrangeiro militarmente ocupado. Aplicação intertemporal. Artigo 5º. As normas deste Código aplicar-se-ão a partir de sua vigência, inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos previstos no artigo 711, e sem prejuízo da validade dos atos realizados, sob a vigência da lei anterior. Aplicação à Justiça Militar Estadual. Artigo 6º. Obedecerão às normas processuais previstas neste Código, no que forem aplicáveis, salvo quanto à organização da justiça, aos recursos e à execução de sentença, os processos da Justiça Militar Estadual, nos crimes previstos na Lei Penal Militar, a que responderem os oficiais e praça das polícias e dos corpos de bombeiros militares. Título 2, Capítulo único da Polícia Judiciária Militar. Exercício da Polícia Judiciária Militar. Artigo 7º. A Polícia Judiciária Militar é exercida nos termos do artigo 8º, pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdições. A linha A, pelos ministros da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, em todo o território nacional e fora dele, em relação às forças e órgãos que constituem seus ministérios, bem como os militares que neste caráter desempenhem missão oficial, permanente ou transitória, em país estrangeiro. A linha B, pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, em relação a entidades que, por disposição legal, estejam sob sua jurisdição. A linha C, pelos chefes do Estado-Maior e pelo Secretário-Geral da Marinha, nos órgãos, forças e unidades que lhes são subordinados. A linha D, pelos comandantes de Exército e pelo comandante-chefe da Esquadra, nos órgãos, forças e unidades compreendidos no âmbito da respectiva ação de comando. A linha E, pelos comandantes de região militar, distrito naval ou zona aérea, nos órgãos e unidades dos respectivos territórios. A linha F, pelo secretário do Ministério do Exército e pelo chefe de gabinete do Ministério da Aeronáutica, nos órgãos e serviços que lhes são subordinados. A linha G, pelos diretores e chefe de órgãos, repartições, estabelecimentos ou serviços previstos nas leis da Organização Básica da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A linha H, pelos comandantes de forças, unidades ou navios. Delegação do exercício. Parágrafo 1º. Obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições enumeradas neste artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa, para fins especificados e por tempo limitado. Parágrafo 2º. Em se tratando de delegação para instauração de inquérito policial militar, deverá aquela recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja este oficial da ativa, da reserva remunerada ou não, ou reformado. Parágrafo 3º. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que o mais antigo. Parágrafo 4º. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade de posto. Designação de delegado e avocamento de inquérito pelo ministro. Parágrafo 5º. Se o posto e a antiguidade do oficial da ativa excluírem de modo absoluto a existência de outro oficial da ativa nas condições do parágrafo 3º, caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar, e se este estiver iniciado, avocá-lo, para tomar essa providência.
Competência da Polícia Judiciária Militar. Artigo 9. Compete à Polícia Judiciária Militar, alínea A, apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Alínea B, prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitadas. Alínea C, cumprir os mandatos de prisão expedidos pela Justiça Militar. Alínea D, representar autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado. Alínea E, cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda e responsabilidade, bem como as demais prescrições deste Código, nesse sentido. Alínea F, solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais que esteja a seu cargo. Alínea G, requisitar da Polícia Civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar. Alínea H, atender com observância dos regulamentos militares a pedido de apresentação de militar ou funcionário de repartição militar, autoridade civil competente, desde que legal e fundamentado o pedido. Capítulo único do inquérito policial militar. Finalidade do inquérito. Artigo 9. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que nos termos legais configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal. Parágrafo único. São, porém, efetivamente introdutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações, realizados regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas neste Código. Modos por que pode ser iniciado. Artigo 10. O inquérito é iniciado mediante portaria. Alínea A. De ofício, pela autoridade militar, em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal atendida à hierarquia do infrator. Alínea B. Por determinação ou delegação de autoridade militar superior, que, em caso de urgência, poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada posteriormente por ofício. Alínea C. Em virtude de requisição do Ministério Público. Alínea D. Por decisão do Superior Tribunal Militar, nos termos do artigo 25. Alínea E. A requerimento da parte ofendida, ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação devidamente autorizada, de quem tenha conhecimento de infração penal, cuja repressão caiba à Justiça Militar. Alínea F. Quando de sindicância feita em âmbito da jurisdição militar, resulte indício de existência de infração penal militar. Superioridade ou igualdade de posto do infrator. Parágrafo 1º. Tendo o infrator posto superior ou igual ao do comandante, diretor ou chefe de órgão ou serviço em cujo âmbito de jurisdição militar haja ocorrido a infração penal, será feita a comunicação do fato à autoridade superior competente, para que esta torne efetiva a delegação nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º. Providências antes do inquérito. Parágrafo 2º. O aguardamento da delegação não obsta que o oficial responsável por comando, direção ou chefia, ou aquele que o substitua ou esteja de dia, de serviço ou de quarto, tome ou determine que sejam tomadas imediatamente as providências cabíveis, previstas no artigo 12, uma vez que tenha conhecimento de infração penal
que lhe incumba reprimir ou evitar. Infração de natureza não militar. Parágrafo 3º. Se a infração penal não for evidentemente de natureza militar, comunicará o fato à autoridade policial competente, a quem fará apresentar o infrator. Em se tratando de civil, menor de 18 anos, a apresentação será feita ao juiz de menores. Oficial general como infrator. Parágrafo 4º. Se o infrator for oficial general, será sempre comunicado o fato ao ministro ou ao chefe de Estado-Maior competentes, obedecidos os trâmites regulamentares. Indícios contra oficial de posto superior ou mais antigo no curso do inquérito. Parágrafo 5º. Se no curso do inquérito ou seu encarregado verificar a existência de indícios contra oficial de posto superior ao seu ou mais antigo, tomará as providências necessárias para que as suas funções sejam delegadas a outro oficial, nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º. Escrivão do inquérito. Artigo 11. A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação, para aquele fim, recaindo em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial nos demais casos. Compromisso legal. Parágrafo único. O escrivão prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as determinações deste Código, no exercício da função. Medidas preliminares ao inquérito. Artigo 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o parágrafo 2º do artigo 10 deverá, se possível, alínea A, dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas enquanto necessário. Alínea B, apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato. Alínea C, efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no artigo 244. Alínea D, colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Formação do inquérito. Artigo 13. O encarregado do inquérito deverá, para a formação deste, atribuição do seu encarregado. Alínea A, tomar as medidas previstas no artigo 12, se ainda não tiverem sido. Alínea B, ouvir o ofendido. Alínea C, ouvir o indiciado. Alínea D, ouvir testemunhas. Alínea E, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Alínea F, determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e a quaisquer outros exames e perícias. Alínea G, determinar a avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada, ou da qual houve indébita apropriação. Alínea H, proceder a buscas e apreensões nos termos do artigo 172 a 184 e 185 a 189. Alínea I, tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas, peritos ou do ofendido, quando coactos ou ameaçados de coação que lhes tolha a liberdade de depor ou a independência para a realização de perícias ou exames. Reconstituição dos fatos. Parágrafo único. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública, nem atente contra a hierarquia ou a disciplina militar. Assistência de procurador. Artigo 14. Em se tratando da apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito poderá solicitar
do Procurador-Geral a indicação de procurador que lhe dê assistência. Encarregado de inquérito. Requisitos. Artigo 15. Será encarregado de inquérito, sempre que possível, oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente, e, em se tratando de infração penal contra a segurança nacional, sê-lo-á, sempre que possível, oficial superior, atendida em cada caso a sua hierarquia, seu oficial ou indiciado. Sigilo do inquérito. Artigo 16. O inquérito é sigiloso para seu encarregado. Pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Artigo 16-A. Nos casos em que os servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso de força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 42 a 47 do Decreto-Lei 1001. O indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo até 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo único. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar à instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Incomunicabilidade do indiciado. Prazo. Artigo 17. O encarregado do inquérito poderá manter incomunicável o indiciado, que estiver legalmente preso, por 3 dias no máximo. Detenção de indiciado. Artigo 18. Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido, durante as investigações policiais, até 30 dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado por 20 dias pelo comandante da região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica. Prisão preventiva e menagem. Solicitação. Parágrafo único. Se entender necessário, o encarregado do inquérito solicitará, dentro do mesmo prazo ou sua prorrogação, justificando-a, a decretação da prisão preventiva ou de menagem do indiciado. Inquirição durante o dia. Artigo 19. As testemunhas e o indiciado, exceto caso de urgência inadiável, que constará da respectiva assentada, devem ser ouvidos durante o dia, em período que medeia entre as 7 e as 18 horas. Inquirição, assentada de início, interrupção e encerramento. Parágrafo 1º. O escrivão lavrará a assentada do dia e hora do início das inquirições e depoimentos, e da mesma forma do seu encerramento ou interrupções no final daquele período. Inquirição. Limite de tempo. Parágrafo 2º. A testemunha não será inquirida por mais de 4 horas consecutivas, sendo-lhe facultado o descanso de meia hora, sempre que tiver de prestar declarações, além daquele termo. O depoimento que não ficar concluído
às 18 horas, será encerrado, para prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado do inquérito. Parágrafo 3º. Não sendo útil o dia seguinte, a inquirição poderá ser adiada para o primeiro dia que o for, salvo caso de urgência. Prazos para terminação do inquérito. Artigo 20. O inquérito deverá terminar dentro de 20 dias se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Prorrogação de prazo. Parágrafo 1º. Este último prazo poderá ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligência indispensáveis à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes da terminação do prazo. Diligências não concluídas até o inquérito. Parágrafo 2º. Não haverá mais prorrogação, além da prevista no parágrafo 1º, salvo dificuldade insuperável, a juízo do ministro do Estado competente, os laudos de perícias ou exames não concluídos nessa prorrogação, bem como os documentos colhidos depois dela, serão posteriormente remetidos ao juiz para a juntada ao processo. Ainda no seu relatório, poderá o encarregado do inquérito indicar, mencionando, se possível, o lugar onde se encontram as testemunhas que deixaram de ser ouvidas por qualquer impedimento. Dedução em favor dos prazos. Parágrafo 3º. São deduzidos dos prazos referidos neste artigo as interrupções pelo motivo previsto no parágrafo 5º do artigo 10. Reunião e ordem das peças de inquérito. Artigo 21. Todas as peças do inquérito serão, por ordem cronológica, reunidas num só processado e datilografadas em espaço 2, com as folhas numeradas e rubricadas pelo escrivão. Juntada de documento. Parágrafo único. De cada documento junto a que precederá despacho do encarregado do inquérito, o escrivão lavrará o respectivo termo, mencionando a data. Relatório. Artigo 22. O inquérito será encerrado com minucioso relatório, em que o seu encarregado mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com indicação do dia, hora e lugar, onde ocorreu o fato delituoso. Em conclusão, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime, pronunciando-se, neste último caso, injustificadamente, sobre a conveniência da prisão preventiva do indiciado nos termos legais. Solução. Parágrafo 1º. No caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito, o seu encarregado enviá-lo-á à autoridade de que recebeu a delegação, para que lhe homologue ou não a solução, aplique penalidade, no caso de ter sido apurada infração disciplinar, ou determine novas diligências, se as julgar necessárias. Advocação. Parágrafo 2º. Discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou poderá avocá-lo e dar solução diferente. Remessa do inquérito à auditoria da circunscrição. Artigo 23. Os autos do inquérito serão remetidos ao auditor da circunscrição judiciária militar, onde ocorreu a infração penal, acompanhados dos instrumentos desta, bem como dos objetos que interessem à sua prova.
remessa a auditorias especializadas. Parágrafo 1º. Na circunscrição onde houver auditorias especializadas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, atender-se-á para a remessa à especialização de cada uma, onde houver mais de uma na mesma sede, especializada ou não. A remessa será feita à primeira auditoria, para a respectiva distribuição. Os incidentes ocorridos no curso do inquérito serão resolvidos pelo juiz, a que couber tomar conhecimento do inquérito, por distribuição. Parágrafo 2º. Os atos de inquérito instaurado fora do território nacional serão remetidos à primeira auditoria da circunscrição, com sede na capital da União, atendida, contudo, a especialização referida no parágrafo 1º. Arquivamento de inquérito. Proibição. Artigo 24. A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo, da inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado. Instauração de novo inquérito. Artigo 25. O arquivamento de inquérito não obsta à instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. Parágrafo 1º. Verificando a hipótese contida neste artigo, o juiz remeterá os autos ao Ministério Público, para os fins do disposto no artigo 10, letra C. Parágrafo 2º. O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos, se entender inadequada a instauração do inquérito. Devolução de autos de inquérito. Artigo 26. Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar, a não ser, inciso 1, mediante requisição do Ministério Público, para diligências por ele consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Inciso 2, por determinação do juiz, antes da denúncia, para o preenchimento de formalidades previstas neste Código, ou para complemento de prova que julgue necessária. Parágrafo único. Em qualquer dos casos, o juiz marcará prazo, não excedente de 20 dias, para restituição dos autos. Suficiência do auto de flagrante delito. Artigo 27. Se por si só for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de corpo de delito no crime, que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena, a remessa dos autos, com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do artigo 20. Dispensa de inquérito. Artigo 28. O inquérito poderá ser dispensado sem prejuízo de diligência requisitada pelo Ministério Público. Alínea A. Quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documento ou outras provas materiais. Alínea B. Nos crimes contra a honra, quando decorrerem de escrito ou publicação, cujo autor esteja identificado. Alínea C. Nos crimes previstos nos artigos 341 e 349 do Código Penal Militar. Título 4, Capítulo único, da Ação Penal Militar e de seu exercício. Promoção da ação penal. Artigo 29. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Obrigatoriedade. Artigo 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver: alínea A. Prova de fato que, em tese, constitua crime. Alínea B. Indícios de autoria. Dependência de requisição do governo.
Artigo 31. Nos crimes previstos nos artigos 136 a 141 do Código Penal Militar, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende de requisição, que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar, pelo Ministério a que o agente estiver subordinado, no caso do artigo 141 do mesmo Código. Quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Comunicação ao Procurador-Geral da República. Parágrafo único. Sem prejuízo dessas disposições, o Procurador-Geral da Justiça Militar dará conhecimento ao Procurador-Geral da República de fato apurado em inquérito, que tenha relação com qualquer dos crimes referidos neste artigo. Proibição de existência da denúncia. Artigo 32. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Exercício do direito de representação. Artigo 33. Qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, indicando-lhe os elementos de convicção. Informações. Parágrafo 1º. As informações, se escritas, deverão estar devidamente autenticadas. Se verbais, serão tomadas por termo perante o juiz, a pedido do órgão do Ministério Público e na presença deste. Requisição de diligências. Parágrafo 2º. Se o Ministério Público as considerar procedentes, dirigir-se-á à autoridade policial militar para que esta proceda às diligências necessárias ao esclarecimento do fato, instaurando inquérito se houver motivo para esse fim. Título 5 do Processo Penal Militar em geral. Capítulo único. Do processo. Direito de ação e defesa. Poder de jurisdição. Artigo 34. O direito de ação é exercido pelo Ministério Público como representante da lei e fiscal de sua execução, e o de defesa pelo acusado, cabendo ao juiz exercer o poder de jurisdição em nome do Estado. Relação processual. Início e extinção. Artigo 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não. Casos de suspensão. Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código. Título 6. Dos juízes auxiliares e partes do processo. Capítulo 1. Do juiz e seus auxiliares. Seção 1. Do juiz. Função do juiz. Artigo 36. O juiz proverá a regularidade do processo e a execução da lei e manterá a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força militar. Parágrafo 1º. Sempre que este Código se refere a juiz, abrange nessa denominação quaisquer autoridades judiciárias singulares e colegiadas, no exercício das respectivas competências atributivas ou processuais. Independência da função. Parágrafo 2º. No exercício das suas atribuições, o juiz não deverá obediência senão nos termos legais, à autoridade judiciária que lhe é superior. Impedimento para exercer a jurisdição. Artigo 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: alínea A, como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau, inclusive. A linha B. Ele próprio houver desempenhado
qualquer das funções ou servido como testemunha. A linha C. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. A linha D. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado. Inexistência de atos. Parágrafo único. Serão considerados inexistentes os atos praticados por juiz impedido nos termos deste artigo. Casos de suspeição do juiz. Artigo 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. A linha A, se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas. A linha B, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. A linha C, se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até segundo grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. A linha D, se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a linha anterior, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas. A linha E, se tiver dado parte oficial do crime. A linha F, se tiver aconselhado qualquer das partes. A linha G, se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes. A linha H, se for presidente, diretor ou administrador da sociedade interessada no processo. A linha I, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Suspeição entre adotante e adotado. Artigo 39. A suspeição entre adotante e adotado será considerada nos mesmos termos da resultante entre ascendente e descendente, mas não se estenderá aos respectivos parentes e cessará no caso de se dissolver o vínculo da adoção. Suspeição por afinidade. Artigo 40. A suspeição ou impedimento decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe deu causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes não funcionará como juiz ou parente afim em primeiro grau, na linha ascendente ou descendente, ou em segundo grau na linha colateral, de quem for parte do processo. Suspeição provocada. Artigo 41. A suspeição não poderá ser decretada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz, ou, de propósito, der motivo para criá-la. Dos auxiliares do juiz, funcionários e serventuários da Justiça. Artigo 42. Os funcionários ou serventuários da Justiça Militar são, nos processos em que funcionam, auxiliares do juiz, a cujas determinações devem obedecer. Escrivão. Artigo 43. O escrivão providenciará para que estejam em ordem e em dia as peças e termos dos processos. Oficial de Justiça. Artigo 44. O oficial de justiça realizará as diligências que lhe atribuir a Lei de Organização Judiciária Militar e as que lhe foram ordenadas por despacho do juiz, certificando o ocorrido no respectivo instrumento, com designação de lugar, dia e hora. Diligências. Parágrafo 1º. As diligências serão feitas durante o dia, em período que medeie entre as 6 e as 18 horas, e sempre que possível na presença de duas testemunhas. Mandados. Parágrafo 2º. Os mandados serão entregues em cartório, logo depois de cumpridos, salvo motivo de força maior. Convocação de substituto. Nomeação ad hoc. Artigo 45. Nos impedimentos do funcionário ou serventuário da Justiça,
o juiz convocará o substituto e, na falta deste, nomeará um ad hoc, que prestará compromisso de bem desempenhar a função, tendo em atenção as ordens do juiz e as determinações de ordem legal. Suspeição de funcionário ou serventuário. Artigo 46. O funcionário ou serventuário de justiça fica sujeito, no que for aplicável, às mesmas normas referentes a impedimento ou suspeição do juiz, inclusive o disposto no artigo 41. Seção 3. Dos peritos e intérpretes. Nomeação de peritos. Artigo 47. Os peritos e intérpretes serão de nomeação do juiz, sem intervenção das partes. Preferência. Artigo 48. Os peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência entre oficiais da ativa, atendida a especialidade. Compromisso legal. Parágrafo único. O perito ou intérprete prestará compromisso de desempenhar a função com obediência à disciplina judiciária e de responder fielmente aos quesitos propostos pelo juiz e pelas partes. Encargo obrigatório. Artigo 49. O encargo de perito ou intérprete não pode ser recusado, salvo motivo relevante que o nomeado justificará para apreciação do juiz. Penalidade em caso de recusa. Artigo 50. No caso de recusa irrelevante, o juiz poderá aplicar multa correspondente até 3 dias de vencimentos, se o nomeado os tiver fixos por exercício de função, ou se isto não acontecer, arbitrá-lo em quantia que irá de 1/10 à metade do maior salário mínimo do país. Casos extensivos. Parágrafo único. Incorrerá na mesma pena o perito ou o intérprete que, sem justa causa, alínea A, deixar de acudir ao chamado da autoridade, alínea B, não comparecer no dia e local designados para o exame, alínea C, não apresentar o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Não comparecimento do perito. Artigo 51. No caso de não comparecimento do perito sem justa causa, o juiz poderá determinar sua apresentação oficiando para esse fim a autoridade militar ou civil competente, quando se tratar de oficial ou de funcionário público. Impedimentos dos peritos. Artigo 52. Não poderão ser peritos ou intérpretes, alínea A, os que estiverem sujeitos à interdição, que os inabilite para o exercício da função pública. Alínea B, os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. Alínea C, os que não tiverem habilitação ou idoneidade para o seu desempenho. Alínea D, os menores de 21 anos. Suspeição de peritos e intérpretes. Artigo 53. É extensivo aos peritos e intérpretes, no que lhes for aplicável o disposto sobre suspeição de juízes. Capítulo 2 das partes. Seção 1 do acusador. Ministério Público. Artigo 54. O Ministério Público é o órgão de acusação no processo penal militar, cabendo ao Procurador-Geral exercê-la nas ações de competência originária no Superior Tribunal Militar e aos procuradores nas ações perante os órgãos judiciários de primeira instância. Pedido de absolvição. Parágrafo único. A função de órgão de acusação não impede ao Ministério Público de opinar pela absolvição do acusado, quando entender que, para aquele efeito, existem fundadas razões de fato ou de direito. Fiscalização e função especial do Ministério Público. Artigo 55. Cabe ao Ministério Público fiscalizar o cumprimento da lei penal militar, tendo em atenção especial o resguardo das normas de hierarquia e disciplina, como bases da organização das Forças Armadas. Independência do Ministério Público. Artigo 56. O Ministério Público desempenhará
as suas funções de natureza processual sem dependência a quaisquer determinações que lhe emanem de decisão ou despacho de autoridade judiciária competente, no uso de atribuição prevista neste Código, e regularmente exercida, havendo no exercício das funções recíproca independência entre os órgãos do Ministério Público e os da ordem judiciária. Subordinação direta ao Procurador-Geral. Parágrafo único. Os procuradores são diretamente subordinados ao Procurador-Geral. Impedimentos. Artigo 57. Não pode funcionar no processo ou membro do Ministério Público. Alínea A. Se nele já houver intervindo seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até terceiro grau inclusive, como juiz defensor do acusado, autoridade policial ou auxiliar da justiça. Alínea B. Se ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções. Alínea C. Se ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Suspeição. Artigo 58. Ocorre a suspeição do membro do Ministério Público. Alínea A. Se for amigo íntimo ou inimigo do acusado ou ofendido. Alínea B. Se ele próprio, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado pelo acusado ou pelo ofendido. Alínea C. Se houver aconselhado ou acusado. Alínea D. Se for tutor ou curador, credor ou devedor do acusado. Alínea E. Se for herdeiro presuntivo ou donatário, ou usufruário de bens do acusado ou de seu empregador. Alínea F. Se for presidente, diretor ou administrador de sociedade ligada de qualquer modo ao acusado. Aplicação extensiva de disposição. Artigo 59. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto nos artigos 39, 40 e 41. Seção 2 do assistente. Habilitação do ofendido como assistente. Artigo 60. O ofendido, seu representante legal e seu sucessor podem habilitar-se a intervir no processo como assistentes do Ministério Público. Representante e sucessor do ofendido. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se representante legal o ascendente ou descendente, tutor ou curador do ofendido, se menor de 18 anos ou incapaz, e sucessor o seu ascendente, descendente ou irmão, podendo qualquer deles, com exclusão dos demais, exercer o encargo ou constituir advogado para esse fim, em atenção à ordem estabelecida neste parágrafo, cabendo ao juiz a designação, se entre eles não houver acordo. Competência para admissão do assistente. Artigo 61. Cabe ao juiz do processo, ouvido o Ministério Público, conceder ou negar a admissão de assistente de acusação. Oportunidade da admissão. Artigo 62. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença, receberá a causa no estado em que se achar. Advogado de ofício como assistente. Artigo 63. Pode ser assistente ou advogado da Justiça Militar, desde que não funcione no processo naquela qualidade ou como procurador de qualquer acusado. Ofendido que for também acusado. Artigo 64. O ofendido que for também acusado no mesmo processo não poderá intervir como assistente, salvo ser absolvido por sentença passada em julgado, e daí em diante. Intervenção do assistente no processo. Artigo 65. Ao assistente será permitido, com a quiescência do juiz e ouvido o Ministério Público, alínea A, propor meios de prova, linha B, requerer perguntas às testemunhas, fazendo depois do procurador, alínea C, apresentar quesitos em perícia determinada pelo juiz ou requerida pelo Ministério Público, alínea D, juntar documentos, alínea E, arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público,
A linha F. Participar do debate oral. Arrolamento de testemunhas e interposição de recursos. Parágrafo 1º. Não poderá arrolar testemunhas, exceto requerer o depoimento das que forem referidas, nem requerer a expedição de precatória ou rogatória, ou diligência que retarde o curso do processo, salvo ao critério do juiz e com audiência do Ministério Público, em se tratando de apuração de fato do qual dependa o esclarecimento do crime. Não poderá, igualmente, impetrar recursos, salvo de despacho que indeferir o pedido de assistência. Efeito do recurso. Parágrafo 2º. O recurso do despacho que indeferir a assistência não terá efeito suspensivo, processando-se em autos apartados. Se provido, o assistente será admitido ao processo, no estado em que este se encontrar. Assistente em processo perante o Superior Tribunal Militar. Parágrafo 3º. Caberá ao relator do feito, em despacho irrecorrível, após audiência do Procurador-Geral, admitir ou não o assistente, em processo de competência originária do Superior Tribunal Militar, nos julgamentos perante esse tribunal. Se o seu presidente consentir, o assistente poderá falar após o Procurador-Geral, por tempo não superior a 10 minutos. Não poderá opor embargos, mas lhe será consentido impugná-los, se oferecidos pela defesa, e depois de o ter feito o Procurador-Geral. Notificação do assistente. Artigo 66. O processo prosseguirá independentemente de qualquer aviso ao assistente, salvo notificação para assistir ao julgamento. Cassação de assistência. Artigo 67. O juiz poderá cassar a admissão do assistente, desde que este tumultue o processo ou infrinja a disciplina judiciária. Não decorrência de impedimento. Artigo 68. Da assistência não poderá decorrer impedimento do juiz, do membro do Ministério Público ou do escrivão, ainda que supervenientes na causa. Nesse caso, o juiz cassará a admissão do assistente, sem prejuízo da nomeação de outro, que não tenha impedimento, nos termos do artigo 60. Seção 3. Do acusado, seus defensores e curadores. Personalidade do acusado. Artigo 69. Considera-se acusado aquele a quem é imputada a prática de infração penal em denúncia recebida. Identificação do acusado. Artigo 70. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará o processo, quando certa sua identidade física, a qualquer tempo, no curso do processo ou da execução da sentença, far-se-á a retificação por termo, nos autos sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Nomeação obrigatória de defensor. Artigo 71. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Constituição de defensor. Parágrafo 1º. A constituição de defensor independerá de instrumento demandado, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por termo nos autos. Defensor dativo. Parágrafo 2º. O juiz nomeará defensor ao acusado que o não tiver, ficando a este ressalvado o direito de, a todo o tempo, constituir outro, de com sua confiança. Defesa própria do acusado. Parágrafo 3º. A nomeação de defensor não obsta ao acusado o direito de a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação, mas o juiz manterá a nomeação salvo recusa expressa do acusado, a qual constará dos autos. Nomeação preferente de advogado. Parágrafo 4º.
é salvo motivo relevante obrigatória a aceitação do patrocínio da causa, se a nomeação recair em advogado. Defesa de praças. Parágrafo 5º. As praças serão defendidas pelo advogado de ofício, cujo patrocínio é obrigatório, devendo preferir a qualquer outro. Proibição de abandono do processo. Parágrafo 6º. O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, a critério do juiz. Sanções no caso de abandono do processo. Parágrafo 7º. No caso de abandono sem justificativa ou de não ser esta aceita, o juiz, em se tratando de advogado, comunicará o fato à seção da Ordem dos Advogados do Brasil, onde estiver escrito, para que a mesma aplique as medidas disciplinares que julgar cabíveis. Em se tratando de advogado de ofício, o juiz comunicará o fato ao presidente do Superior Tribunal Militar, que aplicará ao infrator a punição que no caso couber. Nomeação de curador. Artigo 72. O juiz dará curador ao acusado incapaz. Prerrogativa de posto ou graduação. Artigo 73. O acusado que for oficial ou graduado não perderá, embora sujeito à disciplina judiciária, as prerrogativas do posto ou graduação, se preso ou compelido a apresentar-se em juízo, por ordem da autoridade judiciária, será acompanhado por militar de hierarquia superior à sua. Parágrafo único. Em se tratando de praça que não tiver graduação, será escoltada por graduado ou por praça mais antiga. Não comparecimento de defensor. Artigo 74. A falta de comparecimento do defensor, se motivada, adiará o ato do processo, desde que nele seja indispensável a sua presença, mas, em se repetindo a falta, o juiz lhe dará substituto para efeito do ato, ou se a ausência perdurar, para prosseguir no processo. Direitos e deveres do advogado. Artigo 75. No exercício da sua função no processo, o advogado terá os direitos que lhe são assegurados e os deveres que lhe são impostos pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, salvo disposição em contrário, expressamente prevista neste Código. Impedimentos do defensor. Artigo 76. Não poderá funcionar como defensor o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive do juiz, do membro do Ministério Público ou do escrivão, mas se em idênticas condições qualquer destes for superveniente no processo, tocar-lhe-á o impedimento e não ao defensor, salvo sedativo, caso em que será substituído por outro. Título 7, capítulo único da denúncia. Requisitos da denúncia. Artigo 77. A denúncia conterá: a linha A, a designação do juiz a que se dirigir; a linha B, o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; a linha C, o tempo e o lugar do crime; a linha D, a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível; a linha E, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; a linha F, as razões de convicção ou presunção da delinquência; a linha G, a classificação do crime; a linha H, rol das testemunhas em número não superior a 6, com a indicação da sua profissão e residência, e o dos informantes com a mesma indicação. Dispensa de testemunhas. Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado
se o Ministério Público dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia. Rejeição de denúncia. Artigo 78. A denúncia não será recebida pelo juiz. Alínea A. Se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior. Alínea B. Se o fato narrado não constituir evidentemente crime de competência da Justiça Militar. Alínea C. Se já estiver extinta a punibilidade. Alínea D. Se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador. Preenchimento de requisitos. Parágrafo 1º. No caso da alínea A, o juiz, antes de rejeitar a denúncia, mandará em despacho fundamentado remeter o processo ao órgão do Ministério Público, para que, dentro do prazo de 3 dias contados da data do recebimento dos autos, sejam preenchidos os requisitos que não o tenham sido. Ilegitimidade do acusador. Parágrafo 2º. No caso de ilegitimidade do acusador, a rejeição da denúncia não obstará o exercício da ação penal, desde que promovida depois por acusador legítimo, a quem o juiz determinará a apresentação dos autos. Incompetência do juiz. Declaração. Parágrafo 3º. No caso de incompetência do juiz, este a declarará em despacho fundamentado, determinando a remessa do processo ao juiz competente. Prazo para oferecimento da denúncia. Artigo 79. A denúncia deverá ser oferecida se o acusado estiver preso, dentro do prazo de 5 dias, contados da data do recebimento dos autos, para aquele fim, e dentro do prazo de 15 dias, se o acusado estiver solto. O auditor deverá manifestar-se sobre a denúncia, dentro do prazo de 15 dias. Prorrogação de prazo. Parágrafo 1º. O prazo para oferecimento da denúncia poderá, por despacho do juiz, ser prorrogado ao dobro ou ao triplo em caso excepcional e se o acusado não estiver preso. Parágrafo 2º. Se o Ministério Público não oferecer a denúncia dentro deste último prazo, ficará sujeito à pena disciplinar que no caso couber, sem prejuízo da responsabilidade penal em que incorrer, competindo ao juiz providenciar no sentido de ser a denúncia oferecida pelo substituto legal, dirigindo-se para este fim ao Procurador-Geral, que, na falta ou impedimento do substituto, designará outro procurador. Complementação de esclarecimentos. Artigo 80. Sempre que, no curso do processo, o Ministério Público necessitar de maiores esclarecimentos, de documentos complementares ou de novos elementos de convicção, poderá requisitá-los diretamente de qualquer autoridade militar ou civil, em condições de os fornecer ou requerer ao juiz que os requisite. Extinção da punibilidade. Declaração. Artigo 81. A extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, ouvido o Ministério Público, se deste não for o pedido. Morte do acusado. Parágrafo único. No caso de morte, não se declarará a extinção sem a certidão de óbito do acusado. Título 8. Capítulo único do Foro Militar. Foro Militar em tempo de paz. Artigo 82. O foro militar é especial e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos em tempo de paz. Pessoas sujeitas ao foro militar. Inciso 1. Nos crimes definidos em lei contra as instituições militares ou a segurança nacional. Alínea A. Os militares em situação de atividade e os assemelhados na mesma situação. Alínea B. Os militares da reserva, quando convocados para o serviço ativo.
A linha C, os reservistas, quando convocados e mobilizados em manobras ou no desempenho de funções militares. A linha D, os oficiais e praça das polícias e corpos de bombeiros, militares quando incorporados às Forças Armadas. Crimes funcionais. Inciso 2. Nos crimes funcionais contra a administração militar ou contra a administração da justiça militar, os auditores, os membros do Ministério Público, os advogados de ofício e os funcionários da Justiça Militar. Extensão do foro militar. Parágrafo 1º. O foro militar se estenderá aos militares da reserva, aos reformados e aos civis, nos crimes contra a segurança nacional ou contra as instituições militares como tais definidas em lei. Parágrafo 2º. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra o civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum. Foro Militar em tempo de guerra. Artigo 83. O foro militar, em tempo de guerra, poderá, por lei especial, abranger outros casos, além dos previstos no artigo anterior e seu parágrafo. Assemelhado. Artigo 84. Considera-se assemelhado o funcionário efetivo, ou não, dos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, submetidos a preceito de disciplina militar, em virtude de lei ou regulamento. Título 9, Capítulo 1 da Competência em Geral. Determinação da competência. Artigo 85. A competência do foro militar será determinada, inciso 1, de modo geral. A linha A, pelo lugar da infração. A linha B, pela residência ou domicílio do acusado. A linha C, pela prevenção. Inciso 2. De modo especial, pela sede do lugar de serviço. Na circunscrição judiciária. Artigo 86. Dentro de cada circunscrição judiciária militar, a competência será determinada. A linha A, pela especialização das auditorias. A linha B, pela distribuição. A linha C, por disposição especial deste Código. Modificação da competência. Artigo 87. Não prevalecem os critérios de competência indicados nos artigos anteriores, em caso de: a linha A, conexão ou continência. A linha B, prerrogativa de posto ou função. A linha C, desaforamento. Capítulo 2 da competência pelo lugar da infração. Lugar da infração. Artigo 88. A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração, e, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato da execução. A bordo de navio. Artigo 89. Os crimes cometidos a bordo de navio ou embarcação sob comando militar ou militarmente ocupado em porto nacional, nos lagos e rios fronteiriços ou em águas territoriais brasileiras, serão, nos dois primeiros casos, processados na auditoria da circunscrição judiciária correspondente a cada um daqueles lugares, e, no último caso, na primeira auditoria da Marinha, quando sede na capital do estado da Guanabara. A bordo de aeronave. Artigo 90. Os crimes cometidos a bordo de aeronave militar ou militarmente ocupada, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados pela auditoria da circunscrição em cujo território se verificar o pouso após o crime, e se este se efetuar em lugar remoto ou em tal distância que torne difíceis as diligências, a competência será da auditoria da circunscrição de onde houver partido a aeronave, salvo se ocorrerem os mesmos óbices, casos em que a competência será da auditoria mais próxima da primeira, se na circunscrição houver mais de uma. Crimes fora do território nacional. Artigo 91. Os crimes militares cometidos fora do território nacional
serão de regra processados em auditoria da capital da União, observado, entretanto, o disposto no artigo seguinte. Crimes praticados em parte no território nacional. Artigo 92. No caso de crime militar, somente em parte cometido no território nacional, a competência do foro militar se determina de acordo com as seguintes regras. A linha A. Se iniciada a execução em território estrangeiro, o crime se consumar no Brasil, será competente a auditoria da circunscrição em que o crime tenha produzido ou devia produzir o resultado. A linha B. Se iniciada a execução no território nacional, o crime se consumar fora dele, será competente a auditoria da circunscrição em que houver praticado o último ato ou execução. Diversidade de auditorias ou de sedes. Parágrafo único. Na circunscrição onde houver mais de uma auditoria na mesma sede, obedecer-se-á a distribuição, e se for o caso, a especialização de cada uma. Se as sedes forem diferentes, atender-se-á ao lugar da infração. 3. Da competência pelo lugar da residência ou domicílio do acusado. Residência ou domicílio do acusado. Artigo 93. Se não for conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pela residência ou domicílio do acusado, salvo o disposto no artigo 96. Capítulo 4. Da competência por prevenção. Prevenção. Regra. Artigo 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. Casos em que pode ocorrer. Artigo 95. A competência pela prevenção pode ocorrer, a linha A, quando incerto o lugar da infração, por ter sido praticado na divisa de duas ou mais jurisdições. A linha B, quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições. A linha C, quando se tratar de infração continuada ou permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições. A linha D, quando o acusado tiver mais de uma residência ou não tiver nenhuma, ou forem vários os acusados e com diferentes residências. Capítulo 5. Da competência pela sede do lugar de serviço. Lugar de serviço. Artigo 96. Para o militar em situação de atividade ou assemelhado, na mesma situação, ou para funcionário lotado em repartição militar, o lugar da infração, quando este não puder ser determinado, será o da unidade, navio, força ou órgão onde estiver servindo, não lhe sendo aplicável o critério da prevenção, salvo entre auditorias da mesma sede, atendida a respectiva especialização. Capítulo 6. Da competência pela especialização das auditorias. Auditorias especializadas. Artigo 97. Nas circunscrições onde existirem auditorias especializadas, a competência de cada uma decorre de pertencerem os oficiais e praças sujeitos a processo perante elas aos quadros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, como oficiais, para os efeitos deste artigo. Se compreendem os da ativa, os da reserva, remunerada ou não, e os reformados. Militares de corporações diferentes. Parágrafo único. No processo em que forem acusados militares de corporações diferentes, a competência da auditoria especializada se regulará pela prevenção, mas esta não poderá prevalecer em detrimento de oficial da ativa, se os co-réus forem praças ou oficiais da reserva, ou reformados, ainda que superiores,
nem em detrimento destes, se os corréus forem praças. Capítulo 7 da competência por distribuição. Distribuição. Artigo 98. Quando na sede da circunscrição houver mais de uma auditoria com a mesma competência, esta se fixará pela distribuição. Juízo prevento pela distribuição. Parágrafo único. A distribuição, realizada em virtude de ato anterior à fase judicial do processo, prevenirá o juízo. Capítulo 8 da conexão ou continência. Casos de conexão. Artigo 99. Haverá conexão. Alínea A. Se ocorridas duas ou mais infrações tiverem sido praticadas ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. A linha B. Se no mesmo caso umas infrações tiverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. A linha C. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Casos de continência. Artigo 100. Haverá continência. A linha A. Quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração. A linha B. Na hipótese de uma única pessoa praticar várias infrações em concurso. Regras para a determinação. Artigo 101. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Concurso e prevalência. Inciso 1. No concurso entre jurisdição especializada e acumulativa, preponderará aquela. Inciso 2. No concurso de jurisdições cumulativas. A linha A. Prevalecerá a do lugar da infração, para a qual é combinada pena mais grave. A linha B. Prevalecerá a do lugar onde houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Prevenção. Firmar-se-á a competência pela prevenção nos demais casos, salvo disposição especial deste Código. Categorias. Inciso 3. No concurso de jurisdição de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Unidade do processo. Artigo 102. A conexão e a continência determinarão a unidade do processo salvo. Casos especiais. A linha A. No concurso entre jurisdição militar e a comum. A linha B. No concurso entre jurisdição militar e a do juízo de menores. Jurisdição militar e civil no mesmo processo. Parágrafo único. A separação do processo no concurso entre jurisdição militar e a civil não quebra a conexão para o processo e julgamento no seu foro do militar da ativa, quando este, no mesmo processo, praticar em concurso crime militar e crime comum. Prorrogação de competência. Artigo 103. Em caso de conexão ou continência, o juízo prevalente, na conformidade do artigo 101, terá a sua competência prorrogada para processar as infrações cujo conhecimento de outro modo não lhe competiria. Reunião de processos. Artigo 104. Verificada a reunião dos processos em virtude de conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria, venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará ele competente em relação às demais infrações. Separação de julgamento. Artigo 105.
Separar-se-ão somente os julgamentos. A linha A. Se de vários acusados algum estiver foragido e não puder ser julgado à revelia. A linha B. Se os defensores de dois ou mais acusados não acordarem na suspeição de juiz de conselho de justiça, superveniente para compô-lo por ocasião do julgamento. Separação de processos. Artigo 106. O juiz poderá separar os processos. A linha A. Quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar diferentes. A linha B. Quando for excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão. A linha C. Quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante. Recurso de ofício. Parágrafo 1º. Da decisão de auditor ou de conselho de justiça, em qualquer desses casos, haverá recurso de ofício para o Superior Tribunal Militar. Parágrafo 2º. O recurso a que se refere o parágrafo anterior subirá em translado com as cópias autenticadas das peças necessárias e não terá efeito suspensivo, prosseguindo-se a ação penal em todos os seus termos. Avocação de processo. Artigo 107. Se não obstante a conexão ou a continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade do processo só se dará ulteriormente, para efeito de soma ou de unificação de penas. Título 9. Da competência pela prerrogativa do posto ou da função. Natureza do posto ou função. Artigo 108. A competência por prerrogativa do posto ou da função decorre da sua própria natureza, e não da natureza da infração, e regula-se estritamente pelas normas expressas neste Código. Capítulo 10. Do desaforamento. Caso de desaforamento. Artigo 109. O desaforamento do processo poderá ocorrer: a linha A, no interesse da ordem pública, da justiça ou da disciplina militar; a linha B, em benefício da segurança pessoal do acusado; a linha C, pela impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça, ou quando a dificuldade de constituí-lo ou mantê-lo retarde demasiadamente o curso do processo. Competência do Superior Tribunal Militar. Parágrafo 1º. O pedido de desaforamento poderá ser feito ao Superior Tribunal Militar. Autoridades que podem pedir. A linha A. Pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A linha B. Pelos comandantes de região militar, distrito naval ou zona aérea, ou autoridades que lhe forem superiores, conforme a respectiva jurisdição. A linha C. Pelos conselhos de justiça ou pelo auditor. A linha D, mediante representação do Ministério Público ou do acusado. Justificação do pedido e audiência do Procurador-Geral. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, o pedido deverá ser justificado e sobre ele ouvido o Procurador-Geral, se não provier de representação deste. Audiência a autoridades. Parágrafo 3º. Nos casos das alíneas C e D, o Superior Tribunal Militar, antes da audiência ao Procurador-Geral, ou a pedido deste, poderá ouvir autoridades a que se refere a linha B. Auditoria onde correrá o processo. Parágrafo 4º. Se deferir o pedido, o Superior Tribunal Militar designará a auditoria onde deva ter curso o processo. Revogação do pedido. Artigo 10. O pedido de desaforamento, embora denegado, poderá ser renovado se o justificar motivo superveniente. Títulos 10. Capítulo único. Dos conflitos de competência. Questões atinentes à competência. Artigo 111. As questões atinentes à competência resolver-se-ão assim pela exceção própria, como
pelo conflito positivo ou negativo. Artigo 112. Haverá conflito. Conflito de competência. Inciso 1. Em razão da competência. Positivo. Alínea A. Positivo quando duas ou mais autoridades judiciárias entenderem ao mesmo tempo que lhes cabe conhecer do processo. Negativo. Alínea B. Quando cada uma de duas ou mais autoridades judiciárias entender ao mesmo tempo que cabe à outra conhecer do mesmo processo. Controvérsia sobre função ou separação de processo. Inciso 2. Em razão da unidade de juízo, função ou separação de processos, quando a esse respeito houver controvérsia entre duas ou mais autoridades judiciárias. Suscitantes do conflito. Artigo 113. O conflito poderá ser suscitado, alínea A, pelo acusado, alínea B, pelo órgão do Ministério Público, alínea C, pela autoridade judiciária. Órgão suscitado. Artigo 114. O conflito será suscitado perante o Superior Tribunal Militar, pelos auditores ou os conselhos de justiça, sob a forma de representação e pelas partes interessadas, sob a de requerimento, fundamentados e acompanhados dos documentos comprobatórios, quando o negativo conflito poderá ser suscitado nos próprios autos do processo. Parágrafo único. O conflito suscitado pelo Superior Tribunal Militar será regulado no seu regimento interno. Suspensão da marcha do processo. Artigo 115. Tratando-se de conflito positivo, o relator do feito poderá ordenar desde logo que se suspenda o andamento do processo até a decisão final. Pedido de informações. Prazo requisição de autos. Artigo 116. Expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo-lhes cópia da representação ou requerimento e marcando-lhes prazo para as informações, requisitará, se necessário, os autos em original. Audiência do Procurador-Geral e decisão. Artigo 117. Ouvido o Procurador-Geral, que dará parecer no prazo de 5 dias, contados da data da vista, o Tribunal decidirá o conflito na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência. Remessa de cópias do acórdão. Artigo 118. Proferida a decisão, serão remetidas cópias do acórdão para execução às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que houverem suscitado. Inexistência do recurso. Artigo 119. Da decisão final do conflito não caberá recurso. Avocatória do Tribunal. Artigo 120. O Superior Tribunal Militar, mediante avocatória, restabelecerá sua competência sempre que invadida por juiz inferior. Atribuição ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 121. A decisão de conflito entre a autoridade judiciária da Justiça Militar e a da Justiça Comum será atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Título 11. Capítulo único das questões prejudiciais. Decisão prejudicial. Artigo 122. Sempre que o julgamento da questão de mérito depender de decisão anterior de questão de direito material, a segunda será prejudicial da primeira. Estado civil da pessoa. Artigo 123. Se a questão prejudicial versar sobre o estado civil de pessoa envolvida no processo, o juiz, alínea A, decidirá se a arguição é séria e se está fundada em lei. Alegação irrelevante, alínea B, se entender que a alegação é irrelevante ou que não tem fundamento legal, prosseguirá no feito. Alegação séria e fundada, alínea C, se reputar a alegação séria e fundada, colherá as provas inadiáveis e, em seguida,
suspenderá o processo, até que no juízo civil seja a questão prejudicial dirimida por sentença transitada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição de testemunhas e de outras provas que independam da solução do outro juízo. Suspensão do processo. Condições. Artigo 124. O juiz poderá suspender o processo e aguardar a solução pelo juízo civil de questão prejudicial, que se não relacione com o estado civil das pessoas, desde que, alínea A, tenha sido proposta ação civil para dirimi-la, alínea B, seja ela de difícil solução, alínea C, não envolva direito ou fato cuja prova a lei civil limite. Prazo da suspensão. Parágrafo único. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte, expirado o prazo sem que o juiz do civil tenha proferido decisão. O juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver de fato e de direito toda a matéria da acusação ou da defesa. Autoridades competentes. Artigo 125. A competência para resolver a questão prejudicial caberá, alínea A, ao auditor, se erguida antes de instalado o Conselho de Justiça. Alínea B, ao Conselho de Justiça, em qualquer fase do processo, em primeira instância. Alínea C, ao relator do processo, no Superior Tribunal Militar, se erguida pelo Procurador-Geral ou pelo acusado. Alínea D, a esse tribunal se iniciado o julgamento. Promoção de ação no juízo civil. Artigo 126. Ao juiz ou órgão a que competir a apreciação da questão prejudicial, caberá dirigir-se ao órgão competente do juízo civil para a promoção da ação civil ou prosseguimento da que tiver sido iniciada, bem como de qualquer outra providência que interesse ao julgamento do feito. Providências de ofício. Artigo 127. Ainda que, sem arguição de qualquer das partes, o julgador poderá de ofício tomar as providências referidas nos artigos anteriores. Título 12. Dos incidentes. Capítulo 1. Das exceções em geral. Exceções admitidas. Artigo 128. Poderão ser opostas às exceções de: alínea A, suspeição ou impedimento; alínea B, incompetência de juízo; alínea C, litispendência; alínea D, coisa julgada. Seção 1. Da exceção de suspeição ou impedimento. Precedência da arguição de suspeição. Artigo 129. A arguição de suspeição ou impedimento precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Motivação do despacho. Artigo 130. O juiz que se declarar suspeito ou impedido motivará o despacho. Suspeição de natureza íntima. Parágrafo único. Se a suspeição for de natureza íntima, comunicará os motivos ao auditor corregedor, podendo fazê-lo sigilosamente. Recusa do juiz. Artigo 131. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, fá-lo-á em petição assinada por ela própria, ou seu representante legal, ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as razões acompanhadas de prova documental, ou do rol de testemunhas, que não poderão exceder a duas. Reconhecimento da suspeição alegada. Artigo 132.
Se reconhecer a suspeição ou impedimento, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos o requerimento do recusante, com os documentos que o instruam e, por despacho, se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Arguição de suspeição não aceita pelo juiz. Artigo 133. Não aceitando a suspeição ou impedimento, o juiz mandará autuar em separado o requerimento, dará a sua resposta dentro de 3 dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas. Em seguida, determinará a remessa dos autos apartados, dentro de 24 horas, ao Superior Tribunal Militar, que processará e decidirá a arguição. Juiz do Conselho de Justiça. Parágrafo 1º. Proceder-se-á da mesma forma se o juiz arguido de suspeito for membro de Conselho de Justiça. Manifesta improcedência da arguição. Parágrafo 2º. Se a arguição for de manifesta improcedência, o juiz ou o relator a rejeitará liminarmente. Reconhecimento preliminar da arguição do Superior Tribunal Militar. Parágrafo 3º. Reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o relator, com intimação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações. Nulidade dos atos praticados pelo juiz suspeito. Artigo 134. Julgada procedente a arguição de suspeição ou impedimento, ficarão nulos os atos do processo principal. Suspeição declarada de ministro de Superior Tribunal Militar. Artigo 135. No Superior Tribunal Militar, o ministro que se julgar suspeito ou impedido declara-lo-á em sessão. Se relator ou revisor, a declaração será feita nos autos para nova distribuição. Arguição de suspeição de ministro ou do procurador-geral. Processo. Parágrafo único. Arguida a suspeição ou o impedimento de ministro ou do procurador-geral, o processo, se a alegação for aceita, obedecerá às normas previstas no regimento do tribunal. Suspeição declarada do Procurador-Geral. Artigo 136. Se o Procurador-Geral se der por suspeito ou impedido, delegará a sua função no processo ao seu substituto legal. Suspeição declarada de procurador, perito, intérprete ou auxiliar de justiça. Artigo 137. Os procuradores, os peritos, os intérpretes e os auxiliares de justiça militar poderão motivadamente dar-se por suspeitos ou impedidos nos casos previstos neste Código, os primeiros e os últimos, antes da prática de qualquer ato no processo, e os peritos e intérpretes, logo que nomeados, o juiz apreciará de plano os motivos da suspeição ou impedimento, e se os considerar em termos legais, providenciará imediatamente a substituição. Arguição de suspeição de procurador. Artigo 138. Se arguida a suspeição ou impedimento de procurador, o auditor, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Arguição de suspeição de perito e intérprete. Artigo 139. Os peritos e os intérpretes poderão ser, pelas partes, arguidos de suspeitos ou impedidos, e os primeiros por elas impugnados,
se não preencherem os requisitos de capacidade técnico-profissional para as perícias que, pela sua natureza, os exijam, nos termos dos artigos 52, letra C, e 318. Decisão do plano irrecorrível. Artigo 140. A suspeição, o impedimento ou a impugnação a que se refere o artigo anterior, bem como a suspeição ou impedimento arguidos de serventuário ou funcionário da Justiça Militar, serão decididas pelo auditor, de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata. Declaração de suspeição quando evidente. Artigo 141. A suspeição ou impedimento poderá ser declarada pelo juiz ou tribunal, se evidente nos autos. Suspeição do encarregado do inquérito. Artigo 142. Não se poderá opor suspeição ao encarregado do inquérito, mas deverá este declarar-se suspeito quando ocorrer motivo legal, que lhe seja aplicável. Seção 2 da exceção de incompetência. Oposição da exceção de incompetência. Artigo 143. A exceção de incompetência poderá ser oposta verbalmente ou por escrito, logo após a qualificação do acusado. No primeiro caso, será tomada por termo nos autos. Vista a parte contrária. Artigo 144. Alegada a incompetência do juízo, será dada vista dos autos à parte contrária, para que diga sobre a arguição, no prazo de 48 horas. Aceitação ou rejeição da exceção. Recurso em autos apartados, nulidade de autos. Artigo 145. Se aceita a alegação, os autos serão remetidos ao juízo competente. Se rejeitada, o juiz continuará no feito, mas neste caso caberá recurso em autos apartados para o Superior Tribunal Militar, que, se lhe der provimento, tornará nulos os atos praticados pelo juiz declarado incompetente, devendo os autos do recurso ser anexados aos do processo principal. Alegação antes do oferecimento da denúncia. Recurso nos próprios autos. Artigo 146. O órgão do Ministério Público poderá alegar a incompetência do juízo antes de oferecer a denúncia. A arguição será apreciada pelo auditor, em primeira instância, e no Superior Tribunal Militar, pelo relator, em se tratando de processo originário. Em ambos os casos, se rejeitada a arguição, poderá, pelo órgão do Ministério Público, ser impetrado o recurso, nos próprios autos, para aquele tribunal. Declaração de incompetência de ofício. Artigo 147. Em qualquer fase do processo, se o juiz reconhecer a existência de causa que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos e os remeterá ao juízo competente. Seção 3. Da exceção de litispendência. Litispendência, quando existe, reconhecimento e processo. Artigo 148. Cada feito somente pode ser objeto de um processo, se o auditor ou o Conselho de Justiça reconhecer que o litígio proposto a seu julgamento já pende de decisão em outro processo na mesma auditoria, mandará juntar os novos autos aos anteriores. Se o primeiro processo correr em outra auditoria, para ela serão remetidos os novos autos, tendo-se, porém, em vista a especialização da auditoria e a categoria do Conselho de Justiça. Arguição de litispendência. Artigo 149.
qualquer das partes poderá arguir por escrito a existência de anterior processo sobre o mesmo feito. Instrução do pedido. Artigo 150. A arguição de litispendência será instruída com certidão passada pelo cartório do juízo ou pela Secretaria do Superior Tribunal Militar, perante o qual esteja em curso o outro processo. Prazo para a prova da alegação. Artigo 151. Se o arguente não puder apresentar a prova da alegação, o juiz poderá conceder-lhe prazo para que o faça, ficando-lhe, neste caso, a discrição, suspender ou não o curso do processo. Decisão de plano irrecorrível. Artigo 152. O juiz ouvirá a parte contrária a respeito da arguição e decidirá de plano irrecorrivelmente. Seção 4 da exceção de coisa julgada. Existência de coisa julgada. Arquivamento de denúncia. Artigo 153. Se o juiz reconhecer que o feito sob seu julgamento já foi, quanto ao fato principal, definitivamente julgado por sentença irrecorrível, mandará arquivar a nova renúncia, declarando a razão por que o faz. Arguição de coisa julgada. Artigo 154. Qualquer das partes poderá arguir por escrito a existência de anterior sentença passada em julgado, juntando-lhe certidão. Arguição do acusado. Decisão de plano, recurso de ofício. Parágrafo único. Se a arguição for do acusado, o juiz ouvirá o Ministério Público e decidirá de plano, recorrendo de ofício para o Superior Tribunal Militar, se reconhecer a existência de coisa julgada. Limite de efeito da coisa julgada. Artigo 155. A coisa julgada opera somente em relação às partes, não alcançando quem não foi parte no processo. Capítulo 2. Do incidente de insanidade mental do acusado. Dúvida a respeito de imputabilidade. Artigo 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido à perícia médica. Ordenação de perícia. Parágrafo 1º. A perícia poderá ser ordenada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador ou do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo. Na fase do inquérito, parágrafo 2º, a perícia poderá ser também ordenada na fase do inquérito policial militar, por iniciativa do seu encarregado ou em atenção a requerimento de qualquer das pessoas referidas no parágrafo anterior. Internação para a perícia. Artigo 157. Para efeito da perícia, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou se estiver solto e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado, que o juiz designará. Apresentação do laudo. Parágrafo 1º. O laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 45 dias, que o juiz poderá prorrogar, se os peritos demonstrarem a necessidade de maior lapso de tempo. Entrega dos autos a perito. Parágrafo 2º. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar a entrega dos autos aos peritos, para lhes facilitar a tarefa. A mesma autorização
poderá ser dada pelo encarregado do inquérito no curso deste. Não sustentação do processo e caso excepcional. Artigo 158. A determinação da perícia, quer na fase policial-militar, quer na fase judicial, não sustará a prática de diligências que possam ficar prejudicadas com o adiamento, mas sustará o processo quanto à produção de prova, em que seja indispensável a presença do acusado submetido ao exame pericial. Quesitos pertinentes. Artigo 159. Além de outros quesitos que, pertinentes ao fato, lhes forem oferecidos, e dos esclarecimentos que julgarem necessários, os peritos deverão responder aos seguintes quesitos obrigatórios. A linha A. Se o indiciado ou acusado sofre de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A linha B. Se no momento da ação ou omissão, o indiciado ou acusado se achava em algum dos estados referidos na linha anterior. A linha C. Em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o indiciado ou acusado capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de se determinar de acordo com esse entendimento. A linha D. Se a doença ou deficiência mental do indiciado ou acusado não lhe suprimindo, diminuindo-lhe, entretanto, consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato, ou de autodeterminação quando o praticou. Parágrafo único. No caso de embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, formular-se-ão quesitos congêneres pertinentes ao caso. Inimputabilidade, nomeação de curador, medida de segurança. Artigo 160. Se os peritos concluírem pela inimputabilidade penal do acusado, nos termos do artigo 48, preâmbulo, do Código Penal Militar, o juiz, desde que concorde com a conclusão do laudo, nomear-lhe-á curador. Ele declarará, por sentença, a inimputabilidade, com aplicação da medida de segurança correspondente. Inimputabilidade relativa. Prosseguimento do inquérito ou de processo. Medida de segurança. Parágrafo único. Concluindo os peritos pela inimputabilidade relativa do indiciado ou acusado, nos termos do parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar, o inquérito ou o processo prosseguirá com a presença de defensor, neste último caso, sendo condenatória a sentença, será aplicada a medida de segurança prevista no artigo 113 do mesmo Código. Doença mental superveniente. Artigo 161. Se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficará suspenso, se já iniciados, até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem prejuízo das diligências que possam ser prejudicadas com adiamento. Internação em manicômio. Parágrafo 1º. O acusado poderá, neste caso, ser internado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento congênere. Restabelecimento do acusado. Parágrafo 2º. O inquérito ou o processo retomará o seu curso, desde que o acusado se restabeleça, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença ou a repetição de diligência em que a mesma presença teria sido indispensável. Verificação em autos apartados. Artigo 162. A verificação de insanidade mental ocorrerá em autos apartados que serão apensos ao processo principal somente após a apresentação do laudo. Parágrafo 1º. O exame de sanidade mental, requerido
pela defesa de algum ou alguns dos acusados, não obstará sejam julgados os demais, se o laudo correspondente não houver sido remetido ao Conselho, até a data marcada para o julgamento. Neste caso, aqueles acusados serão julgados oportunamente. Procedimento no inquérito. Parágrafo 2º. Da mesma forma se procederá no curso do inquérito, mas este poderá ser encerrado sem a apresentação do laudo, que será remetido pelo encarregado do inquérito ao juiz, nos termos do parágrafo 2º do artigo 20. Capítulo 3 do incidente de falsidade de documento. Arguição de falsidade. Artigo 163. Arguida a falsidade de documento constante dos autos, o juiz, se o reputar necessário à decisão da causa. Autuação em apartado. Alínea A. Mandará autuar em apartado a impugnação. Em seguida, ouvirá a parte contrária, que no prazo de 48 horas oferecerá a resposta. Prazo para a prova. A linha B. Abrirá dilação probatória num trido, dentro do qual as partes aduzirão a prova de suas alegações. Diligências. A linha C. Conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias, decidindo a final. Reconhecimento, decisão irrecorrível, desanexação do documento. A linha B. Reconhecida a falsidade, por decisão que é irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao Ministério Público. Arguição oral. Artigo 164. Quando a arguição de falsidade se fizer oralmente, o juiz mandará tomá-lo por termo, que será autuado em processo incidente. Por procurador. Artigo 165. A arguição de falsidade feita por procurador exigirá poderes especiais. Verificação de ofício. Artigo 166. A verificação de falsidade poderá proceder-se de ofício. Documento oriundo de outro juízo. Artigo 167. Se o documento reputado falso for oriundo de repartição ou órgão com sede em lugar sob jurisdição de outro juízo, nele se procederá à verificação da falsidade, salvo se esta for evidente, ou puder ser apurada por perícia no juízo do feito criminal. Providências do juiz do feito. Parágrafo único. Caso a verificação deva ser feita em outro juízo, o juiz do feito criminal dará, para aquele fim, as providências necessárias. Sustação do feito. Artigo 168. O juiz poderá sustar o feito até a apuração da falsidade, se imprescindível para a condenação ou absolvição do acusado, sem prejuízo, entretanto, de outras diligências que não dependam daquela apuração. Limite da decisão. Artigo 169. Qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal. Título 13. Das medidas preventivas e assecuratórias. Capítulo 1. Das providências que recaem sobre coisas ou pessoas. Seção 1. Da busca. Espécies de busca. Artigo 170. A busca poderá ser domiciliar ou pessoal. Busca domiciliar. Artigo 171. A busca domiciliar consistirá na procura material portas adentro da casa. Finalidade. Artigo 172. Proceder-se-á à busca domiciliar
quando fundadas razões a autorizarem para: a linha A, prender criminosos; a linha B, apreender coisas obtidas por meios criminosos ou guardadas ilicitamente; a linha C, apreender instrumentos de falsificação ou contrafacção; a linha D, apreender armas e munições e instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; a linha E, descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do acusado; a linha F, apreender correspondência destinada ao acusado ou em seu poder, quando haja fundada suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; a linha G, apreender pessoas vítimas de crime; a linha H, colher elemento de convicção. Compreensão do termo casa. Artigo 173. O termo casa compreende: a linha A, qualquer compartimento habitado; a linha B, aposento ocupado de habitação coletiva; a linha C, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Não compreensão. Artigo 174. Não se compreende no termo casa: a linha A, hotel, hospedaria ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto abertas, salvo a restrição da linha B do artigo anterior; a linha B, taverna, boate, casa de jogo e outras do mesmo gênero; a linha C, a habitação usada como local para a prática de infrações penais. Oportunidade da busca domiciliar. Artigo 175. A busca domiciliar será executada de dia, salvo para acudir vítimas de crime ou desastre. Parágrafo único. Se houver consentimento expresso do morador, poderá ser realizada à noite. Ordem da busca. Artigo 176. A busca domiciliar poderá, ordenada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, ou determinada pela autoridade policial militar. Parágrafo único. O representante do Ministério Público, quando assessor no inquérito ou deste tomar conhecimento, poderá solicitar do seu encarregado a realização da busca. Precedência de mandado. Artigo 177. Deverá ser precedida de mandato a busca domiciliar, que não for realizada pela própria autoridade judiciária ou pela autoridade que presidir o inquérito. Conteúdo do mandado. Artigo 178. O mandado de busca deverá: a linha A, indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome de seu morador ou proprietário, ou no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que a sofrerá ou os sinais que a identifiquem. A linha B, mencionar o motivo e os fins da diligência. A linha C, ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Parágrafo único. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado. Procedimento. Artigo 179. O executor da busca domiciliar procederá da seguinte maneira: presença do morador. Inciso 1. Se o morador estiver presente, a linha A, ler-lhe-á o mandado, ou se for o próprio autor da ordem, identificar-se-á e dirá o que pretende. A linha B, convidá-lo-á a franquear a entrada, sob pena de a forçar, se não for atendido. A linha C, uma vez dentro da casa, se estiver à procura de pessoa ou coisa, convidará o morador a apresentá-la ou exibi-la. A linha D,
Se não for atendido ou se tratar de pessoa ou coisa incerta, procederá à busca. A linha E. Se o morador ou qualquer outra pessoa recalcitrar ou criar obstáculo, usará da força necessária para vencer a resistência ou remover o empecilho, e arrombará, se necessário, quaisquer móveis ou compartimentos em que presumivelmente possam estar as coisas ou pessoas procuradas. Ausência do morador. Inciso 2. Se o morador estiver ausente, a linha A tentará localizá-lo para lhe dar ciência da diligência e aguardará a sua chegada, se puder ser imediata. A linha B. No caso de não ser encontrado o morador, ou não comparecer com a necessária presteza, convidará pessoa capaz que identificará para que conste do respectivo auto a fim de testemunhar a diligência. A linha C entrará na casa arrombando-a se necessário. A linha D fará a busca rompendo, se preciso, todos os obstáculos em móveis ou compartimentos onde, presumivelmente, possam estar as coisas ou pessoas procuradas. Casa desabitada. Inciso 3. Se a casa estiver desabitada, tentará localizar o proprietário, procedendo da mesma forma como no caso de ausência do morador. Rompimento de obstáculo. Parágrafo 1º. O rompimento de obstáculo deve ser feito com o menor dano possível à coisa, ou compartimento passível da busca, providenciando-se, sempre que possível, a intervenção de serralheiro ou outro profissional habilitado, quando se tratar de remover ou desmontar fechadura, ferrolho, peça de segredo ou qualquer outro aparelhamento que impeça a finalidade da diligência. Reposição. Parágrafo 2º. Os livros, documentos, papéis e objetos que não tenham sido apreendidos devem ser repostos nos seus lugares. Parágrafo 3º. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores, mais do que o indispensável ao bom êxito da diligência. Busca pessoal. Artigo 180. A busca pessoal consistirá na procura material, feita nas vestes, pastas, malas e outros objetos que estejam com a pessoa revistada, e, quando necessário, no próprio corpo. Revista pessoal. Artigo 181. Proceder-se-á à revista quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo: a linha A, instrumento ou produto do crime; a linha B, elementos de prova. Revista independentemente de mandado. Artigo 182. A revista independente de mandato. A linha A, quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser presa. A linha B, quando determinada no curso da busca domiciliar. A linha C, quando ocorrer o caso previsto na linha A do artigo anterior. A linha D, quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo objetos ou papéis que constituam corpo de delito. A linha E, quando feita na presença da autoridade judiciária ou do presidente do inquérito. Busca em mulher. Artigo 183. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Busca no curso do processo ou do inquérito. Artigo 184. A busca domiciliar ou pessoal por mandado será, no curso do processo, executada por oficial de justiça ou no curso do inquérito por oficial designado pelo encarregado no inquérito, atendida a hierarquia do posto ou graduação de quem a sofrer, se militar. Requisição à autoridade civil. Parágrafo único.
A autoridade militar poderá requisitar da autoridade Polícia Civil a realização da busca. Seção 2 da apreensão. Apreensão de pessoas ou coisas. Artigo 185. Se o executor da busca encontrar as pessoas ou coisas a que se referem os artigos 172 e 181, deverá apreendê-las. Falo-á igualmente de armas ou objetos pertencentes às Forças Armadas ou de uso exclusivo de militares, quando estejam em posse indevida, ou seja, incerta a sua propriedade. Correspondência aberta. Parágrafo 1º. A correspondência aberta ou não, destinada ao indiciado ou ao acusado, ou em seu poder, será apreendida se houver fundadas razões para suspeitar que pode ser útil à elucidação do fato. Documento em poder do defensor. Parágrafo 2º. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor, do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Território de outra jurisdição. Artigo 186. Quando para apreensão o executor for em seguimento de pessoa ou coisa, poderá penetrar em território sujeito a outra jurisdição. Parágrafo único. Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento de pessoa ou coisa, quando, alínea A, tendo conhecimento de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. Alínea B, ainda que não a tenham avistado, mas forem em seu encalço, sabendo por informações fidedignas ou circunstâncias judiciárias que estas sendo removida ou transportada em determinada direção. Apresentação à autoridade local. Artigo 187. O executor que entrar em território de jurisdição diversa deverá, conforme o caso, apresentar-se à respectiva autoridade civil ou militar perante a qual se identificará. A apresentação poderá ser feita após diligência, se a urgência desta não permitir solução de continuidade. Pessoa sob custódia. Artigo 188. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Requisitos do auto. Artigo 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução. Conteúdo do auto. Parágrafo único. Constarão do auto ou dele farão parte em anexo devidamente rubricado pelo executor da diligência a relação e descrição das coisas apreendidas, com a especificação. Alínea A. Se máquinas, veículos, instrumentos ou armas, da sua marcha e tipo, e se possível da sua origem, número e data da fabricação. Alínea B. Se livros, ou respectivo título e o nome do autor. Alínea C. Se documentos, a sua natureza. Seção 3 da restituição. Restituição de coisas. Artigo 190. As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Parágrafo 1º. As coisas a que se referem o artigo 109, inciso 2, letra A, e o artigo 119,
inciso 1 e 2 do Código Penal Militar, não poderão ser restituídas em tempo algum. Parágrafo 2º. As coisas que se refere o artigo 109, inciso 2, a letra B, do Código Penal Militar, poderão ser restituídas somente ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Ordem de restituição. Artigo 191. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial militar ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que: a linha A coisa apreendida não seja irrestituível, na conformidade do artigo anterior. A linha B não interesse mais ao processo. A linha C não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Direito duvidoso. Artigo 192. Se duvidoso o direito do reclamante, somente em juízo poderá ser decidido, autuando-se o pedido em apartado e assinando-se o prazo de 5 dias para a prova, fim do qual o juiz decidirá, cabendo da decisão recurso para o Superior Tribunal Militar. Questão de alta indagação. Parágrafo único. Se a autoridade judiciária militar entender que a matéria é de alta indagação, remeterá o reclamante para o juízo civil, continuando as coisas apreendidas até que se resolva a controvérsia. Coisa em poder de terceiro. Artigo 193. Se a coisa houver sido apreendida em poder de terceiro de boa-fé, proceder-se-á da seguinte maneira: a linha A. Se a restituição for pedida pelo próprio terceiro, o juiz do processo poderá ordená-la, se estiverem preenchidos os requisitos do artigo 191. A linha B. Se pedida pelo acusado ou pelo lesado, e também pelo terceiro, o incidente autuar-se-á em apartado, e os reclamantes terão, em conjunto, o prazo de 5 dias para apresentar provas e o de 3 dias para razoar, findos os quais o juiz decidirá, cabendo da decisão, recurso para o Superior Tribunal Militar. Persistência de dúvida. Parágrafo 1º. Se persistir dúvida quanto à propriedade da coisa, os reclamantes serão remetidos para o juízo civil, onde se decidirá aquela dúvida, com efeito sobre a restituição no juízo militar, salvo se motivo superveniente não tornar a coisa irrestituível. Nomeação de depositário. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária militar poderá, se assim julgar conveniente, nomear depositário idôneo para a guarda da coisa até que se resolva a controvérsia. Audiência do Ministério Público. Artigo 194. O Ministério Público será sempre ouvido em pedido ou incidente de restituição. Parágrafo único. Salvo o caso previsto no artigo 195, caberá recurso com efeito suspensivo para o Superior Tribunal Militar, do despacho do juiz que ordenar a restituição da coisa. Coisa deteriorável. Artigo 195. Tratando-se de coisa facilmente deteriorável, será avaliada e levada a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado em estabelecimento oficial de crédito determinado em lei. Sentença condenatória. Artigo 196. Decorrido o prazo de 90 dias após o trânsito em julgado de sentença condenatória, proceder-se-á da seguinte maneira em relação aos bens apreendidos. Destino das coisas. A linha A. Os referidos no artigo 109, inciso 2, letra A, do Código Penal Militar serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal ou entregues às Forças Armadas se lhe interessarem. A linha B. Quaisquer outros bens serão avaliados e vendidos em leilão público, recolhendo-se ao fundo da organização militar
correspondente ao Conselho de Justiça, o que não couber ao lesado ou terceiro de boa-fé. Destino em caso de sentença absolutória. Artigo 197. Transitando em julgado sentença absolutória, proceder-se-á da seguinte maneira: alínea A. Se houver sido decretado o confisco. Código de Penal Militar, artigo 119. Observar-se-á o disposto na letra A do artigo anterior. Letra B. Nos demais casos, as coisas serão restituídas àquele que quem houverem sido apreendidas. Venda em leilão. Artigo 198. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro do prazo de 90 dias, a contar da data em que se transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados por quem de direito, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juiz de ausentes. Capítulo 2. Das providências que recaem sobre coisas. Seção 1. Do sequestro. Bens sujeitos a sequestro. Artigo 199. Estão sujeitos a sequestro os bens adquiridos com os proventos da infração penal, quando destas haja resultado, de qualquer modo, lesão a patrimônio sob administração militar, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros, por qualquer forma de alienação, ou por abandono ou renúncia. Parágrafo 1º. Estão igualmente sujeitos a sequestro os bens de responsáveis por contrabando ou outro ato ilícito em aeronave ou embarcação militar, em proporção aos prejuízos e riscos por estas sofridos, bem como os dos seus tripulantes, que não tenham participado da prática do ato ilícito. Bens insuscetíveis de sequestro. Parágrafo 2º. Não poderão ser sequestrados bens, a respeito dos quais haja decretado de desapropriação da União, do Estado ou do município, se anterior à data em que foi praticada a infração penal. Requisito para o sequestro. Artigo 200. Para a decretação do sequestro, é necessária a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Fases da sua determinação. Artigo 201. A autoridade judiciária militar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo e antes da denúncia, se o solicitar com fundado motivo, o encarregado do inquérito. Providências a respeito. Artigo 202. Realizado o sequestro, a autoridade judiciária militar providenciará: alínea A. Se de imóvel, a sua inscrição no registro de imóveis. Linha B. Se de coisa móvel, o seu depósito sob guarda de depositário nomeado para esse fim. Autuação em embargos. Artigo 203. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos, assim do indiciado ou acusado, como de terceiro, sob os fundamentos de: inciso 1. Se forem do indiciado ou acusado. Alínea A. Não ter ele adquirido a coisa com os proventos da infração penal. Alínea B. Não ter havido lesão a patrimônio sob administração militar. Inciso 2. Se de terceiro. Alínea A. Haver adquirido a coisa em data anterior à da infração penal praticada pelo indiciado ou acusado. Alínea B. Havê-la em qualquer tempo adquirido de boa-fé. Prova, decisão, recurso. Parágrafo 1º. Apresentada a prova da alegação dentro em 10 dias e ouvido o Ministério Público, a autoridade judiciária militar decidirá de plano, aceitando ou rejeitando os embargos, cabendo da decisão recurso para o Superior Tribunal Militar. Remessa ao juízo civil. Parágrafo 2º.
Se a autoridade judiciária militar entender que se trata de matéria de alta indagação, remeterá o embargante para juízo civil e manterá o sequestro até que seja dirimida a controvérsia. Parágrafo 3º. Da mesma forma, procederá desde logo, se não se tratar de lesão ao patrimônio sob administração militar. Levantamento do sequestro. Artigo 204. O sequestro será levantado no juízo penal militar. A linha A. Se forem aceitos os embargos ou negado provimento ao recurso da decisão que os aceitou. A linha B. Se a ação penal não for movida no prazo de 60 dias contado da data em que foi instaurado o inquérito. A linha C. Se o terceiro a quem tiverem sido transferidos os bens prestar caução real ou fidejussória, que assegure a aplicação do disposto no artigo 109, inciso 1 e 2, letra B, do Código Penal Militar. A linha D. Se for julgada extinta a ação penal ou absolvido ou acusado por sentença irrecorrível. Sentença condenatória, avaliação da venda. Artigo 205. Transitada em julgado a sentença condenatória, a autoridade judiciária militar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público. Recolhimento de dinheiro. Parágrafo 1º. Do dinheiro apurado, recolher-se-á ao Tesouro Nacional, o que se destinar a ressarcir prejuízo ao patrimônio sob administração militar. Parágrafo 2º. O que não se destinar a esse fim será restituído a quem de direito, se não houver controvérsia. Se esta existir, os autos de sequestro serão remetidos ao juízo civil, a cuja disposição passará o saldo apurado. Seção 2 da hipoteca legal. Bens sujeitos à hipoteca legal. Artigo 206. Estão sujeitos à hipoteca legal os bens imóveis do acusado, para satisfação do dano causado pela infração penal ao patrimônio sob administração militar. Inscrição e especialização da hipoteca. Artigo 207. A inscrição e a especialização da hipoteca legal serão requeridas à autoridade judiciária militar pelo Ministério Público em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração penal e indícios suficientes de autoria. Estimação do valor da obrigação e do imóvel. Artigo 208. O requerimento estimará o valor da obrigação resultante do crime, bem como indicará e estimará o imóvel ou imóveis que ficarão especialmente hipotecados. Será instruído com os dados em que se fundarem as estimativas e com os documentos comprobatórios do domínio. Arbitramento. Artigo 209. Pedida a especialização, a autoridade judiciária militar mandará arbitrar o montante da obrigação resultante do crime e avaliar o imóvel ou imóveis indicados, nomeando perito idôneo para esse fim. Parágrafo 1º. Ouvidos o acusado e o Ministério Público, no prazo de 3 dias, cada um, a autoridade judiciária militar poderá corrigir o arbitramento do valor da obrigação, se lhe parecer excessivo ou deficiente. Liquidação após a condenação. Parágrafo 2º. O valor da obrigação será liquidado definitivamente após a condenação, podendo ser requerido novo arbitramento, se o acusado ou o Ministério Público não se conformar com o anterior à sentença condenatória. Oferecimento de caução. Parágrafo 3º. Se o acusado oferecer caução suficiente, real ou fidejussória, a autoridade judiciária militar poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca. Limite da inscrição.
Parágrafo 4º. Somente deverá ser autorizada a inscrição da hipoteca dos imóveis necessários à garantia da obrigação. Processos em autos apartados. Artigo 210. O processo da inscrição e especialização correrá em autos apartados. Recurso. Parágrafo 1º. Da decisão que a determinar, caberá recurso para o Superior Tribunal Militar. Parágrafo 2º. Se o caso comportar questão de autoindagação, o processo será remetido ao juízo civil para a decisão. Imóvel clausulado de inalienabilidade. Artigo 211. A hipoteca legal não poderá recair em imóvel com cláusula de inalienabilidade. Caso de hipoteca anterior. Artigo 212. No caso de hipoteca anterior ao fato delituoso, não ficará prejudicado o direito do patrimônio sob a administração militar, a constituição da hipoteca legal, que se considerará segunda hipoteca, nos termos da Lei Civil. Renda dos bens hipotecados. Artigo 213. Das rendas dos bens sob hipoteca legal, poderão ser fornecidos recursos arbitrados pela autoridade judiciária militar para a manutenção do acusado e de sua família. Cancelamento da inscrição. Artigo 214. A inscrição será cancelada, alínea A, se, depois de feita, o acusado oferecer caução suficiente, real ou fidejussória. Alínea B, se for julgada extinta a ação penal ou absolvido o acusado por sentença irrecorrível. Seção 3 do arresto. Bens sujeitos a arresto. Artigo 215. O arresto de bens do acusado poderá ser decretado pela autoridade judiciária militar para satisfação do dano causado pela infração penal ao patrimônio sob a administração militar. Alínea A. Se imóveis para evitar artifício fraudulento que os transfira ou grave antes da inscrição e especialização da hipoteca legal. Alínea B. Se móveis e representarem valor apreciável, tentar ocultá-los ou deles tentar realizar tradição que burle a possibilidade da satisfação do dano, referida no preâmbulo deste artigo. Revogação do arresto. Parágrafo 1º. Em se tratando de imóvel, o arresto será revogado se dentro em 15 dias contados da sua decretação não for requerida a inscrição e especialização da hipoteca legal. Na fase do inquérito. Parágrafo 2º. O arresto poderá ser pedido ainda na fase do inquérito. Preferência. Artigo 216. O arresto recairá de preferência sobre imóvel e somente este estenderá o bem móvel se aquele não tiver valor suficiente para assegurar a satisfação do dano. Em qualquer caso, o arresto somente será decretado quando houver certeza da infração e fundada suspeita da sua autoria. Bens insuscetíveis de arresto. Artigo 217. Não é permitido arrestar bens que, de acordo com a lei civil, sejam insuscetíveis de penhora ou de qualquer modo signifiquem conforto indispensável ao acusado e à sua família. Coisas deterioráveis. Artigo 218. Se os bens móveis arrestados forem coisas facilmente deterioráveis, serão levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado em conta corrente de estabelecimento de crédito oficial. Processos em autos apartados. Artigo 219. O processo de arresto correrá em autos apartados, admitindo embargos,
se tratar de coisa móvel, com recurso para o Superior Tribunal Militar da decisão que os aceitar ou negar. Disposições de sequestro. Parágrafo único. No processo de arresto, seguir-se-ão as disposições a respeito do sequestro, no que forem aplicáveis. Capítulo 3. Das providências que recaem sobre pessoas. Seção 1. Da prisão provisória. Disposições gerais. Definição. Artigo 220. Prisão provisória é a que ocorre durante o inquérito ou no curso do processo, antes da condenação definitiva. Legalidade da prisão. Artigo 221. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade competente. Comunicação ao juiz. Artigo 222. A prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente levada ao conhecimento da autoridade judiciária competente, com a declaração do local onde a mesma se acha sob custódia e se esta ou não incomunicável. Prisão de militar. Artigo 223. A prisão de militar deverá ser feita por outro militar, de posto ou graduação superior, ou se igual, mais antigo. Relaxamento da prisão. Artigo 224. Se ao tomar conhecimento da comunicação, a autoridade judiciária verificar que a prisão não é legal, deverá relaxá-la imediatamente. Expedição de mandado. Artigo 225. A autoridade judiciária ou o encarregado do inquérito que ordenar a prisão fará expedir em duas vias o respectivo mandado, com os seguintes requisitos. Requisitos: alínea A. Será lavrado pelo escrivão do processo ou do inquérito ou ad hoc e assinado pela autoridade que ordenar a expedição. Alínea B. Designará a pessoa sujeita à prisão com respectiva identificação e moradia, se possível. A linha C mencionará o motivo da prisão. A linha D designará o executor da prisão. Assinatura do mandado. Parágrafo único. Uma das vias ficará em poder do preso, que assinará a outra, e se não quiser ou não puder fazê-lo, certificá-lo-á o executor do mandado na própria via deste. Tempo e lugar da captura. Artigo 226. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as garantias relativas à inviolabilidade do domicílio. Desdobramento do mandado. Artigo 227. Para cumprimento do mandado, a autoridade policial militar ou a judiciária poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo em cada um deles ser fielmente reproduzido o teor original. Expedição de precatório ou ofício. Artigo 228. Se o capturando estiver em lugar estranho à jurisdição do juiz que ordenar a prisão, mas em território nacional, a captura será pedida por precatória, da qual constará o mesmo que se contém nos mandatos de prisão. No recurso do inquérito policial militar, a providência será solicitada pelo seu encarregado, com os mesmos requisitos, mas por meio de ofício ao comandante da região militar, distrito naval ou zona aérea, respectivamente. Via telegráfica ou radiográfica. Parágrafo único. Havendo urgência, a captura poderá ser requisitada por via telegráfica ou radiográfica, autenticada à firma da autoridade requisitante, o que se mencionará no despacho. Captura no estrangeiro. Artigo 229. Se o capturando estiver no estrangeiro, a autoridade judiciária se dirigirá ao Ministro da Justiça,
para que por via diplomática sejam tomadas as providências que no caso couberem. Artigo 230. A captura se fará, caso de flagrante, alínea A, em caso de flagrante pela simples voz de prisão. Caso demandado, alínea B, em caso demandado pela entrega ao capturando de uma das vias e consequente voz de prisão dada pelo executor que se identificará. Recaptura. Parágrafo único. A recaptura do indiciado ou acusado evadido independe de prévia ordem da autoridade e poderá ser feita por qualquer pessoa. Captura em domicílio. Artigo 231. Se o executor verificar que o capturando se encontra em alguma casa, ordenará ao dono dela que o entregue, exibindo-lhe o mandado de prisão. Caso de busca. Parágrafo único. Se o executor não tiver certeza da presença do capturando na casa, poderá proceder à busca, para a qual, entretanto, será necessária a expedição do respectivo mandado, a menos que o executor seja a própria autoridade competente para expedi-lo. Recusa da entrega do capturando. Artigo 232. Se não for atendido, o executor convocará duas testemunhas e procederá da seguinte forma: alínea A. Sendo dia, entrará à força na casa, arrombando-lhe a porta, se necessário. Linha B, sendo noite, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanhãs arrombar-lhe-á a porta, efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar à entrega do capturando será levado à presença da autoridade, para que contra ele se proceda, como de direito, se sua ação configurar infração penal. Flagrante no interior de casa. Artigo 233. No caso de prisão em flagrante, que se deva efetuar no interior de casa, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável. Emprego de força. Artigo 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para a defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. Emprego de algemas. Parágrafo 1º. O emprego de algemas deve ser evitado desde que não haja perigo de fuga ou de agressão de parte do preso, e de modo algum será permitido nos presos a que se refere o artigo 242. Uso de armas. Parágrafo 2º. O recurso ao uso de armas só se justifica quando absolutamente necessário, para vencer a resistência ou proteger a incolumidade do executor, da prisão ou a do auxiliar seu. Captura fora da jurisdição. Artigo 235. Se o indiciado ou acusado, sendo perseguido, passar a território de outra jurisdição, observar-se-á, no que for aplicável, o disposto nos artigos 186, 187 e 188. Cumprimento de precatória. Artigo 236. Ao receber precatória para a captura de alguém, cabe ao auditor de precado, alínea A, verificar a autenticidade e a legalidade do documento. Alínea B, se o reputar perfeito, apor-lhe ou cumpra-se, expedir-lhe mandado de prisão. Alínea C, cumprida a ordem, remeter a precatória e providenciar a entrega do preso ao juiz deprecante. Remessa dos autos a outro juiz. Parágrafo único. Se o juiz deprecado verificar que o capturando se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz militar, remeter-lhe-á os autos da precatória.
Se não tiver notícia do paradeiro do capturando, devolverá os autos ao juiz deprecante. Entrega de preso. Formalidades. Artigo 237. Ninguém será recolhido à prisão sem que o responsável pela custódia seja entregue cópia do respectivo mandado, assinada pelo executor, ou apresentada guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso, com declaração do dia, hora, lugar da prisão. Recibo. Parágrafo único. O recibo será passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Transferência de prisão. Artigo 238. Nenhum preso será transferido de prisão sem que o responsável pela transferência faça devida comunicação à autoridade judiciária que ordenou a prisão, nos termos do artigo 18. Recolhimento à nova prisão. Parágrafo único. O preso transferido deverá ser recolhido à nova prisão com as mesmas formalidades previstas no artigo 237 e seu parágrafo único. Separação de prisão. Artigo 239. As pessoas sujeitas à prisão provisória deverão ficar separadas das que estiverem definitivamente condenadas. Local da prisão. Artigo 240. A prisão deve ser em local limpo e arejado, onde o detento possa repousar durante a noite, sendo proibido o seu recolhimento à masmorra, solitária ou cela, onde não penetre a luz do dia. Respeito à integridade do preso e assistência. Artigo 241. Impõe-se à autoridade responsável pela custódia o respeito à integridade física e moral do detento, que terá direito à presença de pessoa da sua família e à assistência religiosa, pelo menos uma vez por semana, em dia previamente marcado, salvo durante o período de incomunicabilidade, bem como a assistência de advogado, que indicar nos termos do artigo 71, ou se estiver impedido de fazê-lo, a do que for indicado por seu cônjuge, ascendente ou descendente. Parágrafo único. Se o detento necessitar de assistência para o tratamento de saúde, ser-lhe-á prestada por médico militar. Prisão especial. Artigo 242. Serão recolhidos a quartel ou à prisão especial à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão, antes de condenação irrecorrível. A linha A, os ministros de Estado. A linha B, os governadores ou interventores de estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia. A linha C, os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das Assembleias Legislativas dos Estados. A linha D, os cidadãos inscritos no livro de mérito das ordens militares ou civis reconhecidas em lei. A linha E, os magistrados. A linha F, os oficiais das Forças Armadas, das polícias e dos corpos de bombeiros militares, inclusive os da reserva, remunerado ou não, e os reformados. A linha G, os oficiais da Marinha Mercante Nacional. A linha H, os diplomados por faculdade ou Instituto Superior de Ensino Nacional. A linha I, os ministros do Tribunal de Contas. A linha J, os ministros de confissão religiosa. Prisão de praças. Parágrafo único. A prisão de praças especiais e a de graduados atenderá aos respectivos graus de hierarquia. Seção 2. Da prisão em flagrante. Pessoas que efetuam prisão em flagrante. Artigo 243. Qualquer pessoa poderá, e os militares deverão, prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja, encontrado em flagrante delito. Sujeição a flagrante delito. Artigo 244. Considera-se em flagrante delito aquele que, a linha A, está cometendo o crime
A linha B acaba de cometê-lo. A linha C é perseguido logo após o fato delituoso, em situação que faça acreditar ser ele o seu autor. A linha D é encontrado logo depois com instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso. Infração permanente. Parágrafo único. Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Lavratura do auto. Artigo 245. Apresentado o preso ao comandante ou ao oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou autoridade correspondente, ou a autoridade judiciária, será para qualquer deles ouvido o condutor e as testemunhas que o acompanharem, bem como inquirido ou indiciado sobre a imputação que lhe é feita, e especialmente sobre o lugar e hora em que o fato aconteceu, lavrando-se de tudo auto, que será por todos assinado. Parágrafo 1º. Em se tratando de menor inimputável, será apresentado imediatamente ao juiz de menores. Ausência de testemunhas. Parágrafo 2º. A falta de testemunhas não impedirá o auto de prisão em flagrante, que será assinado por duas pessoas, pelo menos que hajam testemunhado a apresentação do preso. Recusa ou impossibilidade de assinatura do auto. Parágrafo 3º. Quando a pessoa conduzida se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto será assinado por duas testemunhas, que lhe tenham ouvido a leitura na presença do indiciado, do condutor e das testemunhas do fato delituoso. Designação de escrivão. Parágrafo 4º. Sendo o auto presidido por autoridade militar, designará esta para exercer as funções do escrivão um capitão, capitão-tenente, primeiro ou segundo-tenente, se o indiciado for oficial. Nos demais casos, poderá designar um subtenente, suboficial ou sargento. Falta ou impedimento de escrivão. Parágrafo 5º. Na falta ou impedimento de escrivão ou das pessoas referidas no parágrafo anterior, a autoridade designará para lavrar o auto qualquer pessoa idônea que para esse fim prestará o compromisso legal. Recolhimento à prisão. Diligências. Artigo 246. Se das respostas resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida, a autoridade mandará recolhê-la à prisão, procedendo-se imediatamente, se for o caso, a exame de corpo de delito, a busca e apreensão dos instrumentos do crime e a qualquer outra diligência necessária ao seu esclarecimento. Nota de culpa. Artigo 247. Em 24 horas após a prisão, será dada ao preso nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Recibo de nota de culpa. Parágrafo 1º. Da nota de culpa, o preso passará o recibo que será assinado por duas testemunhas quando ele não souber, não puder ou não quiser assinar. Relaxamento da prisão. Parágrafo 2º. Se, ao contrário da hipótese prevista no artigo 246, a autoridade militar ou judiciária verificar a manifesta inexistência de infração penal militar ou não participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão. Em se tratando de infração penal comum,
remeterá o preso à autoridade civil competente. Registro das ocorrências. Artigo 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer, será lavrado auto ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos praticados. Fato praticado em presença da autoridade. Artigo 249. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra ela, no exercício de suas funções, deverá ela própria prender e autuar em flagrante o infrator, mencionando a circunstância. Prisão em lugar não sujeito à administração militar. Artigo 250. Quando a prisão em flagrante for efetuada em lugar não sujeito à administração militar, o auto poderá ser lavrado por autoridade civil ou pela autoridade militar do lugar mais próximo daquele em que ocorrer a prisão. Remessa do auto de flagrante ao juiz. Artigo 251. O auto de prisão em flagrante deve ser remetido imediatamente ao juiz competente, se não tiver sido lavrado por autoridade judiciária, e no máximo dentro de 5 dias, se depender de diligência prevista no artigo 246. Passagem do preso à disposição do juiz. Parágrafo único. Lavrado o auto de flagrante delito, o preso passará imediatamente à disposição da autoridade judiciária competente para conhecer do processo. Devolução do auto. Artigo 252. O auto poderá ser mandado ou devolvido à autoridade militar pelo juiz, ou a requerimento do Ministério Público, se novas diligências forem julgadas necessárias ao esclarecimento do fato. Concessão de liberdade provisória. Artigo 253. Quando o juiz verificar seu auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições dos artigos 35, 38, observado o disposto no artigo 40 e dos artigos 39 e 42 do Código Penal Militar, poderá conceder ao indiciado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogar a concessão. Seção 3. Da prisão preventiva. Competência e requisitos para a decretação. Artigo 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo os requisitos seguintes: a linha A, prova do fato delituoso; a linha B, indícios suficientes de autoria. No Superior Tribunal Militar, parágrafo único. Durante a instrução de processo originário do Superior Tribunal Militar, a decretação compete ao relator. Casos de decretação. Artigo 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: a linha A, garantia da ordem pública; a linha B, conveniência da instrução criminal; a linha C, periculosidade do indiciado ou acusado; a linha D, segurança da aplicação da lei penal militar; a linha E, exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Fundamentação do despacho. Artigo 256. O despacho que decretar ou denegar a prisão preventiva será sempre fundamentado e, da mesma forma,
o seu pedido ou requisição, que deverá preencher as condições previstas nas letras A e B do artigo 254. Desnecessidade da prisão. Artigo 257. O juiz deixará de decretar a prisão preventiva quando, por qualquer circunstância evidente dos autos ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe de qualquer modo a ação da justiça. Modificação de condições. Parágrafo único. Essa decisão poderá ser revogada a todo o tempo, desde que se modifique qualquer das condições previstas neste artigo. Proibição. Artigo 258. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato nas condições dos artigos 35 e 38, observado o disposto no artigo 40 e dos artigos 39 e 42 do Código Penal Militar. Revogação e nova decretação. Artigo 259. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivos para que subsista, bem como, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. A prorrogação da prisão preventiva dependerá de prévia audiência do Ministério Público. Execução da prisão preventiva. Artigo 260. A prisão preventiva executar-se-á por mandado, com os requisitos do artigo 225, se o indiciado ou acusado já se achar detido, será notificado do despacho, que há decretar pelo escrivão do inquérito ou do processo que o certificará nos autos. Passagem à disposição do juiz. Artigo 261. Decretada a prisão preventiva, o preso passará à disposição da autoridade judiciária, observando-se o disposto no artigo 237. Capítulo 4. Do comparecimento espontâneo. Tomada de declarações. Artigo 262. Comparecendo espontaneamente o indiciado ou acusado, tomar-se-ão por termo as declarações que fizer. Se o comparecimento não ceder perante a autoridade judiciária, a esta serão apresentados o termo e o indiciado ou acusado para que delibere acerca da prisão preventiva ou de outra medida que entender cabível. Parágrafo único. O termo será assinado por duas testemunhas presenciais do ocorrido, e se o indiciado ou acusado não souber ou não puder assinar, sê-lo-á por uma pessoa a seu rogo, além das testemunhas mencionadas. Capítulo 5. Da menagem. Competência e requisitos para a concessão. Artigo 263. A menagem poderá ser concedida pelo juiz nos crimes cujo máximo da pena privativa de liberdade não exceda 4 anos, tendo-se, porém, em atenção à natureza do crime e os antecedentes do acusado. Lugar da menagem. Artigo 264. A menagem a militar poderá efetuar-se no lugar em que residia quando ocorreu o crime, ou seja, sede do juízo que o estiver apurando, ou atendido o seu posto ou graduação, em quartel, navio, acampamento ou em estabelecimento ou sede de órgão militar. A menagem a civil será no lugar da sede ou juízo, ou em lugar sujeito à administração militar, se assim entender necessário a autoridade que a conceder. Audiência do Ministério Público. Parágrafo 1º.
O Ministério Público será ouvido previamente sobre a concessão da homenagem, devendo emitir parecer dentro do prazo de 3 dias. Pedido de informação. Parágrafo 2º. Para a homenagem, em lugar sujeito à administração militar, será pedida informação a respeito de sua conveniência à autoridade responsável pelo respectivo comando ou direção. Cassação da homenagem. Artigo 265. Será cassada a homenagem aquele que se retirar do lugar para o qual foi ela concedida, ou faltar sem causa justificada a qualquer ato judicial para que tenha sido intimado, ou a que deva comparecer independentemente da intimação especial. Homenagem do insubmisso. Artigo 266. O insubmisso terá o quartel por homenagem, independentemente de decisão judicial, podendo, entretanto, ser cassada pela autoridade militar, por conveniência de disciplina. Cessação da homenagem. Artigo 267. A homenagem cessa com a sentença condenatória, ainda que não tenha passado em julgado. Parágrafo único. Salvo o caso do artigo anterior, o juiz poderá ordenar a cessação de homenagem em qualquer tempo, com a liberação das obrigações dela decorrentes, desde que não a julgue mais necessária ao interesse da justiça. Contagem para a pena. Artigo 264. A homenagem concedida em residência ou cidade não será levada em conta no cumprimento da pena. Reincidência. Artigo 269. Ao reincidente não se considerará homenagem. Capítulo 6. Da liberdade provisória. Casos de liberdade provisória. Artigo 270. O indiciado ou acusado livrar-se-á solto no caso de infração, a que não for cominada pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Poderá livrar-se solto. Alínea A. No caso de infração culposa, salvo se compreendida entre as previstas no livro 1, título 1, da parte especial do Código Penal Militar. Alínea B. No caso de infração punida com pena de detenção não superior a 2 anos, salvo as previstas nos artigos 157, 160, 161, 62, 163, 1164, 176, 173, 176, 177, 178, 187, 192, 235, 299 e 302 do Código Penal Militar. Suspensão. Artigo 271. A superveniência de qualquer dos motivos referidos no artigo 255 poderá determinar a suspensão da liberdade provisória, por despacho da autoridade que a concedeu, de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Capítulo 7. Da aplicação provisória das medidas de segurança. Casos de aplicação. Artigo 272. No curso do inquérito, mediante representação do encarregado ou no curso do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, enquanto não for proferida sentença irrecorrível, o juiz poderá, observado o disposto no artigo 111 do Código Penal Militar, submeter as medidas de segurança que lhes forem aplicáveis. A linha A. Aos que sofram de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou outra grave perturbação de consciência. A linha B. Os ébrios habituais. A linha C. Os toxicomanos. A linha D. Os que estejam no caso do artigo 115 do Código Penal Militar. Interdição de estabelecimento ou sociedade. Parágrafo 1º. O juiz poderá, da mesma forma, decretar a interdição, por tempo não superior a 5 dias, de estabelecimento industrial ou comercial, bem como de sociedade ou associação que esteja no caso do artigo 118 do Código Penal Militar,
a fim de ser nela realizada a busca ou apreensão ou qualquer outra diligência permitida neste Código, para a elucidação do fato delituoso. Fundamentação. Parágrafo 2º. Será fundamentado o despacho que aplicar qualquer das medidas previstas neste artigo. Irrecorribilidade de despacho. Artigo 273. Não caberá recurso do despacho que decretar ou denegar a aplicação provisória da medida de segurança, mas esta poderá ser revogada, substituída ou modificada, a critério do juiz, mediante requerimento do Ministério Público, do indiciado ou acusado, ou de representante legal de qualquer destes, nos casos das letras A e C do artigo anterior. Necessidade de perícia médica. Artigo 274. A aplicação provisória da medida de segurança no casos da letra A do artigo 272 não dispensa nem supre realização da perícia médica, nos termos do artigo 156 e 160. Normas supletivas. Artigo 275. Decretada a medida, atender-se-á, no que for aplicável, às disposições relativas à execução da sentença definitiva. Suspensão do pátrio poder. Tutela ou curatela. Artigo 276. A suspensão provisória do exercício do pátrio poder, da tutela ou da curatela, para efeito no juízo penal militar, deverá ser processada no juízo civil. Título 14. Capítulo único. Da citação, da intimação e da notificação. Formas de citação. Artigo 277. A citação far-se-á por oficial de justiça. Inciso 1. Mediante mandado, quando o acusado estiver servindo ou residindo na sede do juízo, em que se promove a ação penal. Inciso 2. Mediante precatória, quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede, mas no país. Inciso 3. Mediante requisição, nos casos dos artigos 280 e 282. Inciso 4. Pelo correio, mediante expedição de carta. Inciso 5. Por edital. A linha A. Quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado. A linha B. Quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro. A linha C. Quando não for encontrado. A linha D. Quando estiver em lugar incerto ou não sabido. A linha E. Quando incerta a pessoa que tiver de ser citada. Parágrafo único. Nos casos das letras A, C e D, o oficial de justiça, depois de procurar o acusado por 2 vezes em dias diferentes, certificará cada vez a impossibilidade da citação pessoal e o motivo. No caso da letra B, o oficial de justiça certificará qual o lugar em que o acusado se está asilado. Requisitos do mandado. Artigo 278. O mandado, do qual se extrairão tantas duplicatas quantas forem os acusados, para servirem de contrafé, conterá, a linha A, o nome da autoridade judiciária que o expedir. A linha B, o nome do acusado, seu posto ou graduação, se militar, seu cargo, se assemelhado, ou funcionário de repartição militar, ou se for desconhecido, os seus sinais característicos. A linha C, a transcrição da denúncia com o rol das testemunhas. A linha D, o lugar, o dia e hora
em que o acusado deverá comparecer a juízo. A linha E, a assinatura do escrivão é a rubrica da autoridade judiciária. Assinatura do mandado. Parágrafo único. Em primeira instância, a assinatura do mandado compete ao auditor e, em ação originária do Superior Tribunal Federal, ao relator do feito. Requisitos da citação do mandado. Artigo 279. São requisitos da citação por mandado: a linha A, a sua leitura ao citando pelo oficial de justiça e entrega da contrafé. A linha B, declaração do recebimento da contrafé pelo citando, a qual poderá ser feita na primeira via do mandado. A linha C, declaração do oficial de justiça na certidão da leitura do mandado. Recusa ou impossibilidade da parte do citando. Parágrafo único. Se o citando se recusar a ouvir a leitura do mandado, a receber a contrafé ou a declarar o seu recebimento, o oficial de justiça certificará-lo no próprio mandado. Do mesmo modo procederá se o citando, embora recebendo a contrafé, estiver impossibilitado de o declarar por escrito. Citação a militar. Artigo 280. A citação a militar, em situação de atividade ou a assemelhado, far-se-á mediante requisição à autoridade sob cujo comando ou chefia estiver, a fim de que o citando se apresente para ouvir a leitura do mandado e receber a contrafé. Citação a funcionário. Artigo 281. A citação a funcionário que servir em repartição militar deverá, para se realizar dentro desta, ser precedida de licença do seu diretor ou chefe, a quem se dirigirá o oficial de justiça, antes de cumprir o mandado na forma do artigo 279. Citação a preso. Artigo 282. A citação de acusado preso por ordem de outro juízo ou por motivo de outro processo far-se-á nos termos do artigo 279, requisitando-se por ofício a apresentação do citando ao oficial de justiça no recinto da prisão para o cumprimento do mandado. Requisitos da precatória. Artigo 283. A precatória da citação indicará, a linha A, o juiz deprecado e o juiz deprecante. A linha B, a sede das respectivas jurisdições. A linha C, o fim para que é feita a citação, com todas as especificações. A linha D, o lugar, dia e hora de comparecimento do acusado. Urgência. Parágrafo único. Se houver urgência, a precatória, que conterá, em resumo, os requisitos deste artigo, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Cumprimento da precatória. Artigo 284. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de translado, depois de lançado o cúmplice e de feita a citação por mandado do juiz deprecado, com os requisitos do artigo 279. Parágrafo 1º. Verificado que o citando se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este o juiz deprecado remeterá os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para se fazer a citação. Parágrafo 2º. Certificada pelo oficial de justiça
a existência de qualquer dos casos referidos no inciso 5 do artigo 277, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto naquele artigo. Carta citatória. Artigo 285. Estando o acusado no estrangeiro, mas em lugar sabido, a citação far-se-á por meio de carta citatória, cuja remessa a autoridade judiciária solicitará ao Ministério das Relações Exteriores, para ser entregue ao citando por intermédio de representante diplomático ou consular do Brasil, ou preposto de qualquer deles, com jurisdição no lugar onde aquele estiver. A carta citatória conterá o nome do juiz que a expedir e as indicações a que se referem as alíneas B, C e D do artigo 283. Caso especial de militar. Parágrafo 1º. Em se tratando de militar, em situação de atividade, a remessa para o mesmo fim será solicitada ao ministério em que servir. Carta citatória é considerada cumprida. Parágrafo 2º. A citação considerar-se-á cumprida desde que, por qualquer daqueles ministérios, seja comunicada ao juiz a entrega ao citando da carta citatória. Ausência do citando. Parágrafo 3º. Se o citando não for encontrado no lugar onde se ocultar ou opuser obstáculo à citação, publicar-se-á edital para este fim pelo prazo de 20 dias, de acordo com o artigo 286, após a comunicação, naquele sentido, à autoridade judiciária. Exilado ou foragido em país estrangeiro. Parágrafo 4º. O exilado ou foragido em país estrangeiro, salvo ser internado em lugar certo e determinado pelo governo desse país, será citado por edital, conforme o parágrafo anterior. Parágrafo 5º. A publicação do edital a que se refere o parágrafo anterior somente será feita após certidão do oficial de justiça afirmada de estar o citando exilado ou foragido, em lugar certo e não sabido. Requisitos do edital. Artigo 286. O edital de citação conterá, além dos requisitos referidos no artigo 278, a declaração do prazo, que será contado do dia da respectiva publicação na imprensa ou da sua afixação. Parágrafo 1º. Além da publicação por 3 vezes em jornal oficial do lugar ou, na falta deste, em jornal que tenha ali circulação diária, será o edital afixado em lugar ostensivo, na portaria do edifício onde funciona o juízo. A afixação será certificada pelo oficial de justiça que a houver feito e a publicação provada com a página do jornal de que conste a respectiva data. Edital resumido. Parágrafo 2º. Sendo por demais longa a denúncia, dispensar-se-á a sua transcrição, resumindo-se o edital às indicações previstas nas alíneas A, B, D e E do artigo 278 e a declaração do prazo, a que se refere o preâmbulo deste artigo. Da mesma forma se procederá quando o número de acusados exceder a 5. Prazo do edital. Artigo 287. O prazo do edital será conforme ao artigo 277, inciso 5. A linha A de 5 dias nos casos das alíneas A e B. A linha B de 15 dias no caso das alíneas C. A linha C de 20 dias no caso da linha D. A linha D de 20 a 90 dias no caso da linha E.
Parágrafo único. No caso da linha A deste artigo, bastará publicar o edital uma só vez. Intimação e notificação pelo escrivão. Artigo 288. As intimações e notificações para a prática de atos ou seu conhecimento no curso do processo poderão, salvo determinação especial do juiz, ser feitas pelo escrivão às partes, testemunhas e peritos, por meio de carta, telegrama ou comunicação telefônica, bem como pessoalmente se estiverem presentes em juízo, o que será certificado nos autos. Residente fora da sede do juízo. Parágrafo 1º. A intimação ou notificação à pessoa que residir fora da sede do juízo poderá ser feita por carta ou telegrama, com assinatura da autoridade judiciária. Intimação ou notificação a advogado ou curador. Parágrafo 2º. A intimação ou notificação ao advogado constituído nos autos com poderes ad judicia ou de ofício ao defensor dativo ou ao curador judicial supre a do acusado, salvo se este estiver preso, caso em que deverá ser intimado ou notificado pessoalmente, com conhecimento do responsável, pela sua guarda, que o fará apresentar em juízo, no dia e hora designados, salvo motivo de força maior que comunicará ao juiz. Intimação ou notificação a militar. Parágrafo 3º. A intimação ou notificação de militar em situação de atividade ou assemelhado ou de funcionário lotado em repartição militar será feita por intermédio da autoridade a que estiver subordinado. Estando preso, o oficial deverá ser apresentado, atendida a sua hierarquia, sob a guarda de outro oficial, e à praça sob escolta, de acordo com os regulamentos militares. Dispensa de comparecimento. Parágrafo 4º. O juiz poderá dispensar a presença do acusado desde que, sem dependência dela, possa realizar-se o ato processual. Agregação de oficial processado. Artigo 289. Estando solto o oficial sob processo, será agregado em unidade, força ou órgão cuja distância da sede do juízo lhe permita comparecimento imediato aos atos processuais. A sua transferência, em cada caso, deverá ser comunicada à autoridade judiciária processante. Mudança de residência de acusado civil. Artigo 290. O acusado civil solto não poderá mudar de residência ou dela ausentar-se por mais de 8 dias sem comunicar à autoridade judiciária processante o lugar onde pode ser encontrado. Antecedência da citação. Artigo 291. As citações, intimações ou notificações serão sempre feitas de dia e com antecedência de 24 horas, pelo menos do ato a que se referirem. Revelia do acusado. Artigo 292. O processo seguirá a revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado por qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. Citação inicial do acusado. Artigo 293. A citação feita no início do processo é pessoal, bastando para os demais termos a intimação ou notificação do seu defensor, salvo se o acusado estiver preso, caso em que será, da mesma forma, intimado ou notificado. Título 15 dos Atos Probatórios. Capítulo 1.
Disposições gerais. E restrição da prova. Artigo 294. A prova no juízo penal militar, salvo quanto ao estado das pessoas, não está sujeita a restrições estabelecidas na lei civil. Admissibilidade do tipo de prova. Artigo 295. É admissível, nos termos deste Código, qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou a disciplina militares. Ônus da prova. Determinação de diligência. Artigo 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar de ofício diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante, realizada a diligência sobre ela e serão ouvidas as partes para dizerem nos autos dentro de 48 horas contadas da intimação por despacho do juiz. Inversão do ônus da prova. Parágrafo 1º. Inverte-se o ônus de provar se a lei presume o fato até prova em contrário. Isenção. Parágrafo 2º. Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente, ascendente ou irmão. Avaliação de prova. Artigo 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância. Prova na língua nacional. Artigo 298. Os atos do processo serão expressos na língua nacional. Intérprete. Parágrafo 1º. Será ouvido por meio de intérprete o acusado, a testemunha ou quem quer que tenha de prestar esclarecimento oral no processo, desde que não saiba falar a língua nacional ou nela não consiga, com exatidão, enunciar o que pretende ou compreender o que lhe é perguntado. Tradutor. Parágrafo 2º. Os documentos em língua estrangeira serão traduzidos para a nacional por tradutor público ou por tradutor nomeado pelo juiz sob compromisso. Interrogatório ou inquirição do mudo, do surdo e do surdo-mudo. Artigo 299. O interrogatório ou inquirição do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte. Alínea A. Ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. Alínea B. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as ele por escrito. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e por escrito dará ele as respostas. Parágrafo 1º. No caso, o interrogado ou inquirido não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete pessoa habilitada a entendê-lo. Parágrafo 2º. Aplica-se ao ofendido o disposto neste artigo e parágrafo 1º. Consignação das perguntas e respostas. Artigo 300. Sem prejuízo da exposição que o ofendido, o acusado ou a testemunha quiser fazer a respeito do fato delituoso ou
circunstância que tenham com este relação direta, serão consignadas as perguntas que lhes forem dirigidas, bem como imediatamente as respectivas respostas, devendo estas obedecer com a possível exatidão aos termos em que foram dadas. Oralidade e formalidade das declarações. Parágrafo 1º. As perguntas e respostas serão orais, podendo estas, entretanto, ser dadas por escrito, se o declarante, embora não seja mudo, estiver impedido de enunciá-las. Obedecida esta condição, o mesmo poderá ser admitido a respeito da exposição referida neste artigo, desde que escrita no ato da inquirição e sem intervenção de outra pessoa. Parágrafo 2º. Nos processos de primeira instância, compete ao auditor e nos originários do Superior Tribunal Militar, ao relator fazer as perguntas ao declarante e ditar as respostas ao escrivão. Qualquer dos membros do Conselho de Justiça poderá, todavia, fazer as perguntas que julgar necessárias e que serão consignadas com as respectivas respostas. Parágrafo 3º. As declarações do ofendido, do acusado e das testemunhas, bem como os demais incidentes que lhes tenham relação, serão reduzidos a termo pelo escrivão, assinado pelo juiz, pelo declarante e pelo defensor do acusado, se o quiser. Se o declarante não souber escrever ou se recusar a assiná-lo, o escrivão o declarará à fé do seu cargo, encerrando o termo. Observância do inquérito. Artigo 301. Serão observadas no inquérito as disposições referentes às testemunhas e sua acariação, ao reconhecimento de pessoas e coisas, aos atos periciais e a documentos previstas neste título, bem como quaisquer outras que tenha pertinência com a apuração do fato delituoso e sua autoria. Capítulo 2 da classificação e do interrogatório do acusado. Tempo e lugar do interrogatório. Artigo 302. O acusado será qualificado e interrogado num só ato, no lugar, dia e hora designados pelo juiz após o recebimento da denúncia, e ser presente a instrução criminal ou preso, antes de ouvidas as testemunhas. Comparecimento no curso do processo. Parágrafo único. A qualificação e o interrogatório do acusado que se apresentar ou for preso no curso do processo serão feitos logo que ele comparecer perante o juiz. Interrogatório pelo juiz. Artigo 303. O interrogatório será feito obrigatoriamente pelo juiz, não sendo nele permitida a intervenção de qualquer outra pessoa. Questões de ordem. Parágrafo único. Findo o interrogatório, poderão as partes levantar questões de ordem, que o juiz resolverá de plano, fazendo-as consignar e em ata com a respectiva solução, se assim lhe for requerido. Interrogatório em separado. Artigo 304. Se houver mais de um acusado, será dada um deles interrogado separadamente. Observações ao acusado. Artigo 305. Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao acusado que, embora não esteja obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa.
Perguntas não respondidas. Parágrafo único. Consignar-se-ão as perguntas que o acusado deixar de responder e as razões que invocar para não fazê-lo. Forma e requisitos do interrogatório. Artigo 306. O acusado será perguntado sobre o seu nome, naturalidade, estado, idade, filiação, residência, profissão ou meios de vida e lugar onde exerce a sua atividade, se sabe ler e escrever e se tem defensor. Respondida essas perguntas, será cientificado da acusação pela leitura da denúncia e estritamente interrogado da seguinte forma: a linha A, onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e teve notícia desta, e de que forma. A linha B, se conhece a pessoa ofendida e as testemunhas roladas na denúncia, desde quando e se tem alguma coisa a alegar contra elas. A linha C, se conhece as provas contra ele apuradas e se tem alguma coisa a alegar a respeito das mesmas. A linha D, se conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer dos objetos com ela relacionados e que tenham sido apreendidos. A linha E, se é verdadeira a imputação que lhe é feita. A linha F, se não sendo verdadeira a imputação, sabe de outro motivo particular a que deva atribuí-la ou conhece a pessoa ou pessoas a que deva ser imputada a prática do crime e se com elas esteve antes ou depois desse fato. A linha G, se está sendo ou já foi processado pela prática de outra infração, em caso afirmativo, em que juízo se foi condenado, qual a pena imposta e se a cumpriu. A linha H, se tem quaisquer outras declarações a fazer. Nomeação de defensor ou curador. Parágrafo 1º. Se o acusado declarar que não tem defensor, o juiz dar-lhe-á um para assistir ao interrogatório. Se menor de 21 anos, nomear-lhe-á curador, que poderá ser o próprio defensor. Caso de confissão. Parágrafo 2º. Se o acusado confessar a infração, será especialmente interrogado. A linha A. Sobre quais os motivos e as circunstâncias da infração. A linha B. Sobre se outras pessoas concorreram para ela, quais foram e de que modo agiram. Negativa da imputação. Parágrafo 3º. Se o acusado negar a imputação no todo ou em parte, será convidado a indicar as provas da verdade de suas declarações. Para que tenha valor de prova, a confissão deve, a linha A, ser feita perante a autoridade competente. A linha B, ser livre, espontânea e expressa. A linha C, versar sobre o fato principal. A linha D, ser verossímil. A linha E, ter compatibilidade e concordância com as demais provas do processo. Silêncio do acusado. Artigo 308. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Retratabilidade e divisibilidade. Artigo 309. A confissão é retratável e divisível, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Confissão fora do interrogatório. Artigo 310. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado
o disposto no artigo 304. Capítulo 4. Das perguntas ao ofendido. Qualificação do ofendido. Perguntas. Artigo 311. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Falta de comparecimento. Parágrafo único. Se notificado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, poderá ser conduzido à presença da autoridade, sem ficar sujeito, entretanto, a qualquer sanção. Presença do acusado. Artigo 312. As declarações do ofendido serão feitas na presença do acusado, que poderá contraditá-las, no todo ou em parte, após a sua conclusão, bem como requerer ao juiz que o ofendido esclareça ou torne mais precisa qualquer das suas declarações, não podendo, entretanto, reperguntá-lo. Isenção de resposta. Artigo 313. O ofendido não está obrigado a responder pergunta que possa incriminá-lo, ou seja, estranha ao processo. Capítulo 5 das perícias e exames. Objeto da perícia. Artigo 314. A perícia pode ter por objeto os vestígios materiais deixados pelo crime, ou as pessoas e coisas que, por sua ligação com o crime, possam servir-lhe de prova. Determinação. Artigo 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial, militar ou pela judiciária, ou requerida por qualquer das partes. Negação. Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a perícia, se a reputar desnecessária, ao esclarecimento da verdade. Formulação de quesitos. Artigo 316. A autoridade que determinar perícia formulará os quesitos que entender necessários. Poderão, igualmente, fazê-lo no inquérito o indiciado e durante a instrução criminal o Ministério Público e o acusado, em prazo que lhes for marcado para aquele fim, pelo auditor. Requisitos. Artigo 317. Os requisitos devem ser específicos, simples e de sentido inequívoco, não podendo ser sugestivos nem conter implícita a resposta. Exigência de especificação e esclarecimento. Parágrafo 1º. O juiz, de ofício ou a pedido de qualquer dos peritos, poderá mandar que as partes especifiquem os quesitos genéricos, dividam os complexos ou esclareçam os duvidosos, devendo indeferir os que não sejam pertinentes ao objeto da perícia, bem como os que sejam sugestivos ou contenham implícita resposta. Esclarecimento de ordem técnica. Parágrafo 2º. Ainda que o quesito não permita a resposta decisiva do perito, poderá ser formulado desde que tenha, por fim, esclarecimento indispensável, de ordem técnica, a respeito de fato que é objeto da perícia. Número dos peritos e habilitação. Artigo 318. As perícias serão, sempre que possível, feitas por 2 peritos especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no artigo 48. Resposta aos quesitos.
Artigo 319. Os peritos descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão com clareza e de modo positivo aos quesitos formulados, que serão transcritos no laudo. Fundamentação. Parágrafo único. As respostas poderão ser fundamentadas em sequência a cada quesito. Apresentação de pessoas e objetos. Artigo 320. Os peritos poderão solicitar da autoridade competente a apresentação de pessoas, instrumentos ou objetos que tenham relação com o crime, assim como os esclarecimentos que se tornem necessários à orientação da perícia. Requisição de perícia ou exame. Artigo 321. A autoridade policial militar e a judiciária poderão requisitar dos institutos médicos legais, dos laboratórios oficiais e de quaisquer repartições técnicas militares ou civis as perícias e exames que se tornem necessários ao processo, bem como, para o mesmo fim, homologar os que neles tenham sido regularmente realizados. Divergência entre os peritos. Artigo 322. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder o novo exame por outros peritos. Suprimento do laudo. Artigo 323. No caso de inobservância de formalidade ou no caso de omissão, obscuridade ou contradição, a autoridade policial militar ou judiciária mandará suprir a formalidade, ou completar ou esclarecer o laudo. Poderá, igualmente, sempre que entender necessário, ouvir os peritos para qualquer esclarecimento. Procedimento de novo exame. Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame por outros peritos, se julgar conveniente. Ilustração dos laudos. Artigo 324. Sempre que conveniente e possível, os laudos de perícias ou exames serão ilustrados com fotografias, microfotografias, desenhos ou esquemas devidamente rubricados. Prazo para a apresentação do laudo. Artigo 325. A autoridade policial militar ou a judiciária, tendo em atenção a natureza do exame, marcará prazo razoável, que poderá ser prorrogado para a apresentação dos laudos. Vista do laudo. Parágrafo único. Do laudo será dada vista às partes, pelo prazo de 3 dias, para requererem quaisquer esclarecimentos dos peritos, ou apresentarem quesitos suplementares para esse fim, que o juiz poderá admitir, desde que pertinentes e não infrijam o artigo 317 e seu parágrafo 1º. Liberdade de apreciação. Artigo 326. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Perícias em lugar sujeito à administração militar ou repartição. Artigo 327. As perícias, exames ou outras diligências que, para fins probatórios, tenham que ser feitos em quartéis, navios, aeronaves, estabelecimentos ou repartições militares ou civis, devem ser precedidos de comunicações
aos respectivos comandantes, diretores ou chefes, pela autoridade competente. Infração que deixa vestígios. Artigo 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Corpo de delito indireto. Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto por haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal. Oportunidade do exame. Artigo 329. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Exame nos crimes contra a pessoa. Artigo 330. Os exames que tiverem por fim comprovar a existência de crime contra a pessoa abrangerão: alínea A, exames de lesões corporais; alínea B, exames de sanidade física; alínea C, exames de sanidade mental; alínea D, exames cadavéricos precedidos ou não de exumação; alínea E, exames de identidade da pessoa; alínea F, exames de laboratório; alínea G, exames de instrumentos que tenham servido à prática do crime. Exame pericial incompleto. Artigo 331. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar, por determinação da autoridade policial militar ou judiciária, de ofício ou a requerimento do indiciado, do Ministério Público, do ofendido ou do acusado. Suprimento de deficiência. Parágrafo 1º. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Exame de sanidade física. Parágrafo 2º. Se o exame complementar tiver por fim verificar a sanidade física do ofendido, para efeito da classificação do delito, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do fato delituoso. Suprimento do exame complementar. Parágrafo 3º. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Realização pelos mesmos peritos. Parágrafo 4º. O exame complementar pode ser feito pelos mesmos peritos que procederão ao de corpo de delito. Exame de sanidade mental. Artigo 332. Os exames de sanidade mental obedecerão, em cada caso, no que for aplicável, às normas prescritas no capítulo 2 do título 12. Autópsia. Artigo 333. Haverá autópsia, alínea A, quando, por ocasião de ser feito o corpo de delito, os peritos julgarem necessária. Alínea B, quando existirem fundados indícios de que a morte resultou não da ofensa, mas de causas mórbidas anteriores ou posteriores à infração. Alínea C, nos casos de envenenamento. Ocasião da autópsia. Artigo 334. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo seus peritos, pela evidência dos sinais da morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Impedimento de médico. Parágrafo único. A autópsia não poderá ser feita por médico que haja tratado o morto em sua última doença. Casos de morte violenta. Artigo 335. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas
permitirem apreciar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno, para verificação de alguma circunstância relevante. Fotografia de cadáver. Artigo 336. Os cadáveres serão, sempre que possível, fotografados na posição em que forem encontrados. Identidade do cadáver. Artigo 337. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, pela inquirição de testemunhas ou outro meio de direito, lavrando-se auto de reconhecimento e identidade, no qual se escreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Arrecadação de objetos. Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Exumação. Artigo 338. Haverá exumação sempre que esta for necessária ao esclarecimento do processo. Designação de dia e hora. Parágrafo 1º. A autoridade providenciará para que em dia e hora previamente marcados se realize a diligência e o exame cadavérico, dos quais se lavrará auto circunstanciado. Indicação de lugar. Parágrafo 2º. O administrador do cemitério ou por ele responsável indicará o lugar da sepultura sob pena de desobediência. Pesquisas. Parágrafo 3º. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura ou o lugar onde esteja o cadáver, a autoridade mandará proceder às pesquisas necessárias, o que tudo constará do auto. Conservação do local do crime. Artigo 339. Para efeito de exame do local onde houver sido praticado o crime, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas, até chegada dos peritos. Perícias de laboratório. Artigo 340. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Danificação da coisa. Artigo 341. Dos crimes em que haja destruição, danificação ou violação da coisa, ou rompimento de obstáculo ou escalada para fim criminoso, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. A avaliação direta. Artigo 342. Proceder-se-á à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto de crime. Avaliação indireta. Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultem de pesquisas ou diligências. Caso de incêndio. Artigo 343. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida e para o patrimônio alheio, e especialmente a extensão do dano e o seu valor, quando atingido o patrimônio sob administração militar, bem como quaisquer outras circunstâncias que interessem à elucidação do fato. Será recolhido no local o material que os peritos julgarem necessário para qualquer exame, por eles ou outros peritos especializados que o juiz nomeará, se entender indispensáveis.
Reconhecimento de escritos. Artigo 344. No exame para o reconhecimento de escritos por comparação de letra, observa-se-á o seguinte: a linha A pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato se for encontrada. A linha B, para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que ela reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos, como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. Requisição de documentos. A linha C. A autoridade, quando necessário, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos ou repartições públicas ou neles realizará a diligência, se dali não puderem ser retirados. A linha D. Quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. A ausência da pessoa. A linha E. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras a que a pessoa será intimada a responder. Exame de instrumentos do crime. Artigo 345. São sujeitas a exame os instrumentos empregados para a prática de crime, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência e, sempre que possível, a origem e propriedade. Precatória. Artigo 346. Se a perícia ou exame tiver de ser feito em outra jurisdição policial, militar ou judiciária, expedir-se-á precatória, que obedecerá, no que lhe for aplicável, às prescrições dos artigos 283, 359, 360 e 361. Parágrafo único. Os quesitos da autoridade deprecante e os das partes serão transcritos na precatória. Capítulo 6. Das testemunhas. Notificação de testemunhas. Artigo 347. As testemunhas serão notificadas em decorrência de despacho do auditor ou deliberação do Conselho de Justiça, em que será declarado o fim da notificação e o lugar, dia e hora em que devem comparecer. Comparecimento obrigatório. Parágrafo 1º. O comparecimento é obrigatório, nos termos da notificação, não podendo dele eximir-se a testemunha, salvo motivo de força maior devidamente justificado. Falta de comparecimento. Parágrafo 2º. A testemunha que, notificada regularmente, deixar de comparecer sem justo motivo, será conduzida por oficial de justiça e multada pela autoridade notificante, na quantia de 1/20 a 1/10 do salário mínimo vigente no lugar. Havendo recusa ou resistência à condução, o juiz poderá impor-lhe prisão até 15 dias, sem prejuízo do processo penal, por crime de desobediência. Oferecimento de testemunhas. Artigo 348. A defesa poderá indicar testemunhas, que deverão ser apresentadas independentemente de intimação, no dia e hora designados pelo juiz para inquirição, ressalvado o disposto no artigo 349. Requisição de militar ou funcionário. Artigo 349. O comparecimento de militar, assemelhado ou funcionário público, será requisitado ao respectivo chefe pela autoridade que ordenar a notificação.
Militar de patente superior. Parágrafo único. Se a testemunha for militar de patente superior, a da autoridade notificante será compelida a comparecer sobre as penas do parágrafo 2º do artigo 347, por intermédio da autoridade militar, a que estiver imediatamente subordinada. Dispensa de comparecimento. Artigo 350. Estão dispensados de comparecer para depor: alínea A, o presidente ou vice-presidente da República, os governadores e interventores dos estados, os ministros de Estado, os senadores, os deputados federais e estaduais, os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, o prefeito do Distrito Federal e dos municípios, os secretários de Estado, os membros dos Tribunais de Contas da União e dos Estados, o presidente do Instituto de Advogados Brasileiros, os presidentes do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, os quais serão inquiridos em local, dia e hora, previamente ajustado entre eles e o juiz. A linha B, as pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice que serão inquiridas onde estiverem. Capacidade para ser testemunha. Artigo 351. Qualquer pessoa poderá ser testemunha. Declaração da testemunha. Artigo 352. A testemunha deve declarar seu nome, idade, estado civil, residência, profissão e lugar onde exerce atividade, se é parente, em que grau do acusado e do ofendido, quais as suas relações com qualquer deles, e relatar o que sabe ou tem razão de saber a respeito do fato delituoso narrado na denúncia e circunstâncias que com o mesmo tenham pertinência, não podendo limitar o seu depoimento à simples declaração de que confirma o que prestou no inquérito, sendo numerária ou referida, prestará o compromisso de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado. Dúvida sobre a identidade da testemunha. Parágrafo 1º. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. Não deferimento de compromisso. Parágrafo 2º. Não se deferirá o compromisso aos doentes e deficientes mentais, aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 354. Contradita de testemunha antes do depoimento. Parágrafo 3º. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição, a resposta da testemunha, mas só não lhe deferirá compromisso ou a excluirá nos casos previstos no parágrafo anterior e no artigo 355. Após o depoimento. Parágrafo 4º. Após a prestação do depoimento, as partes poderão contestá-lo, no todo ou em parte, por intermédio do juiz, que mandará consignar a arguição e a resposta da testemunha, não permitindo, porém, réplica a essa resposta. Inquirição separada. Artigo 353. As testemunhas serão inquiridas, cada uma de per si, de modo que uma não possa ouvir o depoimento da outra. Obrigação e recusa de depor. Artigo 354. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excetuam-se o ascendente ou descendente, ou afim em linha reta,
o cônjuge, ainda que desquitado, e o irmão do acusado, bem como pessoa que com ele tenha vínculo de adoção, salvo quando for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Proibição de depor. Artigo 355. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo ser desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Testemunhas suplementares. Artigo 356. O juiz, salvo julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. Testemunhas referidas. Parágrafo 1º. Se o juiz parecer conveniente, ainda que não haja requerimentos das partes, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas referirem. Testemunha não computada. Parágrafo 2º. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa. Manifestação de opinião pessoal. Artigo 357. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Caso de constrangimento de testemunha. Artigo 358. Se o juiz verificar que a presença do acusado, pela sua atitude, poderá influir no ânimo da testemunha, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará retirá-lo, prosseguindo a inquirição. Com a presença do seu defensor, neste caso deverá constar da ata da sessão a ocorrência e os motivos que a determinaram. Expedição deprecatória. Artigo 359. A testemunha que residir fora da jurisdição do juízo poderá ser inquirida pelo auditor do lugar da sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, nos termos do artigo 283, com prazo razoável, intimadas as partes que formularão quesitos, a fim de serem respondidos pela testemunha. Sem efeito suspensivo. Parágrafo 1º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. Juntada posterior. Parágrafo 2º. Findo o prazo marcado e se não for prorrogada, poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo a carta precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Precatória a juiz do foro comum. Artigo 360. Caso não seja possível, por motivo relevante, o comparecimento da testemunha perante auditor, a carta precatória poderá ser expedida a juiz criminal de comarca onde resida a testemunha ou a esta seja acessível, observado o disposto no artigo anterior. Precatória à autoridade militar. Artigo 361. No curso do inquérito policial militar, o seu encarregado poderá expedir carta precatória à autoridade militar superior do local onde a testemunha estiver servindo ou residindo, a fim de notificá-la e inquiri-la, ou designar oficial que a inquira, tendo em atenção as normas de hierarquia se a testemunha for militar. Com a precatória, enviará cópias da parte que deu origem ao inquérito e da portaria que determinou a abertura e os quesitos formulados, para serem respondidos pela testemunha, além de outros dados que julgar necessários ao esclarecimento do fato. Inquirição deprecada do ofendido. Parágrafo único. Da mesma forma, poderá ser ouvido o ofendido,
se o encarregado do inquérito julgar necessário solicitar-lhe a apresentação à autoridade competente. Mudança de residência da testemunha. Artigo 362. As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de 1 ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do não comparecimento. Antecipação de depoimento. Artigo 363. Se qualquer testemunha tiver de ausentar-se, ou por enfermidade ou idade avançada, inspirar receio de que, ao tempo da instrução criminal, esteja impossibilitado de depor, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Afirmação falsa de testemunha. Artigo 364. Se o Conselho de Justiça ou o Superior Tribunal Militar, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial competente para a instauração de inquérito. Capítulo 7. Da acariação. Admissão da acariação. Artigo 365. A acariação é admitida, assim na instrução criminal como no inquérito, sempre que houver divergência em declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. A linha A. Entre acusados. A linha B. Entre testemunhas. A linha C. Entre acusado e testemunha. A linha D. Entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida. A linha E. Entre as pessoas ofendidas. Pontos de divergência. Artigo 366. A autoridade que realizar a acariação explicará aos acusados quais os pontos em que divergem e, em seguida, os reinquirirá, a cada um de per si e em presença do outro. Parágrafo 1º. Da acariação será lavrado o termo, com as perguntas e respostas. Obediência às formalidades prescritas no parágrafo 3º do artigo 300 e menção na ata da audiência ou sessão. Parágrafo 3º. Parágrafo 2º. As partes poderão, por intermédio do juiz, reperguntar às testemunhas ou os ofendidos acareados. Ausência de testemunha divergente. Artigo 367. Se ausente alguma testemunha, cujas declarações diverjam das de outra que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no respectivo termo o que explicar. Capítulo 8. Do reconhecimento da pessoa e de coisa. Formas de procedimento. Artigo 368. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. A linha A. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. A linha B. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la quem houver de fazer o reconhecimento. A linha C. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja vista por aquela. Parágrafo 1º. O disposto na linha C só terá aplicação no curso do inquérito. Parágrafo 2º. Do ato de reconhecimento, lavrar-se-á termo pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento,
e por 2 testemunhas presenciais. Reconhecimento de coisa. Artigo 369. No reconhecimento de coisa, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável. Variedade de pessoas ou coisas. Artigo 370. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou coisa, cada uma o fará em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas, se forem várias as pessoas ou coisas que tiverem de ser reconhecidas, cada uma o será por sua vez. Capítulo 9 dos documentos. Natureza. Artigo 371. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Presunção de veracidade. Artigo 372. O documento público tem a presunção de veracidade, quer quanto à sua formação, quer quanto aos fatos que o serventuário, com fé pública, declarem que ocorrerem na sua presença. Identidade de prova. Artigo 373. Fazem a mesma prova que os respectivos originais. Alínea A. As certidões textuais de qualquer peça do processo, do protocolo, das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas. Alínea B. Os translados e as certidões extraídas por oficial público de escritos lançados em suas notas. Alínea C. As fotografias de documentos, desde que autenticadas por oficial público. Declaração em documento particular. Artigo 374. As declarações constantes de documento particular, escrito e assinado ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único. Quando, porém, contiver declaração de ciência tendente a determinar o fato, documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo o ônus de provar o fato a que interessar a sua veracidade. Correspondência obtida por meios criminosos. Artigo 375. A correspondência particular, interceptada ou obtida por meios criminosos, não será admitida em juízo, devendo ser desentranhada dos autos se a estes tiver sido junta, para a restituição a seus donos. Exibição de correspondência em juízo. Artigo 376. A correspondência de qualquer natureza poderá ser exibida em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa do seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário ou remetente. Exame pericial de letra e firma. Artigo 377. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial quando contestada a sua autenticidade. Apresentação de documentos. Artigo 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo, salvo se os autos deste estiverem conclusos para julgamento, observado o disposto no artigo 379. Providências do juiz. Parágrafo 1º. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento das partes, para a sua juntada aos autos, se possível. Requisição de certidões ou cópias. Parágrafo 2º. Poderá igualmente requisitar as repartições ou estabelecimentos públicos as certidões ou cópias autênticas,
necessárias à prova de alegações das partes, se dentro do prazo fixado não for atendida a requisição nem justificada a impossibilidade do seu cumprimento. O juiz representará a autoridade competente contra o funcionário responsável. Providências do curso do inquérito. Parágrafo 3º. O encarregado do inquérito policial militar poderá, sempre que necessário, ao esclarecimento do fato e sua autoria, tomar as providências referidas nos parágrafos anteriores. Audiências das partes sobre documento. Artigo 379. Sempre que, no curso do processo, um documento for apresentado por uma das partes, será ouvida a respeito dele a outra parte. Se junto por ordem do juiz, serão ouvidas ambas as partes, inclusive o assistente de acusação e o curador do acusado, se o requererem. Conferência da pública forma. Artigo 380. O juiz, de ofício ou a requerimento das partes, poderá ordenar diligência para a conferência de pública forma de documento que não puder ser exibido no original, ou em certidão ou cópia autêntica, revestida dos requisitos necessários à presunção de sua veracidade. A conferência será feita pelo escrivão do processo, em dia, hora e lugar previamente designados, com ciência das partes. Devolução de documentos. Artigo 381. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento e depois de ouvido o Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando translado nos autos, ou recibo, se tratar de translado ou certidão de escritura pública. Nesse caso, do recibo deverão constar a natureza da escritura, a sua data, os nomes das pessoas a que assinaram e a indicação do livro e respectiva folha do cartório em que foi celebrada. Capítulo 10. Dos indícios. Definição. Artigo 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado de que se induz à existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova. Requisitos. Artigo 383. Para que o indício constitua prova, é necessário: alínea A, que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado. Alínea B, que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo. Livro 2 dos processos em espécie. Título 1 do processo ordinário. Capítulo único da instrução criminal. Seção 1. Da prioridade de instrução, da polícia e ordem das sessões. Disposições gerais. Preferência para a instrução criminal. Artigo 384. Terão preferência para a instrução criminal. Alínea A. Os processos a que respondam os acusados presos. Alínea B. Dentre os presos, os de prisão mais antiga. Alínea C. Dentre os acusados soltos e os revéis, os de prioridade de processo. Alteração da preferência. Parágrafo único. A ordem de preferência poderá ser alterada por conveniência da Justiça ou da ordem militar. Polícia das Seções.
Artigo 385. A polícia e a disciplina das seções da instrução criminal serão, de acordo com o artigo 36 e seus parágrafos 1º e 2º, exercidas pelo presidente do Conselho de Justiça e pelo auditor nos demais casos. Conduta da assistência. Artigo 386. As partes, os escrivães e os espectadores poderão estar sentados durante as sessões. Levantar-se-ão, porém, quando se dirigirem aos juízes e quando estes se levantarem para qualquer ato do processo. Prerrogativas. Parágrafo único. O representante do Ministério Público e os advogados poderão falar sentados, e estes terão, no que for aplicável, as prerrogativas que lhes assegura o artigo 89 da Lei 4.215. Publicidade da instrução criminal. Artigo 387. A instrução criminal será sempre pública, podendo excepcionalmente, a juízo do Conselho de Justiça, ser secreta a sessão, desde que o exija o interesse da ordem e disciplina militares ou a segurança nacional. Sessões fora da sede. Artigo 388. As sessões e os atos processuais poderão, em caso de necessidade, realizar-se fora da sede da auditoria, em local especialmente designado pelo auditor, intimadas as partes para esse fim. Conduta inconveniente do acusado. Artigo 389. Se o acusado, durante a sessão, se portar de modo inconveniente, será advertido pelo presidente do Conselho e, se persistir, poderá ser mandado retirar da sessão, que prosseguirá sem a sua presença, perante, porém, o seu advogado ou curador. Se qualquer destes se recusar a permanecer no recinto, o presidente nomeará defensor ou curador ad hoc ao acusado para funcionar até o fim da sessão. Da mesma forma procederá o auditor em se tratando de ato de sua competência. Caso de desacato. Parágrafo único. No caso de desacato a juiz, ao procurador ou ao escrivão, o presidente do conselho ou auditor determinará a lavradura do auto de flagrante delito, que será remetido à autoridade judiciária competente. Prazo para a instrução criminal. Artigo 390. O prazo para a conclusão da instrução criminal é de 50 dias, estando o acusado preso, e de 90 quando solto, contados do recebimento da denúncia. Não computação do prazo. Parágrafo 1º. Não será computada naqueles prazos a demora determinada por doença do acusado ou defensor, por questão prejudicial ou por outro motivo de força maior, justificado pelo auditor, inclusive a inquirição de testemunhas, por precatória ou a realização de exames periciais ou outras diligências necessárias à instrução criminal, dentro dos respectivos prazos. Doença do acusado. Parágrafo 2º. No caso de doença do acusado, ciente o seu advogado ou curador e o representante do Ministério Público, poderá o Conselho de Justiça ou o auditor, por delegação deste, transportar-se ao local onde aquele se encontrar, procedendo aí ao ato de instrução criminal. Doença e ausência do defensor. Parágrafo 3º. No caso de doença do defensor, que o impossibilite de comparecer à sede do juízo, comprovada por atestado médico, com a firma de seu signatário devidamente reconhecida, será adiado o ato a que aquele devia comparecer, salvo se a doença perdurar por mais de 10 dias, caso em que lhe será nomeado substituto, se outro defensor
não estiver ou não for constituído pelo acusado, no caso de ausência do defensor por outro motivo, ou sem justificativa, ser-lhe-á nomeado substituto para assistência ou ato e funcionamento no processo, enquanto a ausência persistir, ressalvado ao acusado o direito de constituir outro defensor. Prazo para devolução de precatória. Parágrafo 4º. Para a devolução de precatória, o auditor marcará prazo razoável, findo o qual, salvo motivo de força maior, a instrução criminal prosseguirá, podendo a parte juntar posteriormente à precatória como documento nos termos dos artigos 378 e 379. Atos procedidos perante o auditor. Parágrafo 5º. Salvo o interrogatório do acusado, a acareação, nos termos do artigo 365, e a inquirição de testemunhas na sede da auditoria, todos os demais atos da instrução criminal poderão ser procedidos perante o auditor, com ciência do advogado ou curador, do acusado e do representante do Ministério Público. Parágrafo 6º. Para os atos probatórios em que é necessária a presença do Conselho de Justiça, bastará o comparecimento da sua maioria. Se ausente o presidente, será substituído, na ocasião, pelo oficial imediato em antiguidade ou em posto. Juntada da fé de ofícios ou antecedentes. Artigo 391. Juntar-se-á aos autos do processo o extrato da fé de ofício ou dos assentamentos do acusado militar. Se o acusado for civil, será junta a folha de antecedentes penais, e, além desta, a de assentamentos de servidor de repartição ou estabelecimento militar. Individual datiloscópica. Parágrafo único. Sempre que possível, juntar-se-á a individual datiloscópica do acusado. Proibição de transferência ou remoção. Artigo 392. O acusado ficará à disposição exclusiva da Justiça Militar, não podendo ser transferido ou removido para fora da sede da auditoria, até a sentença final, salvo motivo relevante que será apreciado pelo auditor após comunicação da autoridade militar ou a requerimento do acusado, se civil. Proibição de transferência para reserva. Artigo 393. O oficial processado ou sujeito a inquérito policial militar não poderá ser transferido para a reserva, salvo se atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Dever do exercício de função ou serviço militar. Artigo 394. O acusado solto não será dispensado do exercício das funções ou do serviço militar, exceto se, no primeiro caso, houver incompatibilidade com a infração cometida. Lavratura de ata. Artigo 395. De cada sessão será, pelo escrivão, lavrada ata, da qual se juntará cópia autêntica aos autos, dela constando os requerimentos, decisões e incidentes ocorridos na sessão. Retificação de ata. Parágrafo único. Na sessão seguinte, por determinação do Conselho ou a requerimento de qualquer das partes, a ata poderá ser retificada quando omitir ou não houver declarado fielmente fato ocorrido na sessão. Seção 2. Do início do processo ordinário. Início do processo ordinário. Artigo 396. O processo ordinário inicia-se com o recebimento da denúncia.
Falta de elementos para a denúncia. Artigo 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o artigo 26, inciso 1, entender que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministram os elementos indispensáveis ao oferecimento da denúncia, requererá ao auditor que os mande arquivar. Se este concordar com o pedido, determinará o arquivamento. Se dele discordar, remeterá os autos ao Procurador-Geral. Designação de outro procurador. Parágrafo 1º. Se o Procurador-Geral entender que há elementos para ação penal, designará outro procurador, a fim de promovê-la. Em caso contrário, mandará arquivar o processo. Avocamento do processo. Parágrafo 2º. A mesma designação poderá fazer avocando o processo, sempre que tiver conhecimento de que, existindo em determinado caso elementos para ação penal, esta não foi promovida. Alegação de incompetência do juízo. Artigo 398. O procurador, antes de oferecer a denúncia, poderá alegar a incompetência do juízo, que será processada de acordo com o artigo 146. Seção 3. Da instalação do Conselho de Justiça. Providências do auditor. Artigo 399. Recebida a denúncia, o auditor. Sorteio ou conselho. A linha A. Providenciará, conforme o caso, o sorteio do Conselho Especial ou a convocação do Conselho Permanente de Justiça. Instalação do Conselho. A linha B. Designará dia, lugar e hora para a instalação do Conselho de Justiça. Citação do acusado e do procurador militar. A linha C. Determinará a citação do acusado de acordo com o artigo 277 para assistir a todos os termos do processo até decisão final, nos dias, lugar e horas que forem designados, sob pena de revelia, bem como a intimação do representante do Ministério Público. Intimação das testemunhas arroladas e do ofendido. A linha D. Determinará a intimação das testemunhas arroladas da denúncia para comparecerem no lugar, dia e hora que lhes for designado, sob as penas de lei e, se couber, a notificação do ofendido para os fins dos artigos 311 e 312. Compromisso legal. Artigo 400. Tendo à sua direita o auditor, à sua esquerda o oficial de posto mais elevado ou mais antigo, e nos outros lugares alternadamente os demais juízes, conforme os seus postos ou antiguidade, ficando o escrivão em mesa próxima ao auditor e o procurador em mesa que lhe é reservada. O presidente, na primeira reunião do Conselho de Justiça, prestará em voz alta, de pé, descoberto, o seguinte compromisso: prometo apreciar com imparcial atenção os fatos que me forem submetidos e julgá-los de acordo com a lei e a prova dos autos. Esse compromisso será também prestado pelos demais juízes, sob a fórmula assim o prometo. Parágrafo único. Desse ato, o escrivão lavrará certidão nos autos. Assento dos advogados. Artigo 401. Para o advogado será destinada mesa especial no recinto, e se houver mais de um, serão ao lado da mesa colocadas cadeiras para que todos possam assentar-se. Designação para qualificação e interrogatório. Artigo 402.
Prestado o compromisso pelo Conselho de Justiça, o auditor poderá, desde logo, se presentes as partes e cumprida a citação prevista no artigo 277, designar lugar, dia e hora para a qualificação e interrogatório do acusado, que se efetuará pelo menos 7 dias após a designação. Presença do acusado. Artigo 403. O acusado preso assistirá a todos os termos do processo, inclusive ao sorteio do Conselho de Justiça, quando especial. Seção 4. Da qualificação e do interrogatório do acusado, das exceções que podem ser opostas, do comparecimento do ofendido. Normas da qualificação e o interrogatório. Artigo 404. No lugar, dia e hora marcados para a qualificação e interrogatório do acusado, que obedecerão às normas prescritas nos artigos 302 a 306, ser-lhe-ão lidos antes pelo escrivão a denúncia e os nomes das testemunhas nela arroladas, como as respectivas identidades. Solicitação da leitura de peças do inquérito. Parágrafo 1º. O acusado poderá solicitar, antes do interrogatório ou para esclarecer qualquer pergunta dele constante, que lhe seja lido determinado depoimento ou trechos dele, prestado no inquérito, bem como as conclusões do relatório do seu encarregado. Dispensa de perguntas. Parágrafo 2º. Serão dispensadas as perguntas enumeradas no artigo 306, que não tenham relação com o crime. Interrogatório em separado. Artigo 405. Presentes mais de um acusado, serão interrogados separadamente pela ordem de autuação no processo, não podendo um ouvir o interrogatório do outro. Postura do acusado. Artigo 406. Durante o interrogatório, o acusado ficará de pé, salvo se o seu estado de saúde não o permitir. Exceções opostas pelo acusado. Artigo 407. Após o interrogatório e dentro em 48 horas, o acusado poderá opor as exceções de suspeição do juiz, procurador ou escrivão, de incompetência do juízo, de litispendência ou de coisa julgada, as quais serão processadas de acordo com o título 12, capítulo 1, seções 1 a 4 do livro 1, no que for aplicável. Matéria de defesa. Parágrafo único. Quaisquer outras exceções ou alegações serão recebidas como matéria de defesa para apreciação no julgamento. Exceções opostas pelo Procurador Militar. Artigo 408. O Procurador, no mesmo prazo previsto no artigo anterior, poderá opor as mesmas exceções em relação ao juiz ou ao escrivão. Presunção da menoridade. Artigo 409. A declaração de menoridade do acusado valerá até prova em contrário, se no curso da instrução criminal ficar provada a sua maioridade, cessarão as funções do curador, que poderá ser designado advogado de defesa. A verificação da maioridade não invalida os atos anteriormente praticados em relação ao acusado. Comparecimento do ofendido. Artigo 410. Na instrução criminal em que couber o comparecimento do ofendido, proceder-se-á na forma prescrita no artigo 311, 312 e 313. Seção 5 da revelia. Revelia do acusado preso. Artigo 411. Se o acusado preso
recusar-se a comparecer à instrução criminal sem motivo justificado, ser-lhe-á designado o advogado de ofício para defendê-lo, ou outro advogado, se este estiver impedido, e independentemente da qualificação e interrogatório, o processo prosseguirá à sua revelia. Qualificação e interrogatório posteriores. Parágrafo único. Comparecendo mais tarde, será qualificado e interrogado, mas sem direito a opor qualquer das exceções previstas no artigo 407 e seu parágrafo único. Revelia do acusado solto. Artigo 412. Será considerado rével o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável. Acompanhamento posterior do processo. Artigo 413. O rével que comparecer após o início do processo acompanhá-lo-á nos termos em que este estiver, não tendo direito à repetição de qualquer ato. Defesa do rével. Recursos que pode interpor. Artigo 414. O curador do acusado rével se incumbirá da sua defesa até o julgamento, podendo interpor os recursos legais, excetuada a apelação de sentença condenatória. Seção 6. Da inquirição de testemunhas, do reconhecimento de pessoa ou coisa e das diligências em geral. Normas de inquirição. Artigo 415. A inquirição das testemunhas obedecerá às normas prescritas nos artigos 347 a 364, além dos artigos seguintes. Leitura da denúncia. Artigo 416. Qualificada a testemunha, o escrivão far-lhe-á a leitura da denúncia, antes da prestação do depoimento. Se presentes várias testemunhas, ouvirão todas ao mesmo tempo aquela leitura, finda a qual se retirarão do recinto da sessão, as que não forem depor em seguida, a fim de que uma não possa ouvir o depoimento da outra, que a preceder. Leitura de peças do inquérito. Parágrafo único. As partes poderão requerer ou o auditor determinar que a testemunha seja lido o depoimento seu prestado no inquérito, ou peça deste, a respeito da qual seja esclarecedor o depoimento prestado na instrução criminal. Precedência na inquirição. Artigo 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia, e as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de acordo com o parágrafo 4º deste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa. Inclusão de outras testemunhas. Parágrafo 1º. Havendo mais de 3 acusados, o procurador poderá requerer a inquirição de mais 3 testemunhas numerárias, além das arroladas na denúncia. Indicação das testemunhas de defesa. Parágrafo 2º. As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de 5 dias após a inquirição da última testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até 3 testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos termos do parágrafo 3º. Testemunhas referidas e informantes. Parágrafo 3º. As testemunhas referidas, assim como informantes,
não poderão exceder a 3. Substituição, desistência e inclusão. Parágrafo 4º. Quer o Ministério Público, quer a Defesa, poderá requerer a substituição ou desistência de testemunha arrolada ou indicada, bem como a inclusão de outras, até o número permitido. Inquirição pelo auditor. Artigo 418. As testemunhas serão inquiridas pelo auditor e, por intermédio deste, pelos juízes militares, procurador, assistente e advogados. As testemunhas arroladas pelo procurador, o advogado formulará perguntas. Por último, da mesma forma, a procurador, as indicadas pela defesa. Recusa de perguntas. Artigo 419. Não poderão ser recusadas as perguntas das partes, salvo se ofensivas ou impertinentes ou sem relação com o fato descrito na denúncia, ou importarem repetição de outra pergunta já respondida. Consignação em ata. Parágrafo único. As perguntas recusadas serão, a requerimento de qualquer das partes, consignadas na ata da sessão, salvo se ofensivas e sem relação com o fato descrito na denúncia. Testemunha em lugar incerto. Caso de prisão. Artigo 420. Se não for encontrada por estar em lugar incerto qualquer das testemunhas, o auditor poderá deferir o pedido de substituição se averiguar que a testemunha se esconde para não depor. Determinará a sua prisão para esse fim. Notificação prévia. Artigo 421. Nenhuma testemunha será inquirida sem que, com 3 dias de antecedência pelo menos, sejam notificados o representante do Ministério Público, o advogado e o acusado, se estiver preso. Redução a termo. Leitura e assinatura de depoimento. Artigo 422. O depoimento será reduzido a termo pelo escrivão e lido à testemunha que, se não tiver objeção, assiná-lo-á após o presidente do Conselho e o auditor. Assinarão em seguida, conforme se trate de testemunha, de acusação ou de defesa, o representante do Ministério Público e o assistente ou o advogado e o curador. Se a testemunha declarar que não sabe ler ou escrever, certificá-lo-á o escrivão e encerrará o termo, sem necessidade de assinatura a rogo da testemunha. Pedido de retificação. Parágrafo 1º. A testemunha poderá, após a leitura do depoimento, pedir a retificação de tópico que não tenha, em seu entender, traduzido fielmente declaração sua. Recusa de assinatura. Parágrafo 2º. Se a testemunha ou qualquer das partes se recusar a assinar o depoimento, o escrivão o certificará, bem como o motivo da recusa, se este for expresso e o interessado requerer que conste por escrito. Termo de assinatura. Artigo 423. Sempre que, em cada sessão, se realizar inquirição de testemunha, o escrivão lavrará termo de assentada, do qual constarão lugar, dia e hora em que se iniciou a inquirição. Período da inquirição. Artigo 424. As testemunhas serão ouvidas durante o dia das 7 às 18 horas, salvo prorrogação autorizada pelo Conselho de Justiça, por motivo relevante, que constará da ata da sessão. Determinação de acariação. Artigo 425. A acariação entre testemunhas poderá ser determinada pelo Conselho de Justiça, pelo auditor ou requerida por qualquer das partes, obedecendo o disposto
no artigo 365, 366 e 367. Determinação de reconhecimento de pessoa ou coisa. Artigo 426. O reconhecimento de pessoa e de coisa, nos termos dos artigos 368, 369 e 370, poderá ser realizado por determinação do Conselho de Justiça, do auditor ou a requerimento de qualquer das partes. Conclusão dos autos ao auditor. Artigo 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará, vista em cartório as partes, por 5 dias, para requererem, se não tiverem feito o que for de direito nos termos deste Código. Determinação de ofício e fixação de prazo. Parágrafo único. Ao auditor, que poderá determinar de ofício as medidas que julgar convenientes ao processo, caberá fixar os prazos necessários à respectiva execução, se a esse respeito não existir disposição especial. Vista para alegações escritas. Artigo 428. Fim do prazo aludido no artigo 427, e se não tiver havido requerimento ou despacho para fins nele previstos, o auditor determinará ao escrivão a abertura de vista nos autos, para alegações escritas, sucessivamente por 8 dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado, se houver assistente constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerente por 5 dias imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público. Dilação do prazo. Parágrafo 1º. Se ao processo responderem mais de 5 acusados e diferentes forem os advogados, o prazo de vista será de 12 dias, correndo em cartório e em comum para todos. O mesmo prazo terá o representante do Ministério Público. Certidão do recebimento das alegações. Desentranhamento. Parágrafo 2º. O escrivão certificará, com a declaração do dia e hora, o recebimento das alegações escritas, à medida de apresentação, se recebidas fora do prazo. O auditor mandará desentranhá-las dos autos, salvo prova imediata de que a demora resultou de óbice irremovível materialmente. Observância de linguagem decorosa nas alegações. Artigo 429. As alegações escritas deverão ser feitas em termos convenientes ao decoro dos tribunais e à disciplina judiciária, e sem ofensa à autoridade pública, às partes ou às demais pessoas que figuram no processo, sob pena de serem riscadas, de modo que não possam ser lidas, por determinação do presidente do Conselho ou do auditor, as expressões que infringam aquelas normas. Sanação de nulidade ou falta. Designação de dia e hora do julgamento. Artigo 430. Fim do prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará os autos conclusos ao auditor, que poderá ordenar diligências para sanar qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade. Se achar o processo devidamente preparado, designará dia e hora para o julgamento, cientes os demais juízes do Conselho de Justiça, e as partes e requisição do acusado preso à autoridade que o detenha, a fim de ser apresentado com as formalidades previstas neste Código. Seção 7. Da sessão do julgamento e da sentença. Abertura da sessão. Artigo 431.
no dia e hora designados para o julgamento, reunido o Conselho de Justiça e presentes todos os seus juízes e o procurador, o presidente declarará aberta a sessão e mandará apresentar o acusado. Comparecimento do réu. Parágrafo 1º. Se o acusado réu comparecer nessa ocasião, sem ter sido ainda qualificado e interrogado, proceder-se-á a estes atos na conformidade dos artigos 404, 405 e 406, perguntando-lhe antes o auditor se tem advogado. Se declarar que não o tem, o auditor nomear-lhe-á um cessando a função do curador, que poderá, entretanto, ser nomeado o advogado. Réu de menor idade. Parágrafo 2º. Se o acusado réu for menor e a sua menoridade só vier a ficar comprovada na fase de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça nomear-lhe-á curador, que poderá ser o mesmo já nomeado pelo motivo da revelia. Falta de apresentação de acusado preso. Parágrafo 3º. Se o acusado, estando preso, deixar de ser apresentado na sessão de julgamento, o auditor providenciará, quanto ao seu comparecimento, à nova sessão, que for designada para aquele fim. Adiamento de julgamento, no caso de acusado solto. Parágrafo 4º. O julgamento poderá ser adiado por uma só vez, no caso de falta de comparecimento de acusado solto. Na segunda falta, o julgamento será feito à revelia, com curador nomeado pelo presidente do Conselho. Falta de comparecimento do advogado. Parágrafo 5º. Ausente o advogado, será adiado o julgamento uma vez. Na segunda ausência, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, será o advogado substituído por outro. Falta de comparecimento de assistente ou curador. Parágrafo 6º. Não será adiado o julgamento por falta de comparecimento do assistente ou seu advogado, ou de curador de menor ou réu, que será substituído por outro, de nomeação do presidente do Conselho de Justiça. Saída do acusado por motivo de doença. Parágrafo 7º. Se o estado de saúde do acusado não lhe permitir a permanência na sessão durante todo o tempo em que durar o julgamento, este prosseguirá com a presença do defensor do acusado. Se o defensor se recusar a permanecer na sessão, a defesa será feita por outro, nomeado pelo presidente do Conselho de Justiça, desde que advogado. Leitura de peças do processo. Artigo 432. Iniciada a sessão de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça ordenará que o escrivão proceda à leitura das seguintes peças do processo. Alínea A. A denúncia e seu aditamento, se houver. Alínea B. O exame de corpo de delito e a conclusão de outros exames ou periciais fundamentais à configuração ou classificação do crime. A linha C, o interrogatório do acusado. A linha D, qualquer outra peça dos autos cuja leitura for proposta por algum dos juízes ou requerida por qualquer das partes, sendo, neste caso, ordenada pelo presidente do Conselho de Justiça, se deferir o pedido. Sustentação oral da acusação e defesa. Artigo 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça
dará a palavra para a sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados, que representam, salvo acordo manifestado entre eles. Tempo para acusação e defesa. Parágrafo 1º. O tempo, assim que para a acusação como para a defesa, será de 3 horas para cada uma, no máximo. Réplica e tréplica. Parágrafo 2º. O procurador e o defensor poderão, respectivamente, replicar e triplicar por tempo não excedente a 1 hora para cada um. Prazo para o assistente. Parágrafo 3º. O assistente ou seu procurador terá a metade do prazo concedido ao procurador para a acusação e a réplica. Defesa de vários acusados. Parágrafo 4º. O advogado que tiver a seu cargo a defesa de mais de um acusado terá direito a mais 1 hora, além do tempo previsto no parágrafo 1º, se fizer a defesa de todos em conjunto, com alteração, neste caso, da ordem prevista no preâmbulo do artigo. Acusados excedentes a 10. Parágrafo 5. Se os acusados excederem a 10, cada advogado terá direito a 1 hora para a defesa de cada um dos seus constituintes, pela ordem da respectiva autuação, se não usar da faculdade prevista no parágrafo anterior. Não poderá, entretanto, exceder a 6 horas o tempo total, que o presidente do Conselho de Justiça marcará, e o advogado distribuirá como entender para a defesa de todos os seus constituintes. Uso da tribuna. Parágrafo 6º. O procurador, o assistente ou seu procurador, o advogado e o curador desenvolverão a acusação ou a defesa da tribuna para esse fim destinada, na ordem que lhes tocar. Disciplina dos debates. Parágrafo 7º. A linguagem dos debates obedecerá às normas do artigo 429, podendo o presidente do Conselho de Justiça, após a segunda advertência, cassar a palavra de quem as transgredir, nomeando-lhe substituto ad hoc. Permissão de apartes. Parágrafo 8º. Durante os debates, poderão ser dados apartes desde que permitidos por quem esteja na tribuna e não tumultuem a sessão. Conclusão dos debates. Artigo 434. Concluídos os debates e decidida qualquer questão de ordem levantada pelas partes, o Conselho de Justiça passará a deliberar em sessão secreta, podendo qualquer dos juízes militares pedir ao auditor esclarecimentos sobre questões de direito que se relacionem com o fato sujeito a julgamento. Pronunciamento dos juízes. Artigo 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor, depois os juízes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente. Diversidade de votos. Parágrafo único. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir matéria para a aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado por pena maior ou mais grave terá virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave. Interrupção da sessão na fase pública. Artigo 436. A sessão de julgamento será permanente,
poderá, porém, ser interrompida na fase pública por tempo razoável, para descanso ou alimentação dos juízes, auxiliares da justiça e partes. Na fase secreta, não se interromperá por motivo estranho ao processo, salvo moléstia de algum dos juízes, caso em que será transferida para o dia designado na ocasião. Conselho Permanente. Prorrogação da jurisdição. Parágrafo único. Prorrogar-se-á a jurisdição do Conselho Permanente de Justiça se o novo dia designado estiver incluído no trimestre seguinte àquele em que findar a sua jurisdição, fazendo-se constar o fato de ata. Definição do fato pelo Conselho. Artigo 437. O Conselho de Justiça poderá: alínea A, dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas, a outra parte tenha sido a oportunidade de respondê-la. Condenação e reconhecimento de agravante não arguida. Alínea B. Proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. Conteúdo da sentença. Artigo 438. A sentença conterá: alínea A, o nome do acusado e, conforme o caso, seu posto ou condição civil. Alínea B, a exposição sucinta da acusação e da defesa. Alínea C, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Alínea D, a indicação de modo expresso do artigo ou artigos de lei em que se acha em curso o acusado. Alínea E, a data e as assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça, a começar pelo presidente e por ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos, encerrando-as o auditor. Declaração de voto. Parágrafo 1º. Se qualquer dos juízes deixar de assinar a sentença, será declarado pelo auditor o seu voto como vencedor ou vencido. Redação da sentença. Parágrafo 2º. A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares. Sentença datilografada e rubricada. Parágrafo 3º. A sentença poderá ser datilografada, rubricando-a, neste caso, o auditor, folha por folha. Sentença absolutória. Requisitos. Artigo 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos da parte expositiva da sentença, desde que reconheça, alínea A, estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência. Alínea B, não constituir o fato infração penal. Alínea C, não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal. Alínea D, existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente. Artigo 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar. Alínea E, não existir prova suficiente para a condenação. Alínea F, estar extinta a punibilidade. Especificação. Parágrafo 1º.
Se houver várias causas para absolvição, serão todas mencionadas. Providências. Parágrafo 2º. Na sentença absolutória, determinar-se-á: a linha A, por o acusado em liberdade, se for o caso; a linha B, a cessação de qualquer pena acessória e, se for o caso, de medida de segurança provisoriamente aplicada; a linha C, a aplicação de medida de segurança cabível. Sentença condenatória. Requisitos. Artigo 440. O Conselho de Justiça, ao proferir sentença condenatória, a linha A, mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o disposto no artigo 69 e seus parágrafos do Código Penal Militar. A linha B mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código e cuja existência reconhecer. A linha C imporá as penas de acordo com aqueles dados, fixando a quantidade das principais e, se for o caso, a espécie e o limite das acessórias. A linha D aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem. Proclamação do julgamento e prisão do réu. Artigo 441. Reaberta a sessão pública e proclamado o resultado do julgado pelo presidente do Conselho de Justiça, o auditor expedirá mandado de prisão contra o réu, se este for condenado a pena privativa de liberdade ou alvará de soltura se absolvido. Se presente o réu, se-lhe-á dada voz de prisão pelo presidente do Conselho de Justiça. No caso de condenação, a aplicação de pena não privativa de liberdade será comunicada à autoridade competente para os devidos efeitos. Permanência do acusado absolvido na prisão. Parágrafo 1º. Se a sentença for absolutória por maioria de votos e a acusação versar sobre crime a que a lei comina pena, no máximo por tempo igual ou superior a 20 anos, o acusado continuará preso, se interposta apelação pelo Ministério Público, salvo se tiver apresentado espontaneamente a prisão para confessar crime, cuja autoria era ignorada ou imputada a outrem. Cumprimento anterior do tempo de prisão. Parágrafo 2º. No caso de sentença condenatória, o réu será posto em liberdade, se em virtude de prisão provisória tiver cumprido a pena aplicada. Parágrafo 3º. A cópia da sentença devidamente conferida e subscrita pelo escrivão e rubricada pelo auditor ficará arquivada em cartório. Indícios de outro crime. Artigo 442. Se em processo submetido a seu exame, o Conselho de Justiça, por ocasião do julgamento, verificar a existência de indícios de outro crime, determinará a remessa das respectivas peças, por cópia autêntica, ao órgão do Ministério Público competente para os fins de direito. Leitura da sentença em sessão pública e intimação. Artigo 443. Se a sentença ou decisão não for lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de 8 dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes. Intimação do representante do Ministério Público. Artigo 444. Salvo o disposto no artigo anterior, o escrivão
dentro do prazo de 3 dias após a leitura da sentença ou decisão, dará ciência dela ao representante do Ministério Público para efeitos penais, efeitos legais. Intimação de sentença condenatória. Artigo 445. A intimação da sentença condenatória será feita se não o tiver sido nos termos do artigo 443. A linha A, ao defensor de ofício ou dativo. A linha B, ao réu, pessoalmente se estiver preso. A linha C, ao defensor constituído pelo réu. Intimação a réu solto ou revel. Artigo 446. A intimação da sentença condenatória a réu solto ou revel far-se-á após prisão, e bem assim ao defensor ou advogado que nomear por ocasião da intimação, e ao representante do Ministério Público. Requisitos da certidão de intimação. Parágrafo único. Na certidão que lavrar da intimação, o oficial de justiça declarará se o réu nomeou advogado e, em caso afirmativo, intimá-lo-á também da sentença. Em caso negativo, dará ciência da sentença e da prisão do réu ao seu defensor de ofício ou dativo. Certidões nos autos. Artigo 447. O escrivão lavrará nos autos, em todos os casos, as respectivas certidões de intimação, com a indicação do lugar, dia e hora em que houver sido feita. Lavratura de ata. Artigo 448. O escrivão lavrará ata circunstanciada de todas as ocorrências na sessão de julgamento. Anexação de cópia da ata. Parágrafo único. Da ata será anexada aos autos cópia autêntica, datilografada e rubricada pelo escrivão. Efeitos da sentença condenatória. Artigo 449. São efeitos de sentença condenatória recorrível. A linha A. Ser o réu preso ou conservado na prisão. A linha B. Ser o seu nome lançado no rol dos culpados. Aplicação de artigos. Artigo 450. Aplicam-se à sessão de julgamento, no que couber, os artigos 385, 386 e seu parágrafo único 389, 411, 412 e 413. Título 2 dos Processos Especiais. Capítulo 1 da Deserção em geral. Termo de deserção. Formalidades. Artigos 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previstos na Lei Penal Militar, o comandante da unidade ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo por ele assinado e por 2 testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura. Parágrafo 1º. A contagem dos dias de ausência para efeito da lavratura do termo de deserção iniciar-se-á a 0 hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar. Parágrafo 2º. No caso de deserção especial, prevista no artigo 190 do Código Penal Militar, a lavratura do termo será também imediata. Efeitos do termo de deserção. Artigo 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando desde logo o desertor à prisão. Artigo 453. O desertor que não for julgado dentro de 60 dias a contar do dia de sua apresentação voluntária
ou captura será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo. Capítulo 2. Do processo de deserção de oficial. Lavratura do termo de deserção e sua publicação em boletim. Artigo 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da unidade ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará lavrar o termo de deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o com 2 testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente, o termo de deserção acompanhado da parte de ausência. Remessa do termo de deserção e documentos à auditoria. Parágrafo 1º. O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou ser capturado, até decisão transitada em julgado. Autuação e vista ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Feita a publicação, a autoridade militar remeterá em seguida o termo de deserção à auditoria competente, juntamente com a parte de ausência, o inventário do material permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim ou documento equivalente e dos assentamentos do desertor. Parágrafo 3º. Recebido o termo de deserção e demais peças, o juiz auditor mandará autuá-los e dar vista do processo por 5 dias ao procurador, podendo este requerer o arquivamento ou, que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida ou após o cumprimento das diligências requeridas. Parágrafo 4º. Recebida a denúncia, o juiz auditor determinará seja aguardada a captura ou apresentação voluntária do desertor. Apresentação ou captura do desertor, sorteio do Conselho. Artigo 455. Apresentando-se ou sendo capturado o desertor, a autoridade militar fará a comunicação ao juiz auditor, com a informação sobre a data e o lugar onde o mesmo se apresentou ou foi capturado, além de quaisquer outras circunstâncias concernentes ao fato. Em seguida, procederá o juiz auditor ao sorteio e à convocação do Conselho Especial de Justiça, expedindo o mandado de citação do acusado. Para ser processado e julgado, nesse mandado será transcrita a denúncia. Rito processual. Parágrafo 1º. Reunido o Conselho Especial de Justiça, presentes o procurador, o defensor e o acusado, o presidente ordenará a leitura da denúncia, seguindo-se o interrogatório do acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa poderá oferecer prova documental e requerer a inquirição de testemunhas, até o número de 3, que serão arroladas dentro do prazo de 3 dias e ouvidas dentro do prazo de 5 dias, prorrogável até o dobro pelo Conselho, ouvido o Ministério Público. Julgamento. Parágrafo 2º. Findo o interrogatório, e se nada for requerido ou determinado, ou finda a inquirição das testemunhas arroladas pelas partes e realizadas diligências ordenadas, o presidente do Conselho dará a palavra às partes para sustentação oral, pelo prazo máximo de 30 minutos, podendo haver réplica e tréplica, por tempo não excedente a 15 minutos para cada uma delas, passando o Conselho ao julgamento, observando-se o rito prescrito deste Código. Capítulo 3. Do processo de deserção de praça com ou sem graduação e de praça especial. Inventário dos bens deixados ou extraviados pelo ausente. Artigo 456.
24 horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma praça, o comandante da respectiva subunidade ou autoridade competente encaminhará parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização, que mandará inventariar o material permanente da Fazenda Nacional deixado ou extraviado pelo ausente, com a assistência de duas testemunhas idôneas. Parágrafo 1º. Quando a ausência se verificar em subunidade isolada ou em destacamento, o respectivo comandante, oficial ou não, providenciará o inventário, assinando-o com duas testemunhas idôneas. Parte de deserção. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo para se configurar a deserção, o comandante da subunidade ou autoridade correspondente encaminhará ao comandante ou chefe competente uma parte acompanhada do inventário. Lavratura de termo de deserção. Parágrafo 3º. Recebida a parte de que trata o parágrafo anterior, fará o comandante ou autoridade correspondente lavrar o termo de deserção, onde se mencionarão todas as circunstâncias de fato. Este termo poderá ser lavrado por uma praça especial ou graduada e será assinado pelo comandante e por duas testemunhas idôneas, de preferência oficiais. Exclusão do serviço ativo, agregação e remessa à auditoria. Parágrafo 4º. Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-se em ambos os casos publicação em boletim ou documento equivalente do termo de deserção e remetendo-se em seguida os autos à auditoria competente. Arquivamento do termo de deserção. Artigo 457. Recebidos do comandante da unidade ou da autoridade competente o termo de deserção e a cópia do boletim ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o juiz auditor mandará autuá-los e dar vista do processo por 5 dias ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. Inspeção de saúde. Parágrafo 1º. O desertor, sem estabilidade que se apresentar ou for capturado, deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído. Parágrafo 2º. A ata de inspeção de saúde será remetida com urgência à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. Reinclusão. Parágrafo 3º. Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade ou procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O juiz auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por 5 dias, ao procurador, que requererá o arquivamento, ou
o que for de direito ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida ou após o cumprimento das diligências requeridas. Substituição por impedimento. Parágrafo 4º. Recebida a denúncia, determinará o juiz auditor a citação do acusado, realizando-se em dia e hora previamente designados perante o Conselho Permanente de Justiça, o interrogatório do acusado, ouvindo-se na ocasião as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa poderá oferecer prova documental e requerer a inquirição de testemunhas, até o número de 3, que serão arroladas dentro do prazo de 3 dias e ouvidas dentro de 5 dias, prorrogáveis até o dobro pelo Conselho, ouvido o Ministério Público. Nomeação de curador. Parágrafo 5º. Feita a leitura do processo, o presidente do Conselho dará a palavra às partes para sustentação oral, pelo prazo máximo de 30 minutos, podendo haver réplica e tréplica, por tempo não excedente a 15 minutos, para cada uma delas, passando o Conselho ao julgamento, observando-se o rito prescrito neste Código. Designação de advogado. Parágrafo 6º. Em caso de condenação do acusado, o juiz auditor fará expedir imediatamente a devida comunicação à autoridade competente para os devidos fins e efeitos legais. Audição de testemunhas. Parágrafo 7º. Sendo absolvido o acusado, ou se este já tiver cumprido a pena imposta na sentença, o juiz auditor providenciará, sem demora, para que seja posto em liberdade, mediante alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Vista dos autos. Parágrafo 8º. O curador ou advogado do acusado terá a vista dos autos para examinar suas peças e apresentar, dentro do prazo de 3 dias, as razões de defesa. Dia e hora do julgamento. Parágrafo 9. Voltando aos autos, ao presidente designará este dia e hora para o julgamento. Interrogatório. Parágrafo 10. Reunido o Conselho, será o acusado interrogado em presença do seu advogado ou curador, se for menor, assinando com o advogado ou curador, após os juízes, o auto de interrogatório, lavrado pelo escrivão. Defesa oral. Parágrafo 11. Em seguida, feita a leitura do processo pelo escrivão, o presidente do Conselho dará a palavra ao advogado, ao curador do acusado, para que, dentro do prazo máximo de 30 minutos, apresente defesa oral, passando o Conselho a funcionar desde logo em sessão secreta. Comunicação de sentença condenatória ou alvará de soltura. Parágrafo 12. Terminado o julgamento, se o acusado for condenado, o presidente do Conselho fará expedir imediatamente a devida comunicação à autoridade competente, e se for absolvido ou já tiver cumprido o tempo de prisão que na sentença lhe houver sido imposto, providenciará sem demora, para que o acusado seja, mediante alvará de soltura, posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. O relator, no prazo de 48 horas, redigirá a sentença que será assinada por todos os juízes. Capítulo 5 do processo de crime de insubmissão. Lavratura de termo de insubmissão. Artigo 463.
Consumado o crime de insubmissão, o comandante ou autoridade correspondente da unidade para que fora designado o insubmisso fará lavrar o termo de insubmissão, circunstanciadamente, com indicação de nome, filiação, naturalidade e classe a que pertencer o insubmisso, e a data em que este deveria apresentar-se, sendo o termo assinado pelo referido comandante ou autoridade correspondente, e por duas testemunhas idôneas, podendo ser impresso ou datilografado. Arquivamento do termo. Parágrafo 1º. O termo, juntamente com os demais documentos relativos à insubmissão, tem o caráter de instrução provisória. Destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal e é instrumento legal autorizador da captura do insubmisso para efeito de incorporação. Inclusão do insubmisso. Parágrafo 2º. O comandante ou autoridade competente que tiver lavrado o termo de insubmissão remetê-lo-á à auditoria, acompanhado de cópia autêntica do documento hábil que comprove o conhecimento pelo insubmisso da data e local de sua apresentação e demais documentos. Procedimento. Parágrafo 3º. Recebido o termo de insubmissão e os documentos que o acompanham, o juiz auditor determinará sua autuação e dará vista do processo por 5 dias ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do insubmisso, se nenhuma formalidade tiver sido omitida ou após cumprimento das diligências requeridas. Menagem e inspeção de saúde. Artigo 464. O insubmisso que apresentar ou for capturado terá o direito ao quartel por menagem e será submetido à inspeção de saúde. Se incapaz, ficará isento do processo e da inclusão. Remessa ao Conselho da Unidade. Parágrafo 1º. A ata de inspeção de saúde será pelo comandante da unidade ou autoridade competente remetida com urgência à auditoria a que tiverem sido atribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade para o serviço militar, sejam arquivados após pronunciar-se o Ministério Público Militar. Liberdade do insubmisso. Parágrafo 2º. Incluindo o insubmisso, o comandante da unidade ou autoridade correspondente providenciará com urgência a remessa à auditoria de cópia do ato de inclusão. O juiz auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por 5 dias, ao procurador, que poderá requerer o arquivamento ou o que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida ou após o cumprimento das diligências requeridas. Parágrafo 3º. O insubmisso que não for julgado no prazo de 60 dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, sem que para isso tenha dado causa, será posto em liberdade. Equiparação ao processo de deserção. Artigo 465. Aplica-se ao processo de insubmissão, para sua instrução e julgamento, o disposto para o processo de deserção previsto nos parágrafos 4, 5, 6 e 7 do artigo 457 deste Código. Capítulo 6 do habeas corpus. Cabimento da medida. Artigo 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder. Exceção. Parágrafo único. Excetuam-se, todavia, os casos em que a ameaça ou a coação resultar. Inciso 1. A linha A. De punição aplicada de acordo com os regulamentos disciplinares das Forças Armadas. A linha B. De punição aplicada aos oficiais e praças das polícias e dos corpos de bombeiros militares de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. A linha C. Da prisão administrativa, nos termos da legislação em vigor, de funcionário civil responsável para com a Fazenda Nacional perante a administração militar. A linha D. Da aplicação de medidas que a Constituição do Brasil autoriza durante o estado de sítio. A linha E. Nos casos especiais previstos em disposição de caráter constitucional. Abuso de poder e ilegalidade. Existência. Artigo 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder. A linha A. Quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal. A linha B. Quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais. A linha C. Quando não houver justa causa para coação ou constrangimento. A linha D. Quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei. A linha E. Quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento. A linha F. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. A linha G. Quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese. A linha H. Quando estiver extinta a punibilidade. A linha I. Quando o processo estiver evidentemente nulo. Concessão após sentença condenatória. Artigo 468. Poderá ser concedido habeas corpus, não obstante já ter havido sentença condenatória. A linha A. Quando o fato imputado, tal como estiver narrado na denúncia, não constituir infração penal. A linha B. Quando a ação ou a condenação já estiver prescrita. A linha C. Quando o processo for manifestadamente nulo. A linha D. Quando for incompetente o juízo que proferiu a condenação. Competência para a concessão. Artigo 469. Compete ao Superior Tribunal Militar o conhecimento do pedido de habeas corpus. Pedido concessão de ofício. Artigo 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar pode concedê-lo de ofício se, no curso do processo submetido à sua apreciação, verificar a existência de qualquer dos motivos previsto no artigo 467. Rejeição do pedido. Parágrafo 1º. O pedido será rejeitado se o paciente a ele se opuser. Petição. Requisitos. Artigo 471. A petição de habeas corpus conterá: a linha A. O nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem é responsável pelo exercício da violência, coação ou ameaça. A linha B. A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de ameaça de coação, as razões em que o impetrante funda o seu temor. A linha C. A assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo quando não souber ou não puder escrever e a designação das respectivas residências. Forma do pedido. Parágrafo único. O pedido de habeas corpus pode ser feito por telegrama, com as indicações enumeradas neste artigo e a transcrição literal do reconhecimento da firma do impetrante por tabelião. Pedido de informações. Artigo 472.
Despachada a petição e distribuída, serão pelo relator requisitadas imediatamente informações ao detentor ou a quem fizer a ameaça, que deverá prestá-las dentro do prazo de 5 dias, contados da data de recebimento da requisição. Prisão por ordem de autoridade superior. Parágrafo 1º. Se o detentor informar que o paciente está preso por determinação de autoridade superior, deverá indicá-la para que a estas sejam requisitadas as informações, a fim de prestá-las na forma mencionada no preâmbulo deste artigo. Soltura ou remoção do preso. Parágrafo 2º. Se informar que não é mais detentor do paciente, deverá esclarecer se este já foi solto ou removido para outra prisão. No primeiro caso, dirá em que dia e hora. No segundo, qual o local da nova prisão. Vista ao Procurador-Geral. Parágrafo 3º. Imediatamente após as informações, o relator, se as julgar satisfatórias, dará vista do processo, por 48 horas, ao Procurador-Geral. Julgamento do pedido. Artigo 473. Recebido de volta o processo, o relator apresentá-lo-á em mesa sem demora, para o julgamento, que obedecerá ao disposto no regimento interno do Tribunal. Determinação de diligências. Artigo 474. O relator ou o tribunal poderá determinar as diligências que entender necessárias, inclusive a requisição do processo e a apresentação do paciente, em dia e hora que designar. Apresentação obrigatória do preso. Artigo 475. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará o detentor de apresentá-lo, salvo a linha A, enfermidade que lhe impeça a locomoção ou a não aconselhe por perigo de agravamento do estado mórbido. A linha B, não estar sob a guarda da pessoa a quem lhe atribui detenção. Diligência no local da prisão. Parágrafo único. Se o paciente não puder ser apresentado por motivo de enfermidade, o relator poderá ir ao local em que ele se encontrar, ou por proposta sua. O tribunal, mediante ordem escrita, poderá determinar que ele compareça o seu secretário ou fora da circunscrição judiciária de sua sede o auditor que designar, os quais prestarão as informações necessárias que constarão do processo. Prosseguimento do processo. Artigo 476. A concessão de habeas corpus não obstará o processo nem lhe porá termo, desde que não conflite com os fundamentos da concessão. Renovação do processo. Artigo 477. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, será este renovado, salvo se do seu exame se tornar evidente a inexistência de crime. Forma da decisão. Artigo 478. As decisões do Tribunal sobre habeas corpus serão lançadas em forma de sentença nos autos. As ordens necessárias ao seu cumprimento serão, pelo secretário do Tribunal, expedidas em nome do seu presidente. Salvo-conduto. Artigo 479. Se a ordem de habeas corpus for concedida para frustrar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto, assinado pelo presidente do tribunal. Sujeição a processo. Artigo 480. O detentor do preso ou responsável pela sua detenção, ou quem quer que, sem justa causa, embarace ou procrastine
a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente ou desrespeite salvo-conduto expedido de acordo com o artigo anterior, ficará sujeito a processo pelo crime de desobediência à decisão judicial. Promoção da ação penal. Parágrafo único. Para esse fim, o presidente do tribunal oficiará ao procurador-geral, para que este promova ou determine a sanção à ação penal, nos termos do artigo 28, letra C. Capítulo 7. Do processo para restauração de autos. Obrigatoriedade da restauração. Artigo 481. Os autos originais de processo penal militar, extraviados ou destruídos em primeira ou segunda instância, serão restaurados. Existência de certidão ou cópia autêntica. Parágrafo 1º. Se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original. Falta de cópia autêntica ou certidão. Parágrafo 2º. Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, que certidão do escrivão. Alínea A. O escrivão certifique o estado do processo, segundo a sua lembrança, e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros. Requisições. Alínea B. Sejam requisitadas cópias do que constar a respeito do processo no Instituto Médico Legal, no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias, presídios ou estabelecimentos militares. Citação das partes. Alínea C. Sejam citadas as partes pessoalmente ou se não forem encontradas por edital, com o prazo de 10 dias para o processo de restauração. Restauração em primeira instância. Execução. Parágrafo 3º. Proceder-se-á à restauração em primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda, salvo em se tratando de processo originário do Superior Tribunal Militar, ou que nele transite em grau de recurso. Auditoria competente. Parágrafo 4º. O processo de restauração correrá em primeira instância perante o auditor na auditoria onde se iniciou. Audiência das partes. Artigo 482. No dia designado para as partes serão ouvidas, mencionando-se em termo circunstanciado os pontos em que estiverem acordes e a exibição e a conferência das certidões e mais reproduções do processo, apresentadas e conferidas. Instrução. Artigo 483. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte: alínea A. Caso ainda não tenha sido proferida a sentença, requerir-se-ão as testemunhas, podendo ser substituídas as que tiverem falecido ou se encontrarem em lugar não sabido. Alínea B. Os exames periciais, quando possível, serão repetidos e, de preferência, pelos mesmos peritos. Alínea C. A prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas. Alínea D. Poderão também ser inquiridas sobre os autos do processo em restauração as autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado. Alínea E. O Ministério Público e as partes poderão oferecer
testemunhas e produzir documentos para provar o teor do processo extraviado ou destruído. Conclusão. Artigo 484. Realizadas as diligências que, salvo motivo de força maior, deverão terminar dentro de 40 dias, serão os autos conclusos para julgamento. Parágrafo único. No curso do processo e depois de subirem os autos conclusos para a sentença, o juiz poderá, dentro de 5 dias, requisitar de autoridades ou repartições todos os esclarecimentos necessários à restauração. Eficácia probatória. Artigo 485. Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais. Parágrafo único. Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nestes continuará o processo, sendo a eles apensos os da restauração. Prosseguimento da execução. Artigo 486. Até a decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada, na prisão onde o réu estiver cumprindo pena, ou de registro que torne inequívoca a sua existência. Restauração no Superior Tribunal Militar. Artigo 487. A restauração perante o Superior Tribunal Militar caberá ao relator do processo em andamento ou a ministro que for sorteado para aquele fim, no caso de não haver relator. Responsabilidade criminal. Artigo 488. O causador do extravio ou destruição responderá criminalmente pelo fato nos termos do artigo 352 e seu parágrafo único do Código Penal Militar. Capítulo 8 do Processo de Competência Originário do Superior Tribunal Militar. Seção 1 da Instrução Criminal. Denúncia. Oferecimento. Artigo 489. No processo e julgamento dos crimes da competência do Superior Tribunal Militar, a denúncia será oferecida ao tribunal e apresentada ao seu presidente para designação de relator. Juiz instrutor. Artigo 490. O relator será um ministro togado, escolhido por sorteio, cabendo-lhe as atribuições de juiz instrutor do processo. Recurso do despacho do relator. Artigo 491. Caberá recurso do despacho do relator que, alínea A, rejeitar a denúncia, alínea B, decretar a prisão preventiva, alínea C, julgar extinta a ação penal, alínea D, concluir pela incompetência do foro militar, alínea E, conceder ou negar minagem. Recebimento da denúncia. Artigo 492. Recebida a denúncia, mandará o relator citar o denunciado e intimar as testemunhas. Função do Ministério Público, do escrivão e do oficial de justiça. Artigo 493. As funções do Ministério Público serão desempenhadas pelo Procurador-Geral, as de escrivão por um funcionário graduado da Secretaria designado pelo Presidente, e as de oficial de justiça, pelo chefe da portaria ou seu substituto legal. Rito da instrução criminal. Artigo 494. A instrução criminal seguirá o rito estabelecido para o processo dos crimes da competência do Conselho de Justiça, desempenhando o ministro instrutor as atribuições conferidas a esse Conselho. Despacho saneador. Artigo 495. Fim do prazo para as alegações escritas
O escrivão fará os autos conclusos ao relator, o qual, se encontrar irregularidades sanáveis ou falta de diligências que julgar necessárias, mandará saná-las ou preenchê-las. Seção 2 do julgamento. Julgamento. Artigo 496. Concluída a instrução, o tribunal procederá em sessão plenária ao julgamento do processo, observando-se o seguinte: designação de dia e hora. Alínea A. Por despacho do relator, os autos serão conclusos ao presidente, que designará dia e hora para julgamento, cientificados o réu, seu advogado e o Ministério Público. Resumo do processo. A linha B. Aberta a sessão, a presença de todos os ministros em exercício será apregoado o réu e presente este, o presidente dará a palavra ao relator, que fará o resumo das principais peças dos autos e da prova produzida. A linha C. Se algum dos ministros solicitar a leitura integral dos autos ou de parte deles, poderá o relator ordenar que seja ela efetuada pelo escrivão. Acusação e defesa. A linha D. Fim do relatório, o presidente dará sucessivamente a palavra ao procurador-geral e ao acusado ou a seu defensor, para sustentarem oralmente as suas alegações finais. Prazo para alegações orais. A linha E. O prazo, tanto para acusação como para defesa, será de 2 horas no máximo. Réplica e tréplica. A linha F. As partes poderão replicar e treplicar em prazo não excedente de 1 hora. Normas a serem observadas para julgamento. A linha G. Encerrados os debates, passará o tribunal a funcionar em sessão secreta para proferir o julgamento, cujo resultado será anunciado em sessão pública. A linha H. O julgamento efetuar-se-á em uma ou mais sessões a critério do tribunal. A linha I. Se for vencido o relator, o acórdão será lavrado por um dos ministros vencedores, observada a escala. Revelia. Parágrafo único. Se o réu solto deixar de comparecer sem causa legítima ou justificada, será julgado à revelia, independentemente de publicação de edital. Recurso admissível das decisões definitivas ou com força de definitivas. Artigo 497. Das decisões definitivas ou com força de definitivas, unânimes ou não, proferidas pelo tribunal, cabem embargos que deverão ser oferecidos dentro em 5 dias, contados da intimação do acórdão. O réu-revel não pode embargar sem se apresentar à prisão. Capítulo 9. Da correição parcial. Casos de correição parcial. Artigo 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial. A linha A. A requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inexcusáveis, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código. Parágrafo 1º. É de 5 dias o prazo para o requerimento ou a representação, devidamente fundamentados, contados da data do ato que os motivar. Disposição regimental. Parágrafo 2º.
O regimento do Superior Tribunal Militar disporá a respeito do processo e julgamento da correção parcial. Livro 3º das nulidades e recursos em geral. Título 1, capítulo único das nulidades. Sem prejuízo não há nulidade. Artigo 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Casos de nulidade. Artigo 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: inciso 1, incompetência, impedimento, suspeição ou suborno do juiz. Inciso 2, por ilegitimidade de parte. Inciso 3, por preterição das fórmulas ou termos seguintes. A linha A, a denúncia. A linha B, o exame de corpo de delito, nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 328. A linha C, a citação do acusado para ver-se processar e o seu interrogatório, quando presente. A linha D, os prazos concedidos à acusação e à defesa. A linha E, a intervenção do Ministério Público, em todos os termos da ação penal. A linha F, a nomeação de defensor ao réu presente, que não o tiver, ou de curador ao ausente e ao menor de 18 anos. A linha G, a intimação das testemunhas arroladas na denúncia. A linha H, o sorteio dos juízes militares e seu compromisso. A linha I, a acusação e a defesa, nos termos estabelecidos por este Código. A linha J, a notificação do réu ou seu defensor para a sessão de julgamento. A linha L, a intimação das partes para a ciência da sentença ou decisão de que caiba recurso. Inciso 4, por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo. Impedimento para arguição de nulidade. Artigo 501. Nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interessa. Nulidade não declarada. Artigo 502. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Falta ou nulidade da citação, da intimação ou da notificação, presença do interessado, consequência. Artigo 503. A falta ou nulidade da citação, da intimação ou notificação ficará sanada com o comparecimento do interessado antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz com o único fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou adiamento do ato quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar o direito da parte. Oportunidade da arguição. Artigo 504. As nulidades deverão ser arguidas. A linha A, as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas. A linha B, as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões de recurso. Parágrafo único. A nulidade proveniente da incompetência do juízo pode ser declarada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo. Silêncio das partes. Artigo 505. O silêncio das partes sana os atos nulos, que se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse. Renovação e retificação. Artigo 506. Os atos
cuja nulidade não houver sido sanada serão renovados ou retificados. Nulidade de um ato e sua consequência. Parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, envolverá a dos atos subsequentes. Especificação. Parágrafo 2º. A decisão de declarar a nulidade indicará os atos a que ela se estende. Revalidação de atos. Artigo 507. Os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão revalidados por termo no juízo competente. Anulação dos atos decisórios. Artigo 508. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Juiz irregularmente investido, impedido ou suspeito. Artigo 509. A sentença proferida pelo Conselho de Justiça com juiz irregularmente investido, impedido ou suspeito não anula o processo, salvo se a maioria se constituir com o seu voto. Título 2 dos recursos. Capítulo 1. Regras gerais. Cabimento dos recursos. Artigo 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os seguintes recursos. Alínea A. Recurso em sentido estrito. Alínea B. Apelação. Os que podem recorrer. Artigo 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo réu, seu procurador ou defensor. Inadmissibilidade por falta de interesse. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Proibição da desistência. Artigo 512. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Interposição e prazo. Artigo 513. O recurso será interposto por petição, e esta, com o despacho do auditor, será, até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará, no termo da juntada, a data da entrega e, na mesma data, fará os autos conclusos ao auditor, sob pena de sanção disciplinar. Erro na interposição. Artigo 514. Salvo a hipótese de má-fé, não será a parte prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Propriedade do recurso. Parágrafo único. Se o auditor ou o tribunal reconhecer a impropriedade do recurso, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Efeito extensivo. Artigo 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Capítulo 2 dos recursos em sentido estrito. Cabimento. Artigo 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: alínea A. Reconhecer a inexistência de crime militar, em tese. Alínea B. Indeferir o pedido de arquivamento ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa. Alínea C. Absolver o réu, no caso do artigo 48 do Código Penal Militar. Alínea D. Não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento. Alínea E. Concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça. Alínea F.
julgar procedente a exceção, salvo de suspeição. A linha G, julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames. A linha H, decretar ou não a prisão preventiva ou revogá-la. A linha I, conceder ou negar a menagem. A linha J, decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. A linha L, indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. A linha M, conceder, negar ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena. A linha N, anular, no todo ou em parte, o processo de instrução criminal. A linha O, decidir sobre a unificação das penas. A linha P, decretar ou não a medida de segurança. A linha Q, não receber a apelação ou recurso. Recursos sem efeito suspensivo. Parágrafo único. Esses recursos não terão efeito suspensivo, salvo os interpostos das decisões sobre matéria de competência das que julgarem extinta a ação penal, ou decidirem pela concessão do livramento condicional. Recurso nos próprios autos. Artigo 517. Subirão sempre nos próprios autos os recursos a que se referem as letras A, B, D, E, I, J, M, N e P do artigo anterior. Prazo de interposição. Artigo 518. Os recursos em sentido estrito serão interpostos no prazo de 3 dias contados da data da intimação da decisão ou da sua publicação ou leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores, por meio de requerimento em que se especificarão, se for o caso, as peças dos autos, de que se pretenda translado para instruir o recurso. Prazo para extração de translado. Parágrafo único. O translado será extraído, conferido e consertado no prazo de 10 dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida e a certidão de sua intimação. Se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso. Prazo para as razões. Artigo 519. Dentro em 5 dias contados da vista dos autos ou do dia em que extraído o translado, dele tiver vista o recorrente, oferecerá este as razões do recurso, sendo em seguida aberta a vista ao recorrido em igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado na pessoa de seu defensor. Reforma ou sustentação. Artigo 520. Com a resposta do recorrido, ou sem ela, o auditor ou o Conselho de Justiça, em 5 dias, poderá reformar a decisão recorrida, ou mandar juntar ao recurso o translado das peças dos autos que julgar convenientes para a sustentação dela. Recurso da parte prejudicada. Parágrafo único. Se reformada a decisão recorrida, poderá a parte prejudicada, por simples petição, recorrer da nova decisão, quando, por sua natureza, dela caiba recurso. Nesse caso, os autos subirão imediatamente à instância superior, assinado o termo do recurso, independentemente de novas razões. Prorrogação de prazo. Artigo 521. Não sendo possível ao escrivão extrair o translado no prazo legal, poderá o auditor prorrogá-lo até o dobro. Prazo para sustentação. Artigo 522. O recurso será remetido ao tribunal dentro em 5 dias,
contados da sustentação da decisão. Julgamento na instância. Artigo 523. Distribuído o recurso, irão os autos com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de 8 dias, sendo a partir conclusos ao relator, que no intervalo de 2 sessões o colocará em pauta para o julgamento. Decisão. Artigo 524. Anunciado o julgamento, será feito o relatório, sendo facultado às partes usar da palavra pelo prazo de 10 minutos. Discutida a matéria, proferirá o tribunal a decisão final. Devolução para cumprimento do acórdão. Artigo 525. Publicada a decisão do tribunal, os autos baixarão à instância inferior para o cumprimento do acórdão. Capítulo 3 da apelação. Admissibilidade da apelação. Artigo 526. Cabe apelação. Alínea A. Da sentença definitiva de condenação ou de absolvição. Alínea B. De sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no capítulo anterior. Parágrafo único. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Recolhimento à prisão. Artigo 527. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo ser primário e de bons antecedentes, reconhecidas tais circunstâncias na sentença condenatória. Recurso sobrestado. Artigo 528. Será sobrestado o recurso se, depois de haver apelado, fugir o réu da prisão. Interposição e prazo. Artigo 529. A apelação será interposta por petição escrita dentro do prazo de 5 dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores. Revelia e intimação. Parágrafo 1º. O mesmo prazo será observado para a interposição do recurso de sentença condenatória de réu solto ou revel. A intimação da sentença só se fará, entretanto, depois de seu recolhimento à prisão. Apelação sustada. Parágrafo 2º. Se revel, solto ou foragido, o réu ficará sustado o seguimento da apelação do Ministério Público, sem prejuízo de sua interposição, no prazo legal. Os que podem apelar. Artigo 530. Só podem apelar o Ministério Público e o réu, ou seu defensor. Razões, prazo. Artigo 531. Recebida a apelação, será aberta vista dos autos sucessivamente ao apelante e ao apelado pelo prazo de 10 dias, a cada um para oferecimento de razões. Parágrafo 1º. Se houver assistente, poderá este arrazoar no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Parágrafo 2º. Quando forem 2 ou mais os apelantes, os apelados, os prazos serão comuns. Efeitos da sentença absolutória. Artigo 532. A apelação da sentença absolutória não obstará que o réu seja imediatamente posto em liberdade, salvo se a acusação versar sobre crime a que a lei comina pena de reclusão, no máximo por tempo igual ou superior a 20 anos, e não tiver sido unânime a sentença absolutória. Sentença condenatória. Efeito suspensivo.
Artigo 533. A apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 272, 527 e 606. Subida dos autos à instância superior. Artigo 534. Findos os prazos para as razões, com ou sem elas, serão os autos remetidos ao Superior Tribunal Militar, no prazo de 5 dias, ainda que haja mais de um réu e não tenham sido todos julgados. Distribuição da apelação. Artigo 535. Distribuída a apelação, irão os autos imediatamente com vista ao Procurador-Geral e, em seguida, passarão ao relator e ao revisor. Processo e a julgamento. Parágrafo 1º. O recurso será posto em pauta pelo relator, depois de restituídos os autos pelo revisor. Parágrafo 2º. Anunciado o julgamento pelo presidente, fará o relator a exposição do feito e, depois de ouvido o revisor, concederá o presidente, pelo prazo de 20 minutos, a palavra aos advogados e às partes que a solicitarem e ao Procurador-Geral. Parágrafo 3º. Discutida a matéria pelo tribunal, se não for ordenada alguma diligência, proferirá ele sua decisão. Parágrafo 4º. A decisão será tomada por maioria de votos. No caso de empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Parágrafo 5º. Se o tribunal anular o processo, mandará submeter o réu a novo julgamento, reformados os termos invalidados. Julgamento secreto. Parágrafo 6. Será secreto o julgamento da apelação, quando o réu estiver solto. Comunicação de condenação. Artigo 536. Se for condenatória a decisão do tribunal, mandará o presidente comunicá-la imediatamente ao auditor respectivo, a fim de que seja expedido mandado de prisão ou tomadas medidas que no caso couberem. Parágrafo único. No caso de absolvição, a comunicação será feita pela via mais rápida, devendo o auditor providenciar imediatamente a soltura do réu. Intimação. Artigo 537. O diretor-geral da Secretaria do Tribunal remeterá ao auditor cópia do acórdão condenatório para que ao réu, seu advogado ou curador, conforme o caso, sejam feitas as devidas intimações. Parágrafo 1º. Feita a intimação ao réu e ao seu advogado ou curador, será enviada ao diretor-geral da Secretaria para juntada aos autos a certidão de intimação, passada pelo oficial de justiça ou por quem tiver sido encarregado da diligência. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral terá ciência nos próprios autos. Capítulo 4. Dos embargos. Cabimento e modalidade. Artigo 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade infringentes do julgado e de declaração às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. Inadmissibilidade. Artigo 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo os de declaração, nos termos do artigo 542. Restrições. Parágrafo único. Se for unânime a condenação, mas houver divergência quanto à classificação do crime, ou quantidade ou natureza da pena, os embargos só serão admissíveis
na parte que não houve unanimidade. Prazo. Artigo 540. Os embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente dentro do prazo de 5 dias, contados da data da intimação do acordo. Parágrafo 1º. Para os embargos será designado novo relator. Dispensa de intimação. Parágrafo 2º. É permitido às partes oferecerem embargos independentemente de intimação do acordo. Infringentes e de nulidade. Artigo 541. Os embargos de nulidade ou infringentes do julgado serão oferecidos juntamente com a petição, quando articulados, podendo ser acompanhados de documentos. De declaração. Artigo 542. Nos embargos de declaração, indicará à parte os pontos em que entende ser o acordo ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao tribunal pelo relator e julgado na sessão seguinte à do seu recebimento. Apresentação dos embargos. Artigo 543. Os embargos deverão ser apresentados na Secretaria do Tribunal ou no cartório da auditoria onde foi feita a intimação. Parágrafo único. Será em cartório à vista dos autos para oferecimento de embargos. Remessa à Secretaria do Tribunal. Artigo 544. O auditor remeterá à Secretaria do Tribunal os embargos oferecidos com a declaração da data do recebimento e a cópia do acórdão com a intimação do réu e seu defensor. Medida contra o despacho de não recebimento. Artigo 545. Do despacho do relator que não receber os embargos, terá ciência à parte que dentro em 3 dias poderá requerer serem os autos postos em mesa para confirmação ou reforma do despacho. Não terá voto o relator. Juntada aos autos. Artigo 546. Recebidos os embargos, serão juntos por termo aos autos e conclusos ao relator. Prazo para impugnação ou sustentação. Artigo 547. É de 5 dias o prazo para as partes impugnarem ou sustentarem os embargos. Marcha do julgamento. Artigo 548. O julgamento dos embargos obedecerá ao rito da apelação. Recolhimento à prisão. Artigo 549. O réu condenado à pena privativa de liberdade não poderá opor embargos infringentes ou de nulidade, sem lhe recolher à prisão, salvo se atendidos os pressupostos do artigo 527. Capítulo 5 da revisão. Cabimento. Artigo 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento. Casos de revisão. Artigo 551. A revisão dos processos findos será admitida, alínea A, quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos. Alínea B, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Alínea C, quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Não exigência de prazo. Artigo 552. A revisão
poderá ser requerida a qualquer tempo. Reiteração do pedido. Condições. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo ser baseado em novas provas ou novo fundamento. Os que podem requerer a revisão. Artigo 553. A revisão poderá ser requerida pelo próprio condenado ou por seu procurador, ou, no caso de morte, pelo cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Competência. Artigo 554. A revisão será processada e julgada pelo Superior Tribunal Militar, nos processos findos na Justiça Militar. Processo de revisão. Artigo 555. O pedido será dirigido ao presidente do tribunal e, depois de autuado, distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator, de preferência ministro que não tenha funcionado anteriormente como relator ou revisor. Parágrafo 1º. O requerimento será instruído com certidão de haver transitado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se dessa providência não houver dificuldade à execução normal da sentença. Vista ao Procurador-Geral. Artigo 556. O Procurador-Geral terá vista do pedido. Julgamento. Artigo 557. No julgamento da revisão, serão observadas, no que for aplicável, as normas previstas para o julgamento da apelação. Efeitos do julgamento. Artigo 558. Julgando procedente a revisão, poderá o tribunal absolver o réu, alterar a classificação do crime, modificar a pena ou anular o processo. Proibição de agravamento da pena. Parágrafo único. Em hipótese alguma, poderá ser agravada a pena imposta pela sentença revista. Efeitos da absolvição. Artigo 559. A absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível. Providência do auditor. Artigo 560. À vista da certidão do acórdão que cassar ou modificar a decisão revista, o auditor providenciará o seu inteiro cumprimento. Curador nomeado em caso de morte. Artigo 561. Quando, no curso da revisão, falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente nomeará curador para a defesa. Recurso inadmissibilidade. Artigo 562. Não haverá recurso contra a decisão proferida em grau de revisão. Capítulo 6. Dos recursos da competência do Supremo Tribunal Federal. Cabimento do recurso. Artigo 563. Cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. Alínea A. Das sentenças proferidas pelo Superior Tribunal Militar, nos crimes contra a segurança nacional ou as instituições militares, praticados por civil ou governador de Estado e seus secretários. Alínea B. Das decisões denegatórias de habeas corpus. Alínea C. Quando extraordinário. Capítulo 7. Do recurso nos processos contra civis e governadores de estados e seus secretários. Recurso ordinário. Artigo 564. É ordinário o recurso
a que se refere a letra A do artigo 563. Prazo para interposição. Artigo 565. O recurso será interposto por petição dirigida ao relator no prazo de 3 dias, contados da intimação ou publicação do acórdão, em pública audiência, na presença das partes. Prazo para as razões. Artigo 566. Recebido o recurso pelo relator, o recorrente e, depois dele, o recorrido terão o prazo de 5 dias para oferecer razões. Subida do recurso. Parágrafo único. Findo esse prazo, subirão os autos ao Supremo Tribunal Federal. Normas complementares. Artigo 567. O regimento interno do Superior Tribunal Militar estabelecerá normas complementares para o processo do recurso. Capítulo 8 do recurso das decisões denegatórias de habeas corpus. Recurso em caso de habeas corpus. Artigo 568. O recurso da decisão denegatória de habeas corpus é ordinário e deverá ser interposto nos próprios autos em que houver sido lançada a decisão recorrida. Subida ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 569. Os autos subirão ao Supremo Tribunal Federal logo depois de lavrado o termo de recurso, com os documentos que o recorrente juntar à sua petição, dentro do prazo de 15 dias contado da intimação do despacho e com os esclarecimentos que ao presidente do Superior Tribunal Militar ou ao Procurador-Geral parecerem convenientes. Capítulo 9 do recurso extraordinário. Competência. Artigo 570. Caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal das decisões proferidas em última ou única instância pelo Superior Tribunal Militar, nos casos previstos na Constituição. Interposição. Artigo 571. O recurso extraordinário será interposto dentro em 10 dias contados da intimação da decisão recorrida ou da publicação das suas conclusões no órgão oficial. A quem deve ser dirigido? Artigo 572. O recurso será dirigido ao presidente do Superior Tribunal Militar. Aviso de seu recebimento e prazo para impugnação. Artigo 573. Recebida a petição do recurso, publicar-se-á aviso de seu recebimento. A petição ficará na Secretaria do Tribunal à disposição do recorrido, que poderá examiná-la e impugnar o cabimento do recurso, dentro em 3 dias contados da publicação do aviso. Decisão sobre o cabimento do recurso. Artigo 574. Findo o prazo estabelecido no artigo anterior, os autos serão conclusos ao presidente do tribunal, tenha ou não havido impugnação, para que decida no prazo de 5 dias do cabimento do recurso. Motivação. Parágrafo único. A decisão que admitir ou não o recurso será sempre motivada. Prazo para apresentação de razões. Artigo 575. Admitido o recurso e intimado o recorrido, mandará o presidente do tribunal abrir vista dos autos, sucessivamente ao recorrente e ao recorrido, para que cada um, no prazo de 10 dias, apresente razões por escrito. Translado. Parágrafo único.
Quando o recurso subir em translado, deste constará cópia da denúncia, do acórdão ou da sentença, assim como das demais peças indicadas pelo recorrente, devendo ficar concluído dentro em 60 dias. Deserção. Artigo 576. O recurso considerar-se-á deserto se o recorrente não apresentar razões dentro do prazo. Subida do recurso. Artigo 577. Apresentadas as razões do recorrente e findo o prazo para as do recorrido, os autos serão remetidos dentro do prazo de 15 dias à Secretaria do Supremo Tribunal Federal. Efeito. Artigo 578. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. Agravo da decisão denegatória. Artigo 579. Se o recurso extraordinário não for admitido, cabe agravo de instrumento da decisão denegatória. Cabimento do mesmo recurso. Artigo 580. Cabe igualmente agravo de instrumento da decisão que, apesar de admitir o recurso extraordinário, obste a sua expedição ou seguimento. Requerimento das peças do agravo. Artigo 581. As peças do agravo que o recorrente indicará serão requeridas ao diretor-geral da Secretaria do Superior Tribunal Militar, nas 48 horas seguintes à decisão que denegar o recurso extraordinário. Prazo para a entrega. Artigo 582. O diretor-geral dará recibo da petição à parte e, no prazo máximo de 60 dias, fará a entrega das peças devidamente conferidas e consertadas. Normas complementares. Artigo 583. O regimento interno do Superior Tribunal Militar estabelecerá normas complementares para o processamento do agravo. Capítulo 10 da reclamação. Admissão da reclamação. Artigo 584. O Superior Tribunal Militar poderá admitir reclamação do Procurador-Geral ou da Defesa, a fim de preservar a integridade de sua competência ou assegurar a autoridade do seu julgado. Avocamento do processo. Artigo 585. Ao tribunal competirá, se necessário, a linha A, avocar o conhecimento do processo, em que se verifique manifesta usurpação de sua competência ou desrespeito de decisão que haja proferido. A linha B, determinar que sejam enviados os autos de recurso para ele interposto e cuja remessa esteja sendo indevidamente retardada. Sustentação do pedido. Artigo 586. A reclamação, em qualquer dos casos previstos no artigo anterior, deverá ser instruída com prova documental dos requisitos para sua admissão. Distribuição. Parágrafo 1º. A reclamação, quando haja relator do processo principal, será a este distribuída, incumbindo-lhe requisitar informações da autoridade, que as prestará dentro em 48 horas, far-se-á a distribuição por sorteio, se não estiver em exercício o relator do processo principal. Suspensão ou remessa dos autos. Parágrafo 2º. Em face da prova, poderá ser ordenada a suspensão do curso do processo ou a imediata remessa dos autos ao tribunal. Impugnação pelo interessado. Parágrafo 3º. Qualquer dos interessados poderá impugnar por escrito o pedido do reclamante.
Audiência do Procurador-Geral. Parágrafo 4º. Salvo quando por ele requerida, o Procurador-Geral será ouvido no prazo de 3 dias sobre a reclamação. Inclusão em pauta. Artigo 587. A reclamação será incluída na pauta da primeira sessão do Tribunal, que se realizar após a devolução dos autos pelo relator à Secretaria. Cumprimento imediato. Parágrafo único. O presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se depois o respectivo acórdão. Livro 4 da Execução. Título 1 da Execução da Sentença. Capítulo 1 Disposições Gerais. Competência. Artigo 588. A execução da sentença compete ao auditor da auditoria por onde ocorreu o processo, ou, nos casos de competência originária do Superior Tribunal Militar, ao seu presidente. Tempo de prisão. Artigo 589. Será integralmente levado em conta no cumprimento da pena o tempo de prisão provisória, salvo o disposto no artigo 268. Incidentes da execução. Artigo 590. Todos os incidentes da execução serão decididos pelo auditor ou pelo presidente do Superior Tribunal Militar, se for o caso. Apelação de réu, que já sofreu prisão. Artigo 591. Verificando nos processos pendentes de apelação, unicamente interposta pelo réu, que este já sofreu prisão por tempo igual ao da pena a que foi condenado, mandará o relator pô-lo imediatamente em liberdade. Quando se torna exequível. Artigo 592. Somente depois de passada em julgado será exequível a sentença. Comunicação. Artigo 593. O presidente, no caso de sentença proferida originariamente pelo tribunal, e o auditor, nos demais casos, comunicarão à autoridade sob cujas ordens estiver o réu a sentença definitiva, logo que transite em julgado. Capítulo 2 da execução das penas em espécie. Carta de guia. Artigo 494. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade. Se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o auditor ordenará a expedição da carta de guia para o cumprimento da pena. Formalidades. Artigo 595. A carta de guia extraída pelo escrivão e assinada pelo auditor, que rubricará todas as folhas, será remetida para a execução da sentença. A linha A ao comandante ou autoridade correspondente da unidade ou estabelecimento militar em que tenha de ser cumprida a pena, se esta não ultrapassar de 2 anos, imposta a militar ou assemelhado. A linha B ao diretor da penitenciária em que tenha de ser cumprida a pena quando superior a 2 anos, imposta a militar ou assemelhado ou a civil. Conteúdo. Artigo 596. A carta de guia deverá conter: a linha A, o nome do condenado, naturalidade, filiação, idade, estado civil, profissão, posto ou graduação. A linha B, a data do início e da terminação da pena. A linha C, o teor da sentença condenatória. Início do cumprimento. Artigo 597. Expedida a carta de guia para cumprimento da pena, se o réu estiver cumprindo outra, só depois de terminada a execução desta
será aquela executada. Retificar-se-á a carta de guia sempre que sobrevenha modificação quanto ao início ou ao tempo de duração da pena. Conselho Penitenciário. Artigo 598. Remeter-se-ão ao Conselho Penitenciário cópia da carta de guia e de seus aditamentos, quando o réu tiver de cumprir pena em estabelecimento civil. Execução quando impostas penas de reclusão e de detenção. Artigo 599. Se impostas cumulativamente penas privativas de liberdade, será executada primeiro a de reclusão e depois a de detenção. Internação por doença mental. Artigo 600. O condenado a que sobrevier doença mental, verificada por perícia médica, será internado em manicômio judiciário ou, a falta, em outro estabelecimento adequado, ou lhe sejam assegurados tratamento e custódia. Parágrafo único. No caso de urgência, o comandante ou autoridade correspondente ou o diretor do presídio poderá determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a providência ao auditor, que, tendo em vista o laudo médico, ratificará ou revogará a medida. Fuga ou óbito do condenado. Artigo 601. A autoridade militar ou o diretor do presídio comunicará imediatamente ao auditor a fuga, a soltura ou o óbito do condenado. Parágrafo único. A certidão de óbito acompanhará a comunicação. Recaptura. Artigo 602. A recaptura do condenado evadido não depende de ordem judicial, podendo ser efetuada por qualquer pessoa. Cumprimento da pena. Artigo 604. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto imediatamente em liberdade, mediante alvará do auditor, no qual se ressalvará a hipótese de dever o sentenciado continuar na prisão, caso haja outro motivo legal. Medida de segurança. Parágrafo único. Se houver sido imposta medida de segurança detentiva, irá o condenado para estabelecimento adequado. Capítulo 3. Das penas principais não privativas da liberdade e das acessórias. Comunicação. Artigo 604. O auditor dará à autoridade administrativa competente conhecimento da sentença transitada em julgado, que impuser a pena de reforma ou suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, ou de que resultar a perda de posto, patente ou função, ou a exclusão das Forças Armadas. Inclusão na folha de antecedentes e rol dos culpados. Parágrafo único. As penas acessórias também serão comunicadas à autoridade administrativa militar ou civil. Figurarão na folha de antecedentes do condenado, sendo mencionadas igualmente no rol dos culpados. Comunicação complementar. Artigo 605. Iniciada a execução das interdições temporárias, o auditor de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou do condenado fará as devidas comunicações do seu termo final, em complemento às providências determinadas no artigo anterior. Título 2 dos incidentes da execução. Capítulo 1 da suspensão condicional da pena. Competência e condições para a concessão do benefício. Artigo 606. O Conselho de Justiça, o auditor ou o tribunal poderão suspender por prazo não inferior a 2 anos, nem superior a 6 anos, a execução da pena privativa de liberdade, que não exceda 2 anos,
desde que: a linha A não tenha o sentenciado sofrido no país ou no estrangeiro condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa de liberdade, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 71 do Código Penal Militar. A linha B. Os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorize a presunção de que não tornará a delinquir. Restrições. Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do posto, graduação ou função, ou a pena acessória, nem exclui a medida de segurança não detentiva. Pronunciamento. Artigo 607. O Conselho de Justiça, o auditor ou o tribunal, na decisão que aplicar pena privativa da liberdade, não superior a 2 anos, deverão pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a concedam, quer a deneguem. Condições e regras impostas ao beneficiário. Artigo 608. No caso de concessão do benefício, a sentença estabelecerá as condições e regras a que ficar sujeito o condenado durante o prazo fixado, começando este a correr da audiência em que for dado conhecimento da sentença ao beneficiário. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao delito, ao meio social e à personalidade do condenado. Parágrafo 2º. Poderão ser impostas como normas de conduta e obrigações, além das previstas no artigo 626 deste Código, as seguintes condições: inciso 1. Frequentar curso de habilitação profissional ou de instrução escolar. Inciso 2. Prestar serviços em favor da comunidade. Inciso 3. Atender aos encargos da família. Inciso 4. Submeter-se a tratamento médico. Parágrafo 3º. Concedida a suspensão, será entregue ao beneficiário um documento similar ao descrito no artigo 641 ou no seu parágrafo único deste Código, em que conste também o registro da pena acessória a que esteja sujeito e haja espaço suficiente para consignar o cumprimento das condições e normas de conduta impostas. Parágrafo 4º. O Conselho de Justiça poderá fixar, a qualquer tempo de ofício ou a requerimento do Ministério Público, outras condições além das especificadas na sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o aconselhem. Parágrafo 5º. A fiscalização do cumprimento das condições será feita pela entidade assistencial penal competente, segundo a lei local, perante o qual o beneficiário deverá comparecer periodicamente para comprovar a observância das condições e normas de conduta a que está sujeito, comunicando também a sua ocupação, os salários ou proventos de que vive, as economias que conseguiu realizar e as dificuldades materiais ou sociais que enfrenta. Parágrafo 6º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao auditor ou ao representante do Ministério Público Militar qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Parágrafo 7º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação à autoridade judiciária competente e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais deverá apresentar-se imediatamente. Coautoria. Artigo 609. Em caso de coautoria, a suspensão poderá ser concedida a uns e negada a outros. Leitura da sentença. Artigo 610. O auditor
em audiência previamente marcada, lerá ao réu a sentença que concedeu a suspensão da pena, advertindo das consequências de nova infração penal e da transgressão das obrigações impostas. Estabelecimento de condicional pelo tribunal. Artigo 611. Quando for concedida a suspensão pela superior instância, a esta caberá estabelecer-lhe as condições, podendo a audiência ser presidida por qualquer membro do tribunal ou por auditor designado no acórdão. Suspensão sem efeito por ausência do réu. Artigo 612. Se intimado pessoalmente ou por edital, com prazo de 10 dias, não comparecer o réu à audiência, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena, salvo prova de justo impedimento, caso em que será marcada nova audiência. Suspensão sem efeito em virtude de recurso. Artigo 613. A suspensão também ficará sem efeito se, em virtude de recurso interposto pelo Ministério Público, for aumentada a pena, de modo que exclua a concessão do benefício. Revogação. Artigo 614. A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário, inciso 1, for condenado na justiça militar ou na comum por sentença irrecorrível, a pena privativa de liberdade. Inciso 2, não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Inciso 3, sendo militar, for punido por crime próprio ou por transgressão disciplinar considerada grave. Revogação facultativa. Parágrafo 1º. A suspensão poderá ser revogada se o beneficiário: a linha A, deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença. A linha B, deixar de observar obrigações inerentes à pena acessória. A linha C, for irrecorrível, condenado a pena que não seja privativa da liberdade. Declaração de prorrogação. Parágrafo 2º. Quando, em caso do parágrafo anterior, o juiz não revogar a suspensão, deverá, a linha A, advertir o beneficiário, a linha B, exacerbar as condições ou ainda, a linha C, prorrogar o período de suspensão até o máximo, se esse limite não for fixado. Parágrafo 3. Se o beneficiário estiver respondendo a processo, que, no caso de condenação, poderá acarretar a revogação, o juiz declarará, por despacho, a prorrogação do prazo da suspensão até sentença passada em julgado, fazendo as comunicações necessárias nesse sentido. Extinção da pena. Artigo 615. Expirado o prazo da suspensão ou da prorrogação, sem que tenha havido motivo de revogação, a pena privativa da liberdade será declarada extinta. Averbação. Artigo 616. A condenação será inscrita com a nota de suspensão em livro especial do Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, civil ou militar, averbando-se, mediante comunicação do auditor ou do tribunal, a revogação da suspensão e a extinção da pena. Em caso de revogação, será feita a averbação definitiva no registro geral. Parágrafo 1º. O registro será secreto, salvo para efeito de informações requisitadas por autoridade judiciária, em caso de novo processo. Parágrafo 2º. Não se aplicará o disposto no parágrafo 1º quando houver sido imposta ou resultar de condenação, pena acessória consistente em interdição de direitos.
Crimes que impedem a medida. Artigo 617. A suspensão condicional da pena não se aplica. Inciso 1. Em tempo de guerra. Inciso 2. Em tempo de paz. Alínea A. Por crime contra a segurança nacional, de aliciamento e incitação, de violência contra o superior, oficial de serviço, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito ao superior e desacato, de insubordinação, insubmissão ou de deserção. Alínea B. Pelos crimes previstos nos artigos 160, 161, 162, 235, 291 e parágrafo único, inciso 1 a 4 do Código Penal Militar. Capítulo 2 do Livramento Condicional. Condições para a obtenção do livramento condicional. Artigo 618. O condenado à pena de reclusão ou detenção por tempo igual ou superior a 2 anos pode ser liberado condicionalmente desde que: inciso 1. Tenha cumprido, alínea A, metade da pena se primário. Alínea B, 2/3 se reincidente. Inciso 2. Tenha reparado, salvo impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pelo crime. Inciso 3. Sua boa conduta durante a execução da pena, sua adaptação ao trabalho e às circunstâncias atinentes à sua personalidade, ao meio social e à sua vida pregressa permitem supor que não voltará a delinquir. Atenção à pena unificada. Parágrafo 1º. No caso de condenação por infrações penais em curso, deve ter-se em conta a pena unificada. Redução do tempo. Parágrafo 2º. Se o condenado é primário e menor de 21 ou maior de 70 anos, o tempo de cumprimento da pena pode ser reduzido a 1/3. Os que podem requerer a medida. Artigo 619. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do sentenciado, de seu cônjuge ou parente em linha reta, ou por proposta do diretor do estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, ou órgão equivalente, incumbindo a decisão do auditor ou ao tribunal, se a sentença houver sido proferida em única instância. Parágrafo 1º. A decisão será fundamentada. Parágrafo 2º. São indispensáveis a audiência prévia do Ministério Público e a do Conselho Penitenciário, ou órgão equivalente, e deste não for a iniciativa. Verificação das condições. Artigo 620. As condições de admissibilidade, conveniência e oportunidade da concessão da medida serão verificadas em cada caso pelo Conselho Penitenciário ou órgão equivalente, a cujo parecer não ficará, entretanto, adstrito o juiz ou tribunal. Relatório do diretor do presídio. Artigo 621. O diretor do estabelecimento penal remeterá ao Conselho Penitenciário minucioso relatório sobre: alínea A, o caráter do sentenciado, tendo em vista os seus antecedentes e a sua conduta na prisão. Alínea B, a sua aplicação ao trabalho, trato com os companheiros e grau de instrução e aptidão profissional. Alínea C, a sua situação financeira e propósitos quanto ao futuro. Prazo para a remessa do relatório. Parágrafo único. O relatório será remetido dentro de 20 dias com o prontuário do sentenciado. Na falta deste, o relatório optará livremente, comunicando à autoridade competente a omissão do diretor da prisão. Medida de segurança detentiva. Exame para comprovar a cessação da periculosidade. Artigo 622.
Se tiver sido imposta a medida de segurança detentiva, não poderá ser concedido o livramento, sem que se verifique, mediante exame das condições do sentenciado, a cessação da periculosidade. Exame mental no caso de medida de segurança detentiva. Parágrafo único. Se consistir a medida de segurança na internação em casa de custódia e tratamento, proceder-se-á a exame mental do sentenciado. Petição ou proposta de livramento. Artigo 623. A petição ou proposta de livramento será remetida ao auditor ou ao tribunal pelo Conselho Penitenciário, com a cópia do respectivo parecer e do relatório do diretor da prisão. Remessa ao juiz do processo. Parágrafo 1º. Para emitir parecer, poderá o Conselho Penitenciário requisitar os autos do processo. Parágrafo 2º. O juiz ou o tribunal mandará juntar a petição ou a proposta com os documentos que acompanharem os autos do processo. Proferirá a decisão depois de ouvido o Ministério Público. Indeferimento in limine. Artigo 624. Na ausência de qualquer das condições previstas no artigo 618, será liminarmente indeferido o pedido. Especificação das condições. Artigo 625. Sendo deferido o pedido, a decisão especificará as condições a que ficará subordinado o livramento. Normas obrigatórias para obtenção do livramento. Artigo 626. Serão normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver o livramento condicional. Alínea A. Tomar ocupação dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. Alínea B. Não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização. Alínea C. Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender. Alínea D. Não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem. Alínea E. Não mudar de habitação sem aviso prévio da autoridade competente. Residência do liberado fora da jurisdição do juiz da execução. Artigo 627. Se for permitido ao liberado residir fora da jurisdição do juiz da execução, será remetida cópia da sentença à autoridade judiciária do local para onde se houver transferido ou ao patronato oficial ou órgão equivalente. Vigilância da autoridade policial. Parágrafo único. Na falta de patronato oficial ou órgão equivalente ou de particular, dirigido ou inspecionado pelo Conselho Penitenciário, ficará o liberado sob observação cautelar realizada por Serviço Social Penitenciário ou órgão similar. Pagamento de custas e taxas. Artigo 628. Salvo em caso de insolvência, o liberado ficará sujeito ao pagamento de custas e taxas penitenciárias. Carta-guia. Artigo 629. Concedido o livramento, será expedida carta de guia com a cópia de sentença, em duas vias, remetendo-se uma ao diretor da prisão e a outra ao Conselho Penitenciário ou órgão equivalente. Finalidade da vigilância. Artigo 630. A vigilância dos órgãos dela incumbidos exercer-se-á para fim de: alínea A. Proibir ao liberado a residência, estada ou passagem nos locais indicados na sentença. Alínea B. Permitir visitas e buscas necessárias à verificação do procedimento do liberado. Alínea C. Deter o liberado que transgredir as condições estabelecidas na sentença, comunicando o fato não só ao Conselho Penitenciário, como também ao juiz da execução, que manterá ou não a detenção. Transgressão das condições imposta ao liberado.
Parágrafo único. Se o liberado transgredir as condições que lhe foram impostas na sentença, poderá o Conselho Penitenciário representar ao auditor ou ao Conselho de Justiça ou ao Tribunal para o efeito de ser revogado o livramento. Revogação da medida por condenação durante a sua vigência. Artigo 631. Se por crime ou contravenção penal vier o liberado a ser condenado à pena privativa da liberdade por sentença irrecorrível, será revogado o livramento condicional. Revogação por outros motivos. Artigo 632. Poderá também ser revogado o livramento se o liberado, alínea A, deixar de cumprir quaisquer das obrigações constantes da sentença. Alínea B, for irrecorrivelmente condenado por motivo de contravenção penal, embora a pena não seja privativa de liberdade. Alínea C, sofrer sem militar punição por transgressão disciplinar considerada grave. Novo livramento. Soma do tempo de infrações. Artigo 633. Se o livramento for revogado por motivo de infração penal anterior à sua vigência, computar-se-á no tempo da pena o período em que esteve solto, sendo permitida para a concessão do novo livramento a soma do tempo das duas penas. Tempo em que esteve solto o liberado. Artigo 634. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Órgãos e autoridades que podem requerer a revogação. Artigo 635. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário ou dos patronatos oficiais ou do órgão a que incumbir a vigilância, ou de ofício, podendo ser ouvido antes o liberado e feitas diligências, permitida a produção de provas no prazo de 5 dias, sem prejuízo do disposto no artigo 630, letra C. Modificação das condições impostas. Artigo 636. O auditor ou o tribunal, a requerimento do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário, dos patronatos ou órgão de vigilância, poderá modificar as normas de conduta impostas na sentença, devendo a respectiva decisão ser lida ao liberado por uma das autoridades ou um dos funcionários indicados no artigo 639, letra A, com observância do disposto nas letras B e C e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Processo no curso do livramento. Artigo 637. Praticando o liberado nova infração, o auditor ou o tribunal poderá ordenar a sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário, ficando suspenso o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, dependerá da decisão final do novo processo. Extinção de pena. Artigo 638. O juiz de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário julgará extinta a pena privativa da liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação, ou, na hipótese do artigo anterior, for liberado absolvido por sentença irrecorrível. Cerimônia do livramento. Artigo 639. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente em dia marcado pela autoridade, que deva presidi-la observando-se o seguinte: alínea A. A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais presos, salvo motivo relevante, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou por quem o represente junto ao estabelecimento penal ou na falta pela autoridade judiciária local. Alínea B.
o diretor do estabelecimento penal chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença que concedeu o livramento. A linha C. O preso deverá, a seguir, declarar-se aceita as condições. Parágrafo 1º. De tudo se lavrará termo, em livro próprio, subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando ou alguém a rogo, se não souber ou não puder escrever. Parágrafo 2º. Desse termo se enviará cópia à auditoria, por onde correu o processo ou ao tribunal. Caderneta e conteúdo para o fim de a exibir às autoridades. Artigo 640. Ao deixar a prisão, receberá o liberado, além do saldo do seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá à autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigido. Conteúdo da caderneta. Artigo 641. A caderneta conterá, alínea A, a reprodução da ficha de identidade com o retrato do liberado, sua qualificação e sinais característicos. Alínea B, o texto impresso ou datilografado dos artigos do presente capítulo. Alínea C, as condições impostas ao liberado. Salvo-conduto. Parágrafo único. Na falta da caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, de que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identidade e o retrato do liberado pela descrição dos sinais que o identifiquem. Crimes que excluem o livramento condicional. Artigo 642. Não se aplica o livramento condicional ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. Casos especiais. Parágrafo único. Em tempo de paz, pelos crimes referidos no artigo 97 do Código Penal Militar, o livramento condicional só será concedido após o cumprimento de 2/3 da pena, observada ainda o disposto no artigo 618, inciso 1, letra C, inciso 2 e 3, parágrafos 1º e 2º. Título 3. Do indulto, da comutação da pena, da anistia e da reabilitação. Capítulo 1. Do indulto, da comutação da pena e da anistia. Requerimento. Artigo 643. O indulto e a comutação da pena são concedidos pelo Presidente da República e poderão ser requeridos pelo condenado, ou, se não souber escrever, por procurador ou pessoa a seu rogo. Caso de remessa ao Ministro da Justiça. Artigo 644. A petição será remetida ao Ministro da Justiça, por intermédio do Conselho Penitenciário, se o condenado estiver cumprindo pena em penitenciária civil. Audiência do Conselho Penitenciário. Artigo 645. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e depois de ouvir o diretor do estabelecimento penal a que estiver recolhido o condenado, fará em relatório a narração do fato criminoso, apreciará as provas, apontará qualquer formalidade ou circunstâncias omitida na petição e exporá os antecedentes do condenado, bem como seu procedimento durante a prisão, opinando, afinal, sobre o mérito do pedido. Condenado militar. Encaminhamento do pedido. Artigo 646. Em se tratando de condenado militar ou assemelhado, recolhido a presídio militar, a petição será encaminhada ao Ministério a que pertencer o condenado, por intermédio do comandante ou autoridade equivalente, sob cuja administração estiver o presídio. Relatório da autoridade militar. Parágrafo único. A autoridade militar que encaminhar o pedido fará o relatório de que trata o artigo 645. Faculdade do Presidente da República
de conceder espontaneamente o indulto e a comutação. Artigo 647. Se o Presidente da República decidir, de iniciativa própria, conceder o indulto ou comutar a pena, ouvirá antes o Conselho Penitenciário ou a autoridade militar, a que se refere o artigo 646. Modificação da pena ou extinção da punibilidade. Artigo 648. Concedido o indulto ou comutada a pena, o juiz de ofício ou por iniciativa do interessado ou do Ministério Público mandará juntar aos autos a cópia do decreto, a cujos termos ajustará a execução da pena, para modificá-la ou declarar a extinção da punibilidade. Recusa. Artigo 649. O condenado poderá recusar o indulto ou a comutação da pena. Extinção da punibilidade pela anistia. Artigo 650. Concedida a anistia, após transitar em julgado a sentença condenatória, o auditor de ofício ou por iniciativa do interessado ou do Ministério Público declarará extinta a punibilidade. Capítulo 2. Da reabilitação. Requerimentos e requisitos. Artigo 651. A reabilitação poderá ser requerida ao auditor da auditoria por onde ocorreu o processo, após 5 anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão condicional da pena, ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante aquele prazo, domicílio no país. Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dobro no caso de crime criminoso habitual ou por tendência. Instrução do requerimento. Artigo 652. O requerimento será instruído com: alínea A. Certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido nem estar respondendo a processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior. Alínea B. Atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos lugares indicados e mantido efetivamente durante esse tempo bom comportamento público e privado. Alínea C. Atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado. Alínea D. Prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Ordenação de diligências. Artigo 653. O auditor poderá ordenar as diligências necessárias para apreciação do pedido, cercando-as do sigilo possível e ouvido, antes da decisão, o Ministério Público. Recurso de ofício. Artigo 654. Haverá recurso de ofício da decisão que conceder a reabilitação. Comunicação ao Instituto de Identificação e Estatística. Artigo 655. A reabilitação, depois da sentença irrecorrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere. Menção proibida de condenação. Artigo 656. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por autoridade judiciária criminal. Renovação do pedido de reabilitação. Artigo 657. Indeferido o pedido de reabilitação, não poderá o condenado renová-lo,
senão após o decurso de 2 anos, salvo se o indeferimento houver resultado de falta ou insuficiência de documentos. Revogação da reabilitação. Artigo 658. A revogação da reabilitação será decretada pelo auditor de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público se a pessoa reabilitada for condenada por decisão definitiva ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Título 4, Capítulo único da execução das medidas de segurança. A aplicação das medidas de segurança durante a execução da pena. Artigo 659. Durante a execução da pena ou durante o tempo em que a ela se furtar o condenado, poderá ser imposta medida de segurança, se não a houver decretado a sentença, e fatos anteriores não apreciados no julgamento ou fatos subsequentes demonstrarem a sua periculosidade. Imposição da medida ao agente isento de pena ou perigoso. Artigo 660. Ainda depois de transitar em julgado a sentença absolutória, poderá ser imposta medida de segurança enquanto não decorrer tempo equivalente ao de sua duração mínima, ao agente absolvido no caso do artigo 48 do Código Penal Militar, ou a que a lei, por outro modo, presuma perigoso. Aplicação pelo juiz. Artigo 661. A aplicação da medida de segurança, nos casos previstos neste capítulo, incumbirá ao juiz da execução e poderá ser decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Fatos indicativos de periculosidade. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento que tiver ciência de fatos indicativos de periculosidade do condenado, a quem não tiver sido imposta medida de segurança, deverá logo comunicá-los ao juiz da execução. Diligências. Artigo 662. Depois de proceder às diligências que julgar necessárias, o juiz ouvirá o Ministério Público e o condenado, concedendo a cada um o prazo de 3 dias para alegações. Parágrafo 1º. Será dado defensor ao condenado que o requerer. Parágrafo 2º. Se o condenado estiver foragido, o juiz ordenará as diligências que julgar convenientes, ouvido o Ministério Público, que poderá apresentar provas dentro do prazo que lhe for concedido. Parágrafo 3º. Findos os prazos concedidos ao condenado e ao Ministério Público, o juiz proferirá a sua decisão. Tempo de internação. Artigo 663. A internação, no caso previsto no artigo 112 do Código Penal Militar, é por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade do internado. Perícia médica. Parágrafo 1º. A perícia médica é realizada no prazo mínimo fixado à internação e, não sendo esta revogada, deve ser repetida de ano em ano. Parágrafo 2º. A desinternação é sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o indivíduo, dentro do decurso de 1 ano, vier a praticar fato indicativo de persistência da periculosidade. Internação de indivíduos em estabelecimentos adequados. Artigo 664. Os condenados que se enquadrem no parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar, bem como os que forem reconhecidos como ébrios habituais ou toxicomanos, recolhidos a qualquer dos estabelecimentos a que se refere o artigo 113 do referido Código, não serão transferidos para a prisão, se sobrevier a cura.
Novo exame mental. Artigo 665. O juiz, no caso do artigo 661, ouvirá o curador já nomeado ou que venha a nomear, podendo mandar submeter o paciente a novo exame mental, internando desde logo em estabelecimento adequado. Regime dos internados. Artigo 666. O trabalho nos estabelecimentos referidos no artigo 113 do Código Penal Militar será educativo e remunerado, de modo a assegurar ao internado meios de subsistência quando cessar a internação. Exílio local. Artigo 667. O exílio local consiste na proibição ao condenado de residir ou permanecer durante um ano, pelo menos, na comarca, município ou localidade em que o crime foi praticado. Comunicação. Parágrafo único. Para a execução dessa medida, o juiz comunicará sua decisão à autoridade policial do lugar ou dos lugares onde o exilado está proibido de permanecer ou residir. Proibição de frequentar determinados lugares. Artigo 668. A proibição de frequentar determinados lugares será também comunicada à autoridade policial para devida vigilância. Fechamento de estabelecimentos e interdição de associações. Artigo 669. A medida de fechamento de estabelecimento ou interdição de associação será executada pela autoridade policial, mediante mandado judicial. Transgressão das medidas de segurança. Artigo 670. O transgressor de qualquer das medidas de segurança a que se referem os artigos 667, 668 e 669 será responsabilizado por crime de desobediência contra a administração da Justiça Militar, devendo o juiz, logo que a autoridade policial lhe faça a devida comunicação, mandá-la juntar aos autos e dar vista ao Ministério Público, para os fins de direito. Cessação da periculosidade. Verificação. Artigo 671. A cessação ou não da periculosidade é verificada ao fim do prazo mínimo da duração da medida de segurança, pelo exame das condições da pessoa a que tiver sido imposta, observando-se o seguinte: relatório. A linha A. O diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade incumbida da vigilância até um mês antes de expirado o prazo da duração mínima da medida, se não for inferior a um ano ou a 15 dias. Nos outros casos, remeterá ao juiz da execução minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a cessação ou permanência da medida. Acompanhamento do laudo. A linha B. Se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em qualquer dos estabelecimentos a que se refere o artigo 113 do Código Penal Militar, o relatório será acompanhado do laudo de exame pericial, feito por 2 médicos designados pelo diretor do estabelecimento. Conveniência ou revogação da medida. A linha C. O diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial deverá, no relatório, concluir pela conveniência ou não da revogação da medida de segurança. Ordenação de diligências. A linha D. Se a medida de segurança for de exílio local ou proibição de frequentar determinados lugares, o juiz da execução, até um mês ou 15 dias antes de expirado o prazo mínimo de duração, ordenará as diligências necessárias para verificar se desapareceram as causas da aplicação da medida. Audiência das partes. A linha E. Junto aos autos, o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor,
no prazo de 3 dias. Ordenação de novas diligências. A linha F. O juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Decisão e prazo. A linha G. Ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o parágrafo anterior, será proferida a decisão no prazo de 5 dias. Revogação da licença para direção de veículo. Artigo 672. A interdição prevista no artigo 115 do Código Penal Militar poderá ser revogada antes de expirado o prazo estabelecido, se for averiguada a cessação do perigo condicionante da sua aplicação. Se, porém, o perigo persiste ao término do prazo, será este prorrogado enquanto não cessar aquele. Confisco. Artigo 673. O confisco de instrumentos e produtos do crime, no caso previsto no artigo 119 do Código Penal Militar, será decretado no despacho de arquivamento do inquérito. Restrições quanto aos militares. Artigo 674. Os militares ou assemelhados que não hajam perdido essa qualidade somente são aplicáveis às medidas de segurança previstas nos casos dos artigos 112 e 115 do Código Penal Militar. Livro 5, Título Único da Justiça Militar em Tempo de Guerra. Capítulo 1 do Processo. Remessa do inquérito à Justiça. Artigo 675. Os autos do inquérito, do flagrante ou documentos relativos ao crime serão remetidos à auditoria pela autoridade militar competente. Parágrafo 1º. O prazo para a conclusão do inquérito é de 5 dias, podendo, por motivo excepcional, ser prorrogado por mais 3 dias. Parágrafo 2º. Nos casos de violência praticada contra inferior para compeli-lo ao cumprimento de dever legal ou em repulsa à agressão, os autos do inquérito serão remetidos diretamente ao Conselho Superior, que determinará o arquivamento, se o fato estiver justificado, ou, em caso contrário, a instauração de processo. Oferecimento da denúncia, o seu conteúdo e regras. Artigo 676. Recebidos os autos do inquérito do flagrante, os documentos, o auditor dará vista imediata ao procurador, que dentro de 24 horas oferecerá a denúncia contendo: a linha A, o nome do acusado e sua qualificação; a linha B, a exposição sucinta dos fatos; a linha C, a classificação do crime; a linha D, a indicação das circunstâncias agravantes expressamente previstas na lei penal, e a de todos os fatos e circunstâncias que devam influir na fixação da pena. A linha E, a indicação de 2 a 4 testemunhas. Parágrafo único. Será dispensado o rol de testemunhas se a denúncia se fundar em prova documental. Recebimento da denúncia e citação. Artigo 677. Recebida a denúncia, mandará o auditor citar incontinenti o acusado e intimar as testemunhas, nomeando-lhe defensor, o advogado de ofício, que terá vista dos autos em cartório, pelo prazo de 24 horas, podendo, dentro deste prazo, oferecer defesa escrita e juntar documentos. Parágrafo único. O acusado poderá dispensar a assistência de advogado, se estiver em condições de fazer sua defesa. Julgamento à revelia. Artigo 678. O réu preso será requisitado, devendo ser processado e julgado à revelia, independentemente de citação, se ausentar sem permissão.
Instrução criminal. Artigo 679. Na audiência de instrução criminal, que será iniciada 24 horas após a citação, qualificação e interrogatório do acusado, proceder-se-á à inquirição das testemunhas de acusação pela forma prescrita neste Código. Parágrafo 1º. Em seguida, serão ouvidas até 2 testemunhas de defesa, se apresentadas no ato. Parágrafo 2º. As testemunhas de defesa que forem militares poderão ser requisitadas se o acusado o requerer e for possível o seu comparecimento em juízo. Parágrafo 3º. Será, na presença do escrivão, à vista dos autos, as partes para alegações escritas. Dispensa de comparecimento do réu. Artigo 680. É dispensado o comparecimento do acusado à audiência de julgamento, se assim o desejar. Questões preliminares. Artigo 681. As questões preliminares ou incidentes que forem suscitadas serão resolvidas, conforme o caso, pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça. Rejeição da denúncia. Artigo 682. Se o procurador não oferecer denúncia ou se esta for rejeitada, os autos serão remetidos ao Conselho Superior de Justiça Militar, que decidirá de forma definitiva a respeito do oferecimento. Julgamento de praça ou civil. Artigo 683. Sendo praça ou civil o acusado, o auditor procederá ao julgamento em outra audiência, dentro em 48 horas. O procurador e o defensor terão cada um 20 minutos para fazer oralmente suas alegações. Parágrafo único. Após os debates orais, o auditor lavrará a sentença, dela mandando intimar o procurador e o réu ou seu defensor. Julgamento de oficiais. Artigo 684. No processo a que responder oficial até o posto de tenente-coronel, inclusive, proceder-se-á ao julgamento pelo Conselho de Justiça, no mesmo dia da sua instalação. Lavratura da sentença. Parágrafo único. Prestado o compromisso pelos juízes nomeados, serão lidas pelo escrivão as peças essenciais do processo e, após os debates orais, que não excederão o prazo fixado pelo artigo anterior, passará o Conselho a deliberar em sessão secreta, devendo a sentença ser lavrada dentro do prazo de 24 horas. Certidão da nomeação dos juízes militares. Artigo 685. A nomeação dos juízes do Conselho constará dos autos do processo por certidão. Parágrafo único. O procurador e o acusado ou seu defensor serão intimados da sentença no mesmo dia em que esta for assinada. Suprimento do extrato da fé, de ofício ou dos assentamentos. Artigo 686. A falta do extrato da fé de ofício ou dos assentamentos do acusado poderá ser suprida por outros meios informativos. Classificação do crime. Artigo 687. Os órgãos de justiça militar, tanto em primeira como em segunda instância, poderão alterar a classificação do crime, sem, todavia, inovar a acusação. Parágrafo único. Havendo impossibilidade de alterar a classificação do crime, o processo será anulado, devendo ser oferecida nova denúncia. Julgamento em grupos no mesmo processo. Artigo 688. Quando na denúncia figurarem diversos acusados, poderão ser processados e julgados em grupos, se assim o aconselhar o interesse da Justiça. Procurador em processo originário perante o Conselho Superior. Artigo 689.
nos processos a que responderem oficiais generais, coronéis ou capitães de mar e guerra, as funções do Ministério Público serão desempenhadas pelo procurador que servir junto ao Conselho Superior de Justiça Militar. Parágrafo 1º. A instrução criminal será presidida pelo auditor que funcionar naquele conselho, cabendo-lhe ainda relatar os processos para julgamento. Parágrafo 2º. O oferecimento da denúncia, citação do acusado, intimação de testemunhas, nomeação de defensor, instrução criminal, julgamento e lavratura da sentença reger-se-ão, no que lhes for aplicável, pelas normas estabelecidas para os processos da competência do auditor e do Conselho de Justiça. Crimes de responsabilidade. Artigo 690. Oferecida a denúncia, nos crimes de responsabilidade, o auditor mandará intimar o denunciado para apresentar defesa dentro do prazo de 2 dias, findo o qual decidirá sobre o recebimento ou não da denúncia, remetendo o despacho, no caso de rejeição, à decisão do Conselho. Recurso das decisões do Conselho Superior de Justiça. Artigo 691. Das decisões proferidas pelo Conselho Superior de Justiça, nos processos de sua competência originária, somente caberá o recurso de embargos. Desempenho da função de escrivão. Artigo 692. As funções de escrivão serão desempenhadas pelo secretário do Conselho e as de oficial de justiça por uma praça graduada. Processos e julgamento de desertores. Artigo 693. No processo de deserção, observar-se-á o seguinte: inciso 1. Após o transcurso do prazo de graça, o comandante ou autoridade militar equivalente, sob cujas ordens servir o oficial ou praça, fará lavrar um termo com todas as circunstâncias assinado por 2 testemunhas, equivalendo esse termo à formação da culpa. Inciso 2º. A publicação da ausência em boletim substituirá o edital. Inciso 3º. Os documentos relativos à deserção serão remetidos ao auditor após a apresentação ou captura do acusado e permanecerão em cartório pelo prazo de 24 horas, com vista ao advogado de ofício para apresentar defesa escrita, seguindo-se o julgamento pelo Conselho de Justiça conforme o caso. Capítulo 2 dos recursos. Recurso das decisões do Conselho e do Auditor. Artigo 694. Das sentenças de primeira instância, caberá recurso de apelação para o Conselho Superior de Justiça Militar. Parágrafo único. Não caberá recurso de decisões sobre questões incidentes que poderão, entretanto, ser renovadas na apelação. Prazo para apelação. Artigo 695. A apelação será interposta dentro em 24 horas a contar da intimação da sentença ao procurador e ao defensor do réu, revel ou não. Recurso de ofício. Artigo 696. Haverá recurso de ofício, alínea A, da sentença que impuser pena restritiva da liberdade superior a 8 anos. Alínea B, quando se tratar de crime a que a lei comina a pena de morte e a sentença for absolutória ou não aplicar a pena máxima. Razões do recurso. Artigo 697. As razões do recurso serão apresentadas com a petição, em cartório, conclusos os autos ao auditor. Este os remeterá incontinenti à instância superior. Processo de recurso e seu julgamento. Artigo 698.
Os autos serão logo conclusos ao relator, que mandará abrir vista ao representante do Ministério Público, a fim de apresentar parecer dentro em 24 horas. Estudo dos autos pelo relator. Artigo 699. O relator estudará os autos no intervalo de 2 sessões. Exposição pelo relator. Artigo 700. Anunciado o julgamento pelo presidente, o relator fará a exposição dos fatos. Alegações orais. Artigo 701. Findo o relatório, poderão o defensor e o procurador fazer alegações orais por 15 minutos cada um. Decisão pelo Conselho. Artigo 702. Discutida a matéria, o Conselho Superior proferirá sua decisão. Parágrafo 1º. O relator será o primeiro a votar, sendo o presidente o último. Parágrafo 2º. O resultado do julgamento constará da ata que será junta ao processo. A decisão será lavrada dentro de 2 dias, salvo motivo de força maior. Não cabimento de embargos. Artigo 703. As sentenças proferidas pelo Conselho Superior, como Tribunal de Segunda Instância, não são suscetíveis de embargos. Efeitos da apelação. Artigo 704. A apelação do Ministério Público devolve o pleno conhecimento do feito aos conselhos superiores. Casos de embargos. Artigo 705. O recurso de embargos nos processos originários seguirá as normas estabelecidas para a apelação. Não cabimento de habeas corpus ou revisão. Artigo 706. Não haverá habeas corpus nem revisão. Capítulo 3. Disposições especiais relativas à justiça militar em tempo de guerra. Execução da pena de morte. Artigo 707. O militar que tiver de ser fuzilado sairá da prisão com uniforme comum e sem insígnias, e terá os olhos vendados, salvo se o recusar no momento em que tiver de receber as descargas. As vozes de fogo serão substituídas por sinais. Parágrafo 1º. O civil ou assemelhado será executado nas mesmas condições, devendo deixar a prisão decentemente vestido. Socorro espiritual. Parágrafo 2º. Será permitido ao condenado receber socorro espiritual. Data para execução. Parágrafo 3º. A pena de morte só será executada 7 dias após a comunicação ao Presidente da República, salvo ser imposta em zona de operações de guerra e exigir o interesse da ordem e da disciplina. Lavratura de ata. Artigo 708. Da execução da pena de morte, lavrar-se-á ata circunstanciada, que é assinada pelo executor e 2 testemunhas. Será remetida ao comandante-chefe para ser publicada em boletim. Sentido da expressão forças em operação de guerra. Artigo 709. A expressão forças em operação de guerra abrange qualquer força naval, terrestre ou aérea, desde o momento de seu deslocamento para o teatro das operações até seu regresso, ainda que cessadas as hostilidades. Comissionamento em postos militares. Artigo 710. Os auditores, procuradores, advogados de ofício e escrivães da Justiça Militar que acompanharem as forças em operação de guerra serão comissionados em postos militares, de acordo com as respectivas categorias funcionais. Disposições finais e transitórias. Artigo 711. Nos processos pendentes na data de entrada em vigor deste Código, observar-se-á o seguinte: alínea A. Aplicar-se-ão à prisão provisória as disposições que forem mais favoráveis ao indiciado ou acusado. Alínea B. O prazo já iniciado, inclusive o
estabelecido para a interposição de recurso será regulado pela lei anterior, se esta não estatuir prazo menor no que o fixado neste Código. A linha C. Se a produção da prova testemunhal tiver sido iniciada, o interrogatório do acusado far-se-á de acordo com as normas da lei anterior. A linha D. As perícias já iniciadas, bem como os recursos já interpostos, continuarão a reger-se pela lei anterior. Artigo 712. Os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo. Artigo 713. As certidões em processos findos arquivados no Superior Tribunal Militar serão requeridas ao diretor-geral da sua secretaria com a declaração da respectiva finalidade. Artigo 714. Os juízes e os membros do Ministério Público poderão requisitar certidões ou cópias autênticas de peças de processo arquivado para instrução de processo em andamento, dirigindo-se para aquele fim ao serventuário ou funcionário responsável pela sua guarda. No Superior Tribunal Militar, a requisição será feita por intermédio do diretor-geral da Secretaria naquele tribunal. Artigo 715. As penas pecuniárias cominadas neste Código serão cobradas executivamente e em seguida recolhidas ao erário federal, tratando-se de militares, funcionários da Justiça Militar ou respectivos ministérios. A execução da pena pecuniária será feita mediante desconto na respectiva folha de pagamento. O desconto não excederá em cada mês a 10% dos respectivos vencimentos. Artigo 716. O presidente do tribunal, o procurador-geral e o auditor requisitarão diretamente das companhias de transportes terrestres, marítimos ou aéreos, nos termos da lei e para fins exclusivos do serviço judiciário, que serão declarados na requisição, passagens para si, juízes dos conselhos, procuradores e auxiliares de justiça militar. Terão igualmente, bem como os procuradores, para os mesmos fins, franquia postal e telegráfica. Artigo 717. O serviço judicial pretere a qualquer outro, salvo os casos previstos neste Código. Artigo 718. Este Código entrará em vigor em 1º de janeiro de 1970, revogada as disposições em contrário.